Cara, Fala, seus e aí putos. vai dar certo. Nada. Como é que tá, meu filho? E aí? Uma sofrência aqui. Oh, tem um item aqui atrás, cara. É esse item mesmo que a gente pega, só que tem que dar a volta. Tem que pular. E aí, como vocês estão? De boa? De boinha. Caralho, arrancou 300 na flechada? É arte da arma. Não toma dano de fogo. Vou dar o voto dourado, não sei o que, pra você ficar poderosa. Rainha do funk. Pegou no C? Pegou. Juninho Paulista Bowl. Tá no Cone Ring? Paulista Hã? Bowl. Sobre o quê? Seleção brasileira. Falou do Tite, falou do Neymar, falou de por que não convocou alguns atletas. Algumas polêmicas aí no bagulho, tá ligado? Nossa! Corno, filha da puta. Não coisa não. Oh. Foi mal. Não, preocupa não. Tem que matar só mais esse. Tenho 50 anos. Ó, a gente pode sair correndo também subir essa escada. Esse bicho é meio forte. Da seleção brasileira. Esses não. Os outros dois sim. Tem como puxar um por um dos outros dois? Tem, Ou não? tem. Tenta aí, vamos tentar matar ele. A gente comba aí no Kextab aqui, eu tô de heavy, você vai cair. Futebol também, jogou muita bola. Você puxou os fortes agora. São fortes. Dei outro Golden Ball aqui. Ai, cara. Ele vem aqui pra fora? Não vou nem falar que esse Ele lance já vem, aqui, nossa, eu vi esse pois lance hoje, não. ontem, na verdade. Ele vem. Os vídeos Ele da vem Casé assim, TV, né? Ele vem, mas não Por vem. conta do contrato com a FIFA, os vídeos da Casé TV não estão mais Acho que lá. dá pra ficar Comi uma lá. goiabinha. Tá vendo? O Juninho Paulista, ele deu uma entrevista Bem mais demora. Bem pro mais demora. Blogspot.com Assim, bem mais... e foi bem polêmico. Vamos brigar né? pela Quer quem dizer, então tiveram for. algumas polêmicas. Não, tem outro Primeiro, ali. porque ele O assumiu problema é o outro. que o Neymar tinha certas regalias na seleção brasileira. Ele deu a entender que o Messi tem na seleção argentina, o Cristiano Ronaldo tem na de Portugal, o Neymar também se sentia no direito. Só que a maior, que gerou mais repercussão aí na internet, foi de que o Tite teria parado de convocar o Gabriel Magalhães, tá? Após o nascimento do filho dele. Por quê? Porque em março de 2022, o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, optou por permanecer em Londres para acompanhar o nascimento do filho e não esteve presente nos jogos contra Bolívia e Chile pelas eliminatórias. O Juninho disse o seguinte sobre essa situação: são escolhas. Eu passei por isso. Nasceu um filho meu, fiquei esperando na Inglaterra e no dia seguinte vim ao Brasil porque tinha machucado o meu joelho e precisava me recuperar o mais rápido possível. Minha esposa ficou lá 40 dias sozinha, com a ajuda de babá. Isso prejudicou? Na hora de pesar, você vai colocar tudo na balança. E é inevitável você colocar tudo isso na balança. Vem o outro, joga, e aí acontece de perder um pouco de espaço. Isso gerou muita polêmica, que as pessoas falaram, o cara quer que ele não acompanhe o nascimento do filho. Você conhece bem o Juninho Paulista, né, Bruno? Ele deixou claro. Agora, tem razão, porque realmente tem vários jogadores que deixam de ir para nascimento do filho, para jogar, para ir para a seleção. Só que é pesado demais você deixar de convocar o jogador porque ele optou por acompanhar o nascimento do filho. Eu não gosto muito dessa coisa aí de seleção, assim, ser quase que um exército, tem que ir para servir a pátria e é o máximo. Acho que se eu fosse um jogador, tivesse convocado e meu filho fosse nascer, eu ia pedir para ser dispensado também. E para acompanhar o nascimento do filho. Mas você não ia ter medo de perder a vaga, por exemplo? Sim, podia acontecer, mas eu iria pro nascimento do filho do mesmo jeito. Se não quer convocar, não convoca, não tem problema. Não é ela que paga teu salário. Não quer convocar, não convoca, ok. Ele falou também dos jogadores do Zenit, aí, do Malcom e do Claudinho. Isso foi sacanagem. Teve uma convocação, foi aquela lá que os jogadores da Inglaterra não puderam vir porque tinha uma quarentena para voltar para a Inglaterra quando viesse para a América do Sul. A América do Sul era colocada numa zona de risco ali para o governo britânico, então eles teriam que ficar 10 dias num hotel quando voltassem para a Inglaterra, e o Zenit ia jogar na Inglaterra pela Champions League na outra semana. Então o Zenit pediu a volta do Malcom e do Claudinho, porque senão eles não poderiam entrar em Londres para jogar pela Champions. Na semana seguinte ao último jogo da seleção. E aí eles pressionaram os atletas foram embora para a Rússia como e não cancelar, jogaram na seleção. Ele falou também que
isso aí não pegou bem, enfim, que atrapalhou. Mas essa situação foi uma palhaçada. Sim. Essa situação tem que comprar o barulho do Claudinho do Malco. Aí é mau caratismo. Aí é sacanagem. O clube tem porque os caras ganham o salário do clube. Sim, claro. Sangramento é uma conta que você às vezes faz. Corre pra cá, me segue. Corre. Pera aí, alguém tá streamando isso aí? Deixa eu ver essa cena. Corre pra cá, aqui, ó. Deixa eu ver essa cena. Vai. Mata What the fuck, mano? E pula pro outro lado ali, ó. Tá vendo aqui? Aqui, lado aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Pula pra cá. Ai, morri. Mas contorna o rato, não mata não. Contorna o rato, pula aí e pega o item no chão. E pega o item lá embaixo. O rato tá atrás de você, contorna aí e vai pegar. Peguei. Pronto, foda-se. Foda-se. Ai. Caralho, o rato é fortão. É porque... Você tem nas suas costas, cara, uma água viva? Porra que é essa? É uma água viva. Ele dá loucura. Ele bate, aí ele faz um boing. O cara volta o ataque. Tipo, ele bate, aí ele volta pra trás com o ataque igual... Mas você toma dano ou não toma? Não tomo não. Ele tem... Defesa dele é 100% de físico, 52 de mágicos, 52 de fogo, 40 de relâmpago, 48 Beleza, de e agora? Beleza. Agora você olha do seu inventário lá, tem um brinco. Tem um trinket que chama Selo da Ferida de Radagum. Esse porque você tem que jogar na seleção brasileira? Porque o Juninho deixa isso claro. Aumenta muitos atributos, mas também os danos sofridos. Mas só que você aumenta 5 de vitalidade. Falei isso pra eles. Entendo a situação, mas falei com eles e com o empresário deles. Os dirigentes do Zenit estavam pressionando muito. Foram muito firmes com os dois atletas. Pegaram muito forte. Ele mesmo tá dizendo aqui. Ok. Até de maneira desumana, de ameaça mesmo. De rescindir contrato, coisas fortes. Foi pressão grande em cima deles. Mas fiquei chateado com a decisão de abrir mão da seleção brasileira. Aí não. Aí, caralho! Na boa, Juninho Paulista, você tem que ter o mínimo de vergonha pra falar isso. Como é que vai ficar chateado? Aceite muito, porra! Que ele ganha milhões e milhões de reais pra sustentar a família dele. E o jogador sustenta toda a família. Não é só filho, é mulher, é pai, mãe, tio, primo. E esses caras estão jogando futebol e estão ganhando fortuna, realizando o sonho deles. O clube ameaça rescindir contrato. A CBF vai pagar o salário do Claudinho? Vai pagar o salário do Malcolm? Não vai. Aí é muita sacanagem. Aí é pra se questionar a situação de ética da CBF. Isso pra mim é falta de ética. Você deixar de convocar um jogador porque ele foi ameaçado pelo seu clube e numa convocação ele não participou. Isso é, na boa, é vergonhoso. A do Magalhães, eu concordo com o Bruno. O jogador pode optar, mas talvez o treinador diga, queria ir na seleção brasileira, é algo pessoal. Isso não é pessoal, isso é profissional, pô. Eu concordo, acho que nas duas situações, acho que os jogadores fizeram o correto. Aí a comissão técnica pode optar por convocar ou não, tá bom, é uma opção, mas eu acho que os jogadores fizeram o correto. Do Claudinho e do Malcolm não é nem achar, Bruno. Aí é certeza que eles fizeram o correto. Eles têm contrato. Eles têm contrato com o clube. O clube ameaçou rescindir esse contrato. Né? Não tem... E sobre o Gabriel Magalhães, é uma coisa pessoal. O Juninho falou que ele passou por uma situação, que também ele não viu o nascimento do filho, que ele estava, acho que na Inglaterra, enfim. Só que cada vez mais eu vejo no futebol que o futebol é muito ingrato. Então eu não abriria mão de momentos importantes da minha família por causa de um futebol, por causa de um time, porque você pode fazer o que você quiser, que vai ter cara que você foi campeão, você é ídolo, você se dedica ao clube. Primeira vez que você não ganhar, o cara não vai gostar mais de você, você vai ser descartado. Então, eu não abriria a mão. Eu vou citar um cara, eu tenho torcedor do São Paulo que me defende Luan e Marcos Paulo contra o maior ídolo do clube. O cara que se dedicou. Então, quando eu perder, vão me atacar? Vou ser descartado quando eu perder? Eu vou ver meu filho nascer, não vou deixar de ver meu filho nascer, que aí eu vou pra Copa se às vezes eu der azar. Fernandinho, em 2018. Ele deu azar, a bola bateu nele, entrou, virou vilão. Então eu vou pra Copa, vou abrir mão do nascimento do meu filho, pra se uma bola bater na minha cabeça e entrar, eu virar um vilão? Eu não, vou ver meu filho nascer. A gente vai pra um break
na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E só antes do Mauro ir embora, Wander, depois eu vou te passar também a palavra. Mauro, eu queria também escutar a sua opinião, até porque ele falou também sobre o Neymar. Ele falou, o Neymar olha o Messi na seleção argentina com regalias. Ele olha o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa com algumas regalias. E aí ele vem para a seleção brasileira e é humanamente normal que ele tenha regalias porque está no nível desses jogadores, que tente algum tipo de regalia, por ser tecnicamente o melhor jogador do Brasil. Só que aí cabe a nós mostrarmos a ele que algumas situações que não prejudique, ok, outras não. Ou seja, ele assume que o Neymar poderia sim ter algumas regalias. Na maioria dos casos, ele vai fazer o que fazem todos os jogadores. Foi assim que o Filipão fez com o Ronaldo em 2002. Era uma referência técnica também para o grupo. E o Neymar entendeu perfeitamente. Zero problema. Então, é uma situação, ele também falou que eles demoraram, sobre o Vinícius Júnior, né? Sobre ganhar confiança no Vinícius Júnior. Se o Tite demorou muito para ganhar confiança, ele diz, acho que o Tite foi ganhando confiança aos poucos no Vinícius. Falava muito em amadurecimento. Eu acho que o processo do Vinícius na seleção foi o que ele teve no Real Madrid. Foi ganhando confiança aos poucos, como no Real. Lá ele sofreu muito no início, não estava bem, não jogava do jeito que ele estava jogando e do jeito que ele joga hoje. Às vezes fazia um jogo bom e fazia um jogo ruim. Eu acho que na seleção foi o mesmo processo. Chegou não se destacando tanto, tem uma foi ganhando espaço, ganhando a confiança do Tite, tem uma pilastra sendo um pouco mais regular, entendendo um pouco mais a ideia de jogo. Eu lembro que o Tite conversava bastante com o Ancelotti nesse aspecto, principalmente quando ele começou a se destacar no Real. Conversava para poder repetir o posicionamento e as funções na seleção. Quer fazer um resumão, Mauro, de todos ou prefere escolher um e falar? Bem, primeiro, né? Quando ele fala que o Neymar tá no nível desses dois aí, ele tá de sacanagem, né? Ele tá de brincadeira. Não entendi nada de futebol. O Neymar tá no nível do Cristiano Ronaldo e do Messi. Juninho, tá de brincadeira. E essa espada aqui? Pelo amor de Deus. E a outra questão é assim, o Neymar entendeu perfeitamente. O Neymar não tem que entender nada, a regra tem que ser para todo mundo. Espada da hora. É claro que você vai ter um certo... Eu dropei lá do Homem Macaco. Com a grande estrela, óbvio que sim. Mas daí a regalias, né? Ela me deixa Houve uma ocasião que o Neymar se machucou um jogo da seleção, o pai dele foi lá no vestiário. Foi a espada dos O lords. Tite justificou, não, todo pai ficaria preocupado. Uma coisa se o cara tem um problema... Eu acho ridículo a gente não poder usar uma passou mal do coração no jogo. Né, uma situação extrema, como já aconteceu com alguns atletas. Ou é o seu ou o cavalo. Não, eu sei, mas todo mundo você tá também... desesperado, pô. Risco de vida, cara, de perder a vida. Mas ele não, contusão, pancada, torção, isso acontece, né? Ele teve... Dropa essas lanças aí depois? Eu desconheço no jogo da seleção, outros pais têm entrado no vestiário, coisa parecida. O Tite minimizou na época. Eu gostaria que o Juninho Pernambucano falasse dessa matéria aqui. O que o Juninho explicou? A matéria do Lúcio de Carlos, Juninho Paulista, perdão, um abraço. Ele aproveitava, mas o Arthur Juninho também Paulista, drible o código de ética da CBF, se mantém em negócio de futebol sendo coordenador da seleção. Uma matéria que o Lúcio fez na época, em 2020, quando ele estava ligado no Ituano, meio Martinelli, jogador do Ituano, aí ele vai na coletiva e fala, não, agora eu saí. É bom que eu já dou um up, então. Não tem nada a ver. E não respondeu às perguntas dos repórteres, simplesmente fez um pronunciamento. E quando o Rodrigo Matos do UOL fez a pergunta, ele evitou. Mas um pouquinho à frente tem a catedral que a gente enfrenta. É interessante explicar como essa corre situação, risco de porque tem um código de ética, né? Não dá tempo. Tá saindo. Eu não sei porque entrevistaram o Juninho, porque é um festival de bobagem que ele falou ali. O trabalho dele foi péssimo. Calma aí só um minuto, eu vou te devolver. Não, eu vou te devolver. Voltamos, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Eu tô revoltado que cortou é o mundo do samurai. De indignação, mas devolvo a palavra pra você. O samurai que era invadido por O Tite fez um trabalho ruim, a seleção foi um fiasco. É o mundo dele, né? Mas... Na minha opinião, com todo respeito, ele demonstra um pouco preparo para o cargo. Não, alguém atirou no que demonstra um pouco preparo. E eu acho que isso é mais um exemplo de que o fato de ter sido um bom jogador, ele foi um ótimo jogador, não qualifica ninguém para ter cargo de gestão no futebol. Você pode ser um ótimo jogador e depois você pode ser um péssimo dirigente, um péssimo técnico, ou muito bom, se você se qualificar para isso. Ele me parece que não tem qualificação, porque ele falava, essa do Neymar está no nível, justificar regalias, que ele admite, né? Alegando que ele é do nível do Cristiano Ronaldo, do Messi. Nunca, cara, comparar o Messi, Cristiano Ronaldo com o Neymar é fim da picada, velho. Tem que ser muito... O Cristiano Ronaldo é campeão europeu com Portugal. O Portugal, até na França. Os dois bateram na França, né? Aliás, só isso. Então, assim, eles têm uma história. Tem comparar. O Neymar, ele parecia... Sabe se chegaram a Londres? Se transformaria nesse cara.
herdar esse trono. Vai fechada. Vem lá, pode fechado. Em algum momento. Vai seguindo aí reto, que quando você passar pelo portão, não por falta você de vai talento, ver e tudo mais. Mas eu acho você vai ver uma impressionante. bonfire, Essa usa como disse o Bruno, da convocação, como se fosse uma coisa militaresca. Tem outro que Knight ali. Alegar isso, assim, pô, não, ele não foi, você apresentou. Quando você chegar Esses jogos foram os últimos da eliminatória? Chile e Bolívia, aquele jogo lá com o Martinelli. Tem dois caras de cavalo. Classificado, já há muito tempo. Classificado. Mas agora o Lucas morreu, também tem cavalo. A carne assada sempre está reservada para o Brasil. Você pega a Bolívia Bolívia no final, que já está eliminada. Pegar a Bolívia no começo, na altitude é roubado. Eles estão com a faca no dente, achando que vai dar para jogar na Copa. Agora, na última rodada, estão eliminados. Aí não tem altitude, não tem nada, já são estão entregues. Não tem bonfire, não, tem uma fogueira. Tem uma árvore. Tem uma árvore e tem uma. Você acha que algumas eles tinham razão, ou no Magalhães, ou na do Malcolm e do Claudinho, ou as duas muito erradas? Tem que entender a situação, gente. Essa situação é uma situação específica. O cara sai e não pode voltar, tem que ficar 15 dias fora. Era um caso de pandemia, pô. Sabe? Aí é falta de entendimento. Da árvore, sentinela da árvore. Eu acho que quem trabalha numa seleção precisa entender upa seus frascos. palhaçada de achar que a CBF está sendo tudo da seleção. Não está. O que está acima é um clube. É o clube que cria o jogador. Para tirar um Juninho Paulista, para virar um jogador, Juninho Paulista, né? Ele começou no São Paulo, certo? Sim. Surgiu no São Paulo. Não, no São Paulo. Né? Para você fazer essa peneira de pegar jogadores de outros clubes, ou desde molequinho na base, o clube investe muito dinheiro. Quanto o São Paulo gasta lá em Cotia? Quanto o Palmeiras gasta na sua academia, o Flamengo, o Internacional, o Grêmio, o Vasco, todos os times? É investimento. Você tira 1 em 100, em 1000, para virar um Juninho Paulista, virar um jogador profissional. E para contratar, o clube que paga multa, paga salário, o jogador se machuca, o clube fica ali bancando. Durante quanto tempo, né? Então, assim, o clube é mais importante. A seleção tem o seu papel ali. A seleção chamou, tem que largar tudo. Filho da cedo, pandemia, normas de sanitárias que impedem o país ter a vida normal durante o período X. Se dane o clube, né? Se dane a mulher, o filho, todo mundo. Eu tenho que ir para a seleção para ficar no banco do Tite, olhando para a cara do Tite. Faça-me um favor, né? Essa é brincadeira. Pensa mesmo. Isso não pode ser colocado dessa maneira, gente. Isso é bobagem, isso é coisa antiga. Uma visão tacanha, superada. Sabe? Tem que ter ali em cima tem uma catedral que você pega uma lágrima. O jogador não ganhava fortuna que ganha hoje dos clubes. Tem isso também. E pega um selo também. Pô, procura ter um jogador. Você não vai convocar um jogador que você considera qualificado, digamos que eles considerassem, né? Para jogar a Copa do Mundo, porque ele preferiu ficar ali perto da mulher dele na hora que nasceu o filho. Sei lá. Eu acho até meio... Acho que foi um ato de indisciplina. Agora, e se o Neymar fosse nascer um filho do Neymar e o Neymar dissesse, eu não vou, eu vou ficar aqui, eu quero ver o meu bebê. Mas aí ele tem Como é que é assim? Aí tem que questionar, porque aí é critério. Né? Aí tem que ter critério. É verdade. Aí é o Neymar. Então, assim, é muito... Nossa, verdade. Eu muito infeliz dele. Ele foi muito mal, lamento. Vander, você queria falar? O que eu vou falar depois do que vocês falaram? Eu concordo com tudo. Eu acho que os dois grupos, os dois jogadores e o pai, apaixonado pelo filho e pela mulher, ficou acompanhando o parto, todos eles acertaram na decisão. Muito bom. E isso não significa que quem não faça isso esteja errado. É uma coisa tão pessoal. É verdade, é isso. Tem gente que deixa de ir. Eu conheço vários pais que não estiveram na maternidade quando o filho nasce. E nem por isso devem ser criticados. É uma coisa pessoal, uma coisa que é paixão. O cara tem que respeitar a decisão do cara. Não é? Então, e eles poderiam perfeitamente ter respeitado a decisão do moço. Com relação aos dois outros, eles eram claramente, ele fala aí, reféns do Zenit. Os caras chegaram lá, nós vamos fazer isso. Não tem esse papo. Vamos rescindir, ameaça uma série de coisas. E eles perguntam, essa é a minha segurança financeira. Esse é o meu contrato. Não tenho como abrir mão. Eu vou viajar, vou para a seleção, muito provavelmente, como tantos outros, ficarão no banco e às vezes nem são utilizados. Jogam 10 minutos, não voltam mais, porque na cabeça do professor Tite, obviamente, ele já tinha os caras que levaria para a Copa do Mundo, ou não é assim? Claro, a gente falou aqui N vezes isso, que ele já sabe quem vai levar para a Copa do Mundo, e os dois a gente entraram em pouquíssimas listas aí, eu não lembro de ter visto... O Claudinho foi... Ele tá no meio dos caras ali, Filha da puta, esperou eu sair pra conectar você. É a cifra branca, na verdade. É a cifra branca, foi mal.
You want more drama? I got a little bit. I got just a little bit for you. All right. So we had a bit of a situation. Se você conseguia voltar. A bit of a moment, a bit of time. No meio do tete, não sei se with tá no meio the biggest streamer of all time, the most famous gamer. That's right. It's Ninja. We're gonna watch the clip and see what he says. Somebody makes a tweet. He says, I used to look up to Ninja. Now all he does is brag about money and make fun of people trying to start a career. Sad to see, would love opinions. Also, Ronaldo is like literally like 1/20th of our following and is completely irrelevant. So we should. So he's talking about stable Ronaldo. I'm at a payphone and he's really happy, he's screaming. That's stable Ronaldo. Probably just keep opening teams. I love Ronaldo. Why you hate that? He tried to be an IRL streamer and failed miserably. So he's That's not Ronaldo. Conseguiu matar. Hi Ronaldo. Sorry. I don't know why Ty cooked. I don't know why Ty Não, was cooking vamos like lá. that. Interessante. You're fake. Sorry. Hey, Ronaldo, man, keep uploading Vou those arrombar. IRL videos, bro. You're killing it. Mas é ali. Ali é tipo 2 cômodos sem frente. Aqui, eu vou sair, depois eu volto aqui. Não, eu vou. That's how Tim and Cloaksy are just Tem que ir. trying to kind of wait it out. They're like, maybe if we stop talking, he'll stop talking about it. They're like, they're just trying to wait it out. They're like, okay. All right, yeah, let's go. Come on. Let it out, Tyler. Come on. I'll say it. Am I the only one that's actually gonna sit here and say it? Dude, I mean, all now he's trying to get Vou nessa, né, velho? Fala pra você. Ô, velho, boa noite. highs and Hey, lows. Ronaldo, you're better than drama, dude. All right, get back into the fucking competitive scene. You're washed. What? I said it, dude. Listen, I said what I said, bro. I think Ronaldo. No, I'm saying you told him to get back in the competitive scene, and then you also said You're he's washed up, It bro. makes Listen, no I think sense. Ronaldo, you're like a combination of fucking He's a great gamer. of clicks. Like, oh my god, I might be good at the game, and like Myth, like you went to YouTube and what happened? You know what I mean? Like that's you right now. Oh, no wonder Myth retweeted this shit. Oh, damn. No wonder Myth retweeted this shit. Oh, man. Bro, we need to get more Ninja drunk streams. This is going to be... Bro, we do a watch party for this next time. I didn't even know this was happening. This is great. All right, what? I said what I... He says, all right, says shut the fuck up. Actually, true though, Myth fell off. Myth is doing fine. Like, he's not, like, nobody, here's the truth. Nobody, Tfue, Cloak, Tim, Ninja, fucking Hamlins, Dankwan, Booga, who else? Oh, shit, who can I think of? The streamers from back then. Myth, Doc, all of these guys, their viewership is way lower than it was at the peak of Fortnite. And that doesn't mean that they fell. It doesn't mean they fell off. But like, that's just what happens. Ninja's the one that fell off. If we want to talk numbers. Well, anyway, speaking of that, so we had a response here from Stable Ronaldo. He responds to Ninja making fun of him for having 1,000 viewers, saying he declined $18,000 a month from Facebook at 15 years old because he loves his community. Y'all ready? Get ready to turn your volume down. You might have to. Making fun of me. For 1,000 viewers, let's say, you are not only making fun of me, but you're making fun of people who have less than 1,000 viewers, when 1,000 viewers is like 0.001% of Twitch. When I first started fucking streaming, I had 300, 200 viewers. Okay? Keep in mind, I decided to stay on Twitch when I got offered $18,000 a month from Facebook Gaming when I was 15, 16 to 200 viewers, right? I decided I wasn't making no money. I decided to stay on Twitch because I believed in myself while you sold out, said fuck all your viewers, fuck your community, and sold out for $50 million on a dead fucking platform because all you give a fuck is about money. That's why you're projecting on me, because you're a little bitch. That's why. You are a little fucking pussy. I don't give a fuck. You know, fuck it. My manager, Justin, told me, fuck it, he's catching straight still. He told me to keep it cool, but I can't, because you are coming at my community now. You are coming at my community. You are coming at my manager for believing me, because he manages me. He believes in my opportunity to grow. He believes in me to become a better person. So now you're coming at my manager, my community, and matter of fact, you
coming at me way too hard. When you had 1,000 viewers on H1Z1 in 2016, 2015, I was fucking 13 years old supporting you. I was watching you. So if you complain about 1,000 viewers, that means you don't give a fuck about that. You don't give a fuck about anybody. All you care about is the fucking money. That's why I decided to get out of Fortnite, because I don't give a fuck about that. My community hated when I played Fortnite, but you need to latch yourself onto that fucking game, because you know when you try not to, it don't go your way. You know that. It's corny. I never said anything about you ever. I have never seen somebody get cooked that hard. I like Ninja, but Ronaldo cooked the fuck out of him. He did. He got fucking barbecued, bro. He got burnt. This is a well done situation. God fucking damn. Wow. Straight on the grill. Yep. He got cooked like a $2 steak. And that's not good. This is one of those rants where you just gotta fucking take a minute and just think about, process the fact that, like, that it happened. Now, people say he went too far. Absolutely fucking not. Ninja getting drunk on his stream, having a moment, joking about him, talking shit about him. Bro, you start talking shit. Also, Ronaldo didn't make it really personal. He didn't make it any more personal than Ninja did. He didn't start bringing up, like, Ninja's wife. He didn't bring up, like, any other bullshit. He just said the same fucking thing that Ronaldo did. Ninja was talking shit unprovoked. God damn, very stable. He's cooking straight hit. He's cooking. He is. 50 million. If your community can't download a free app, watch you. Is it really your community? People always forget about this because nobody remembers shit. But the truth is that Ninja was falling off even whenever he was still on Twitch. Fortnite was on the downturn. Things like that have a way of coming and going, and he was on his way of going. And that's not that Ninja is a loser. I like Ninja. I respect Ninja a lot. But the truth is that that's just what it is. Like, y'all look, and the thing is, I pull up the chart, you look at the chart. Like, I don't want people to take my word for it. Look at the fucking chart yourself. I do it myself right here real quick. What's it called? Twitch tracker. Twitch tracker, real quick. It's only gonna take me a second, all right? Look. He was already going down. This whenever he left, right? Obviously. Like, he was already going down. So, like, and I don't blame Ninja for taking the bag. I mean, I think that is fair. Like, of fucking course you're gonna take the bag. It's 50 million fucking dollars. Oh, it was only 20. It's 20 million fucking dollars. It makes sense. Ronaldo would have taken 50 mil. I think Ninja's wrong here, but to act like 18K a month and 50 mil are the same, it's just a lie. You're right. But he was also 15, and so his frame of reference is probably different. So I think that, like, again, it's just, the thing is that even before Ninja went to Mixer, Ninja was already a multi-millionaire. Remember Ninja? Yeah, and I'll hit y'all with another clip. I have to Google YouTube to know where it is. Ninja talks about how much money his Is Diablo 4 a dead game? Oh my god. People are done with Diablo 4. There's a million Reddit posts about quitting the game because there's nothing to do. Almost no one on my friends list seems to play Diablo 4 anymore. And a lot of big content creators have pretty much moved on from what I've seen. On my context, a lot of people were streaming Diablo 4 because it had drops. And because the drops ended, people stopped streaming it because it, like, there's like a positive feedback loop where people stream the game and get more viewers, so they keep streaming it and they keep getting more viewers. But, like, the drops go away and less people are streaming it and also less people are watching it, and it's like a vicious circle thing too. Mount subs too, yeah, definitely. So that's a big reason. I would say also, like, I don't think that Diablo 4 is fundamentally a seasonal game.
It is a fundamentally seasonal game. And whenever people, like, if you compare, like, how many people were playing PoE 1 month after the league was over, or the league had been released? I think not a lot. And you see a ton of people moving on past that. So I don't think that in itself is indicative of the game being bad. Level 100 Druid, I can't think of a single reason to log in. I mean, I hardly wanted to log in to even make this video, and it's sort of a downer, to be honest. To top it off, the prospect of creating any sort of alternate character seems pointless when we're less than 2 weeks away from making another new character for Season 1. Right. Why don't I have anything to do on my Druid? Well, it's because do you want them to give you something to do? Do you want them to just, like, create a bunch of, like, things that you have to farm for the sake of farming them, like dailies? Like, I don't want that. Like, I don't want that. It's okay to finish the game. That's fine. Farm best in slot gear a long Não tem porra nenhuma fazendo no Diablo 4, cara. Tá, pô, jogo. I mean, again, like, I have to say, this guy's level 100. He farmed out his best in slot gear. Can't you just throw in the towel and say, hey, guys, I had a good time. It was fun. See you in Season 1, that's it. Like, I played the game enough, right? I mean, fuck. I don't know. I find these complaints to be, they're so weird to me. Grind was over by the time I was level 85. And that is the massive problem that is plaguing Diablo 4's late game content. I don't know who tested this. I don't know who signed off on the system. I don't know how it got past all the reviews for Diablo 4. I do not know how after years of development, this is what we were left with. Let me show you guys why it's bad. So the power of an item uses a breakpoint system that determines the tier that the potential range of stats can possibly be when they are rolled on an item. The final breakpoint is item power level 725. Basically, any item with a higher eye power level can roll the exact same affix amounts as an eye power 725 item can. Mm-hmm. So a 725 item and an 845 item could have identical affix rolls on them, which is like the whole part of the system that's broken. The only exception to this rule is that weapon damage increases or the resistance on jewelry goes up or the armor value increases. Like the very basic stats of the item can go up, but the affix themselves stay the same. 725, 820, doesn't matter. The affixes and the amounts that they can roll are identical. The only exception to this rule apparently is for plus life and plus thorns, which actually do continue to scale with the item power level. Is that true? I never heard of that. Regardless, this kind of makes the whole sacred / ancestral item thing completely worthless, but that's a whole different discussion. To help this make sense, here's an example for you. I have multiple Hunter Zenith rings here. I have a sacred 632 item power level and a sacred 701. As you can see from the roll ranges listed on the items, both could be identical in stats, even though they are 69 item power levels apart. Only the small plus to resistances number is higher on the higher item power version. I also have a 705 sacred version that I upgraded past the final breakpoint of 725 item power level, which now suddenly makes it fit into the ancestral tier of upgrades. Right, so the numbers velho, o jogo é chato, velho. Which I found at level 50. Sinceramente, velho, joga Poi, cara. Graça é muito melhor. The entire ring's stats. Yeah. Now imagine if I got some god rolls. At level 58, I would have managed to get a nearly best in slot ring. I don't want this. This should. I mean, have you guys ever gotten an item in like PoE that you used until like late red maps? I have. I don't think it's that big of a deal. It's so cool whenever that happens. Yeah. I see what he's saying. And I think that if he's making an argument for another breakpoint, like an 800 eye level breakpoint, I could follow along with that, sure. Shouldn't be possible. I want my items and my character to grow in power all the way up to level 100, not just stop dead in its tracks because of some stupid item power mechanics that they created. There's a reason people are saying they hit a wall, because they literally did. You're rolling on best in slot gear in your 50s.
Another quick example is these Tempest Roar helmets that I have. I think that for a lot of the people that play the game, they're probably okay with that, because I think that Diablo 4, the life cycle of the season, I think that Diablo 4 is engineered for the life cycle of a season for an average player to be 50 to 100 hours. I don't think it's engineered to be 200 or 500. I think it's made this way on purpose. Because Diablo 4 is a casual, it's Babby's first ARPG. It's not super complex. It's not this massively, like, complicated game. Coming from Blizzard, it's co-op? Well, I think so. 50 hours in 3 months is short as fuck. Yeah, I mean, I can see that for sure. Aren't the seasons 3 months long? I think that's quick. I think that the way that a lot of people play seasons is they play the season a lot for the first week or two, and then they play it casually for another week or two after that, and then they stop playing it until the next season comes out. That's what I mean, that's what I do. I mean, I don't know. Like, I think that that's the way that the viewership reflects on Twitch. That's the way that the the player base reflects on, like, Steam Tracker for, like, PoE. I don't know. I think that's sometimes I even skip seasons. Yeah, I think this is normal, right? I play that way too. I'd rather have some. I'd rather have that than some dailies bullshit. That's the thing, right? Is like, this is what I'm worried about. I'm worried that people that want to play Diablo like a job will convince Blizzard to make it a job. I'm worried that Blizzard will add in a bunch of weeklies and dailies that give you, like, these large power increases to just keep you logging on a regular basis. Turn it into Lost Ark. I don't want to see that happen. I do not. Like, I don't want to have, like, a reason to log in or whatever. I just want a list of activities that I can achieve and complete and then move on with. 3 months, give everyone a chance? Yeah, definitely. If you're quitting after a few weeks, what's the big deal then for Blizzard coming out with more stuff for people who want to play more? It's not. I think it'd be great if they came out with more stuff for people that want to play more, but all I'm saying... The cool thing about Halfling is that if you're a Halfling Barbarian and you have other friends who are Halfling Barbarians, you can throw each other like this ball of rage. My name is Sven Winke. I'm the game director on Baldur's Gate 3. I'm Adam Smith, lead writer Baldur's Gate 3, Larian Studios. I'm Nick Pechenin. I'm lead systems designer at Larian. More fun than I expected, because if there's anything that I hate more than a fighter, it's the bard, but they're actually pretty cool. Favorite thing about bards is killing them. Well, they're a Sacanagem. little bit of everything, so they're almost the closest you would get to classes in that sense. And I like we had the system with all these tones that are in there, so I like it a vicious mockery, I think. So you get all these tones that are coming out of it, and it's just cool. Second favorite thing about bards is just playing instruments in the street and people joining in and dancing. It's really, really cool. Bards have always been the comedy class to me. Like, they still are. I know that people really love bards. I love them, but I mostly love throwing them off a cliff as a barbarian. We do like throwing. It's a theme. It's a pillar. For bards, our audio team really went all out. Like, there's an action that bards can do, which is to insult somebody, and they recorded dozens of insults that you will hear in the game if you will try to actually start insulting people in combat. We've recorded multiple musical instruments, multiple songs that they can perform on those musical que massa. And the really cool thing that bards can do, and it's kind of unique, is that at really high level, at level 10, they can pick a spell that is coming from other spell classes, other class lists
So they can take a heal from a cleric or telekinesis from the wizard. That really also creates a lot of combinations. Cleric or telekinesis from class lists. The thing that bards can do, and it's kind of unique, is that at really high level, at level 10, they can pick a spell that is coming from other spell class, other class lists. So they can take a heal from a cleric or telekinesis from the wizard. That really also creates a lot of combinations that we can do. The rage machine. Rage. That's the character you want to take if you want to throw people. If you want to throw people off cliffs, you want to throw goblins into other goblins, you can take a goblin, smack another goblin with it. You can take your halfling companion, throw it on the other side of a wall, maybe trying to break them in. The possibilities are endless. You might think that it doesn't take a lot of intelligence to play a barbarian, but there's a lot of things you could do with just being really strong and throwing stuff around. We have an origin character who's a barbarian we announced recently, that's Kalak. She's a tiefling barbarian. She has her own unique kind of rage. So barbarians rage, and it looks awesome, it sounds awesome. Kalak also bursts into flames when she does this, so she's even cooler. Well, Sven always plays as a wizard, and this usually means that he has 50 spells and he resorts to fireball every single time. When that doesn't work, he then starts pulling spells out of his pockets and firing them in every single direction. And he's flying and teleporting and zipping around. It's very dangerous to be near Sven as a wizard. That's what I know about wizards. It's lethal, yeah, frequently. I feel like it's more dangerous to have a wizard behind me sometimes than it is not to. You wanna keep your wizard in your line of sight at all times. Not safe. Wizard is a one-man marching band kind of character. They have everything, but they're very squishy, and they blow up their friends together with their enemies all the time. So if you're playing the wizard, it's really fun. But when I asked Sven about wizard, all he said was fireball. Yep. Flight as well, actually, is his other favorite. Like, he basically wants to be an aeroplane. Another one we have an origin for is the Lyselza fighter. They have the simplicity when you're leveling up. Like, it's a really good class to learn leveling up because you don't have to make many choices. Once you get to high level, you get ridiculously strong. But they are simple compared to some of the other martial classes. Fighters are very versatile. They can equip almost anything in the game. Right from the get-go, they're good with all weapons, with all armors. So fighter is a really good class to start creating really crazy combos in terms of rare equipment that you can find and combine together. Probably my second favorite class. Was my favorite class until very recently. I mean, sorcerers are just, we have a line somewhere in the game, I think, where Gale says sorcerers are like drunk wizards. He has very little respect for them because they're not scholarly. And wild magic sorcerers are my favorite thing in the game. They are chaos incarnate. I'm ambivalent about whether it's storm sorcery or wild magic. I think probably wild magic because of the chaos it creates. Sorcerer is a class that really breaks a game. So they have this feature called meta magic that allows them to modify some of their spells. Let's say you can throw 2 fireballs at the same time, or make one of your spells be a lot more distant, let's say. So there's a lot of things you could do, and the most crazy stuff that I see coming from a playtest, it's usually a sorcerer. Paladin's my favorite class to roleplay. I like that they have an inbuilt story. They have an oath. They sworn to that oath. We did something that I think is incredibly cool with them, which is the Oathbreaker. There's multiple ways. It depends also on which oath you took. But if you, for instance, you're supposed to help all of the week and you start murdering them, then the Oathbreaker is going to come and say you broke your oath, and then you get a really special moment in the game. We always wanted to include it. We had a lot of conversations about how to include it, and we knew that we need narrative support for it. People may have seen it already, but I won't spoil it too much, but if you haven't, be a paladin, do something really terrible and see what happens. The cool thing about paladins is that they deal a lot of radiant damage, and this is a game where you slay a lot of undead, and a lot of undead are very vulnerable to radiant damage. So when the party comes to a town that is filled with undead, all the party members might say like, oh no, this is gonna be a hard fight, but the paladin goes like, yay!
Warlocks was the first class I played in BG3 actually. I was playing around with Will, who's one of our origins as well. And it's another one with really interesting narrative support. So with Will, you have the pact, the person you have the pact with appears in the game. So this is somebody with gifted powers. It's a really interesting thing to explore narratively. We redid a lot of Will's story to bring the Warlock side of him out more. Really pleased with him. Warlock is a good starter class if you want to try Spellcaster, but you don't want to go and have a wizard with like... E se você é emo também, né? For Warlock, the number of spells you have is limited, but each of them hits very, very hard. So it's a little bit like somebody with a shotgun. You have only two blasts. Yeah, but they count. I need a cleric because I get hurt a lot. There's a reason Shadowheart's my favorite companion. Shadowheart is the first one that comes to mind. Too powerful, really. Clerics are really versatile, right? But for me, they're the healer. They're the person who stands at the background and goes, "Why did you do that?" and then fix me up, and I go, "Thanks God." Whichever one. Clerics are kind of sneakily the better caster than the wizard, actually. I might say a heresy here, but they have a lot of spells available. And they can wear heavy armor and not be silenced while they do it. So you get the protection from having really good equipment, but also you can have those 20-30 spells on your hotbar and have an answer to so many different situations. I mean, they get cool pets. Pets. So we have this especially higher level pets because they grow through the game. Yes, the pets get upgraded. If you summon them at higher levels, they will get really cool armors, they will get different names, and they will get new powers so that they kind of grow alongside with you. But that is for the Beastmaster subclass of Ranger, and for release we're adding the Gloomstalker, which might be my favorite subclass. That's the sneaky Ranger type that a lot of people gravitate to in RPGs because it's just really fun to shoot from shadows. Great class. I love wild shaping. You can turn into a dino, into a panther, but also into a badger that can burrow through the ground. It's great. So me, I'm very basic with druids. I only recently realized we did spores. It's a new subclass. I used druid when we first put them in the game, so they were one of the patch editions. I spent a lot of time with them then. My sister, who's a huge D&D player, she will only ever be a druid. She's a nature person. She loves being able to wild shape. So it's always her class. We play co-op together. So for me, the druid it's a bear. Yeah, turning into different beasts, that's really the really signature thing for druids. We made sure that we had a big selection of really interesting beasts to turn into. And we hope you can do all the ruckus in the city when you turn into a bear and start scaring everybody. Rogue was my first tabletop D&D class because I was a goth when I was a teenager and I wanted to sneak around in the shadows and be cool. And then I was like, oh, basically I'm an assassin, I'm super cool, I can pick locks and all the rest of it. What I realized was the party I was playing with basically treated me as a keyring. I was the person that followed them around, I picked the locks, and then they were like, oh, there might be some traps in there, and they shoved me forward, and they hoped I survived. That's my rogue experience. Every party needs a rogue. They not only bring this stealth gameplay when they can assassinate people and attack from the shadows, they're also really good at a lot of skills, sleight of hand. If you need something stolen, if you need a lock picked, if you need a trap disarmed, you're always gonna go to your rogue. But also they can learn other skills and be really kind of jack of all trades sort of character in this. It's really interesting to see the new subclass, Assassin, perform in combat. They kind of weave in and out of combat, trying to go into shadows and come back unannounced and backstab everybody basically. Well, that's not my favorite. When Monk went into the game, I was like, I have no idea, never played a Monk before. And I started playing with it because I was interested, because it was new, and fell in love with it. One of the things that, I always do the ninja style Shadow Monk. So it's hit and run tactics for me.
You can take down really big things in solo. Like I've been trying to solo as a monk, it's great. There's a lot of tactics that come out of the speed and mobility that the monk has and the ability to shadow step. I played as a ninja, and so that was actually more fun than I would have expected it to be. One of the things that's super cool about it is the animations. They're incredible. Like we got martial artists to do them. You just look badass. Like I mean, all the casters look really cool. If you prepare a spell and then leave them, they look really cool. With a monk, just prepare one of your monk moves and just leave them idling. It looks awesome. Yeah, you actually use actual styles in Kung Fu, like the tiger style, the snake style. It looks great, it also sounds great. Yeah, the other team had a very specific style developed for monk. Well, we hope you enjoy that. But on the mechanics side, we also had to do a few tweaks for monk because we saw that kind of base class wasn't quite as exciting for some players, the one that we're adapting from Player's Handbook. So we tweaked it up, and well, I think the results with playtesters are explosive in the end game. Okay, so this Baldur's Gate 3 video is going to be the next in our series where I'm going to kind of go over things that I learned while playing the full version of the game in Ghent with Larian over the previous week. And this video is going to be dedicated to character creation, character progression, class changes, race changes, multi-classing, some tadpole changes. You probably know some of this from Wolfheart's video if you saw that, but you might not know all of it. So I'd urge you to stick it out and see if there are some things you don't quite know here. So the first point that I want to make, which I think is probably the most important point for the video, is that your race is still the most important decision that you'll make during character creation. Not only does it have ramifications in terms of dialogue choices and the way that you're treated by other characters throughout the world, because race is very much factored into what dialogue options you have. It also factors into your itemization. There are a lot of items in the game that will perform better depending on what race you're using them with. Probably didn't know that. I'll get into that a bit more in my next video, but also for the fact that you cannot change this about your character. So some of you might be aware by now, but the ability scores of your subrace are no longer tied to that subrace, and instead the ability score points that you gain have been associated with the class that you choose. So you're not going to lose ability points, but instead you'll gain them depending on what class you choose. And the way that's determined is like, by the primary and secondary abilities of those classes. So, if you pick fighter, you're going to get like strength, constitution. So you'll get like 2 points to strength, 1 point to constitution, something like that. But you can also change these around. Like, let's say you want to put some into dexterity. You want to be a dexterity fighter instead of a strength. You can move them around. So it's not fixed. You're not going to lose those ability score points, but they're no longer tied to your sub-race. So you might be thinking, wait a minute, Cass, you just said that race is the most important choice, but now you're saying ability scores are not tied to race, so why is it so important? Because now I can just pick whatever race I want to play, and I can be whatever class I want to play. And that's true. Besides the points I made about dialogue options and itemization, there's also a couple other things to factor in, which are race features. And this is something that you gain from picking a race that's not your ability score. For instance, you could gain dark vision, which is super helpful in the Shadowed Lands, super helpful on the Underdark. So that's a reason you might pick a race. Or maybe you want to play half-orc because you really like doing more crit damage. You have like a crit-focused build. So that could be a reason to pick half-orc. So there are other reasons to pick this besides that. But the most important reason is because you cannot respec your race. You're probably aware also that Baldur's Gate 3 does have a respec feature, and this is done through the NPC Withers that you do meet in Act 1. He's currently in the early access version of the game, although the respec option is not present. That character actually, once you gain him, will allow you to respec for 100 gold in your camp. And don't worry, if you somehow happen to miss him on your playthrough and you didn't go into the ruins where he is, he will automatically be at your camp after you progress far enough into the game. So you cannot miss out on the opportunity to be able to respec. And this character is also not killable, so you can't like kill him and then you can never respec. But the whole reason I mentioned that is because even though you could respec your class, you could not change your race in the build that I played. Now, I don't know if this is going to be how it is at the final build of the game, but from the version that we played, you couldn't change your race. So keep that in mind. So when you're in character creation and you're thinking really hard about what to do,
don't worry so much about what class you take or what, you put your ability score. Those are not as important as your race because that's not something that you can currently change. And it sort of makes sense from a lore perspective why this might not be in the final version of the game, right? Like if you make it through half the game as a Githyanki and people treat you a certain way because you're a Githyanki, and then suddenly halfway through the game you're not a Githyanki anymore. You've ticked a bunch of flags that now you untick, and I think that might break some of the way the quests work because there are a lot of things that are tied to your race in this game. So I think if you could change that, you might have some problems. I'm not 100% sure about that, but that just kind of seems to make sense to me. And another reason I bring up respecking is because at Withers, the same NPC, you can take your companion over there and talk to them, and you can respec your companion and change their class if you like. So like, let's say maybe you love Astarion, but you're playing a rogue. You don't need another rogue, but you want to bring him along in your party. You can just change him to something else, like a fighter or a paladin or whatever you want to change him to. So that really gives you the option to tailor your companions around you. So you don't have to just choose your class based on like how it fits into your companions. You can actually change your companions to fit the class that you want to play. Now, there is one negative to this from what I understand, and that's that some of the dialogues will not be present if you change the companion's class. I think some of them are predicated on them being the specific class that they are, so you might miss out on some dialogues. So there is a negative point there that I think may or may not change by launch. I'm not 100% sure. I'll definitely give you this information in our companion guides at launch when I know for sure which way it is or not. But you might want to take that into consideration as well. And also, Withers, you can hire hirelings. There's one of each class currently there. So maybe you murder hoboed all your companions, but now you're deciding, oh man, the game's really hard and I need a companion. What do I do? I can't bring them back from the dead. You can go hire hirelings there as well. Or maybe you want to make like an all-fighter party or something. You can hire a fighter and change some of your companions to a fighter or something like that. So there are hirelings there that you can use that don't have like quest lines, that are just there to kind of fill in your party if for some reason you made a lot of mistakes or you decide that you want to do something a little bit different. And another dimension of the respec, and one of the reasons I think it's absolutely brilliant that you can respec in this game, is multi-classing, right? Because multi-classing is in the full version of the game. And generally speaking, you're not recommended to multi-class in D&D because you can do it incorrectly. And you can actually make your character weaker significantly than if you didn't. For instance, if you hit level 5, as most martial classes, you get a second attack. But if you took like 4 levels of fighter and then 1 level of something else, you miss that extra attack by taking a different class. So you would probably, in most cases, want to get to level 5 as a fighter and then take another level of whatever class you want so you don't miss out on that. But it's really nuanced, right? Because if you're a level 3 fighter, for instance, and then you take another level of another class, you can multi-class just fine because you're not missing out on that extra attack at level 4. But then when you get to level 5, you might want to respec and then go all fighter to get that extra attack. And what that respec does is it allows you to multi-class for parts of the game and change your multi-class and experiment with multi-classing depending on what level you are, because it makes sense in some cases to be multi-classed at certain levels, and it makes sense to not be multi-classed past a certain point. So you can kind of float back and forth between those, which is not something you can typically do in D&D that you'll have the freedom to do in this game. I will obviously be going into multi-classing in its own video and giving you guys some suggestions on, how things work there. But also I'll be touching upon this a lot more in each class guide and how I think you might multi-class them if you're going to do it. And another reason I think respecing lends itself really well to Baldur's Gate 3 is that there are more than double the feats there were in early access to choose from. So players are going to want to mess around and choose some of these. Before it seemed like, ability score improvement was just the way to go in the majority of cases. But now there is a lot to play around with, and the decisions are not quite as black and white. For instance, Savage Attacker has been added to the game, which makes it so that when you attack with a melee weapon, that you roll your damage die twice and you take the higher of the 2 values every time you deal damage with a melee weapon. This is phenomenal for getting maximum damage when you roll, right? Because your average is going to be higher when you are rolling your damage roll. So this is a phenomenal feat for a melee build, and it's going to make their choice a bit harder in terms of like what they want to pick feat-wise. Another really cool one is Warcaster, which gives you advantage on saving throws to maintain your concentration. So this is really great for like a melee build that uses buffs of some kind, maybe like a hybrid build, or maybe like a cleric or paladin that can buff itself. For like a melee build that uses buffs in terms of like what they want to pick feat-wise. Another really cool one is Warcaster, which gives you advantage on saving throws to maintain your concentration. So this is really great for like a melee build that uses buffs of some kind, maybe like a hybrid build, or maybe like a cleric or paladin that can buff itself and then go toe-to-toe with enemies, maybe like a druid, etc.
So if you were ever worried, like, well, I really like buffing, but then what's the point if I run in melee combat and get ranged down and hit by all these enemies? Not going to be able to maintain my concentration. Now you have much, much higher chance of that happening, and that's really fun for those builds. So they're going to have to be, there's people are going to have to make some tough choices about whether they want to do ability score improvement or some of these feats compared to early access, where I think the choice was a lot more black and white. So another big change, and I don't know if this was revealed at Panel from Hell or not, because honestly, that whole thing was a blur. Wolfheart and I were sitting in the audience, watching that and laughing and blushing, and there were some moments in that if you saw that, and I kind of can't remember everything that was shown there. But one thing I'm pretty sure wasn't revealed is the way the tadpole works in the game at live launch now. If you've been playing early access at all, then you know that you can use your tadpole in dialogue conversations with other characters that have tadpoles. Just sort of like telepathically tell them what you want them to do, and you can use it to manipulate characters, throughout the game using your authority, etc. And that is still present in the game, the full version, but instead of like every time you do this and you go back to your camp and you have a dialogue with this mysterious person in your dreams, who, by the way, spoiler, turn your ears away for 5 seconds if you don't want to hear this. This is your warning. This character is called the Guardian, and you will actually meet this character in the real world in Act 2. So you'll learn more about them there. Anyways, back to the important points. That's changed a bit in the full version of the game. In the full version of the game, you don't have these flashbacks that are happening in camp with this character. Now, there are tons of things that happen in camp, and I don't want to go into what all those are, but these are not happening with the use of your tadpole. Instead, what's happening that's a major change is that you're collecting these tadpoles from these individuals as you slay them or interact with them, and you can sort of insert these tadpoles into your head from a new panel that gives you special powers. Before, the more you used your tadpole in conversations and had these dialogues, the more powers you...争いがない世界が訪れますように。くだらないな。じゃはっはくだらないな。くだらないな。じゃは月のように冷たく鋭くはあはあ争いがない世界が訪れますように。くだらないな。はっ皆さん頑張ってください。やっこ
これで良かったのかしら。くだらないな。くだらないな。やくだらないな。はやくだらないな。くだらないな。くだらないな。月のように冷たく鋭く。はあてやこれで良かったのかしら。くだらないな。くだらないな。やくだらないな。月のように冷たく鋭く。はあはあもう帰るとしましょう。くだらないな。や天罰やはやくだらないな。月のように冷たく鋭く。はあはあくだらないな。争いがない世界が訪れますように。やくだらないな。や月のように冷たく鋭く。はあや時間の無駄でしたね。やくだらないな。くだらないな。くだらないな。はや
らないな。月のように冷たく鋭く。はあはあはっ。くだらないな。やっ。くだらないな。はっはっはっ。くだらないな。まあ想定通りです。くだらないな。はっ。天罰。はあ。やっ。月のように冷たく鋭く。はあ。やっ。時間の無駄でしたね。やっ。くだらないな。はっ。やっ。くだらないな。はっ。やっ。私の罪必ず背負っていきます。やっ。くだらないな。はっ。行くぜ。行くぞ。やっ。くだらないな。やっ。行くぜ。えい。月のように冷たく鋭く。はあ。もう帰るとしましょう。くだらないな。はっ。やっ。くだらないな。えい。月のように冷たく鋭く。はあ。やっ。悪は切り捨てるのみ。やっ。くだらないな。はっ。くだらないな。 Hello, my friend. Stay wise and listen.やっ。月のように冷たく鋭く。はあ。やっ。
Doido? Olhei até demais, ó. Tipo isso. É o outro que encontra. É o comi. A semente eu joguei lá na...
やくだらないな。じゃはっくだらないな。ほらよやくだらないな。じゃはっくだらないな。ギリギリだったね。くだらないな。この気持ちが届きますように。やくだらないな。えいえいやえい月のように冷たく鋭くはあはあやや私の罪必ず背負っていきます。やくだらないな。じゃはっ天罰てや月のように冷たく鋭くはあじゃはっ天罰やて悪は切り捨てるのみ。やくだらないな。てやはっ天罰はそれくだらないな。天罰天罰それルーのこと褒めて。くだらないな。じゃはっ天罰
だらないな。月のように冷たく鋭く、はあはあO que foi, Danilo? A gritaria toda aí. Por que ele ia atacar a girafa na seleção? Acendi um incenso, hein? 月のように冷たく鋭く、はあはあ私の罪必ず背負っていきます。やっくだらないな。やっ天罰やっ月のように冷たく鋭く、はあはあもう帰るとしましょう。やっくだらないな。はっ皆さん頑張ってください。てやえいやにゃんや月のように冷たく鋭く、はあてや悪は切り捨てるのみ。やっくだらないな。はっ天罰じゃあね。にゃんやっ月のように冷たく鋭く、はあやっじゃあね。やっやっくだらないな。やっはっはあ
だらないな。天罰キャキャや月のように冷たく鋭くはあてやはっ天罰キャはあ天罰キャやくだらないな。キャッはっはっへいえいやや月のように冷たく鋭くはあてや悪は切り捨てるのみやくだらないな。ははっくだらないな。天罰Ah, voltei. Ai, velho. Tá, casa, tá aí, filho? Tô. Como é que tá, mano? De boa? Paz. Fazendo as diárias do Dark Knight. Eu tô aqui fazendo a do Almute. Bastante mais tarde. Não, do Brown Dust eu já. Do Brown Dust eu já. Mano, tava vendo aqui uns vídeos. Tava vendo aqui uns vídeos do BG3, né? Saíram hoje e tal. Os caras estão podendo liberar algumas coisas já, sabe? Já tá liberando o quê? Algumas coisas e tal, Fraga. Mano, vai ter skill tree do Tadpole, Fraga, daquela larva do tio lá, cara. What? É, cara. Olha minha tela aí. Peraí. Peraí que eu tô assistindo o American Got Talent. That gives you special powers. É outro vídeo mesmo. Só que você vai aumentar o level dessa parada, dessa skill tree, quanto mais você conseguir absorver as larvas, Fraga. Então você pode, assim, matar os caras da Tadpole, Fraga. Os NPCs, Fraga. Só que você vai virando o tio, né, cara? Before, the more you use your Tá vendo? Que larva? A larva que injetaram na sua cabeça? Cabeça, viado. Só que quanto mais você colocar, ela, mais você avança na skill tree. Fraga, exato, pra alimentar, fi. Com outras larvas, Fraga. Tá crescendo a parada. Como o bicho fica cheio de olho, velho. Que doido. Não, calma. Vai vendo aí. But now you can choose the powers that you want. And there's some doozies in there too. For instance, being able to roll your attack die twice. Olha isso, cara. Olha a skill tree, cara. Você tá vendo daqui a pouco agora. Olha a skill tree, mano. Ih, mané. Já tô até vendo que o Apela vai querer fazer essa porra. Character you attack for the first. Essa Apela veio. Ó, uma das paradas. Você dá charme num cara que ataca você. That's pretty. Olha a outra. Quando você der um ataque roll, que atacar um cara, você pode trocar a parada que você deu de ataque seu por critical hit, cara. Que isso, cara? Huge. Or once per rest, turning your regular attack into a critical strike by using your reaction. Não todas. There are a lot of. Olha isso aí. Heal.
Cara, heala, cara. Você pode healar ou fazer você ficar invulnerável a todo dano naquele turno. Different things that you can gain. Yeah. Shield. Conjura um shield ao seu redor, garantindo que 10 hit points a mais. Caralho, mano. And it's kind of like, for better or worse, it's kind of like a passive. Ability Drain. Uma vez por turno você pode fazer um ataque, uma rolagem de ataque, pra reduzir o ataque do cara de habilidade até 1. It's a skill tree. It's not exactly a skill tree. I don't know exactly how to describe it to you guys. But just imagine like an inner ring of passive and active skills that then as you put points into, you can expand into an outer ring. And then as you put points into those, then you can select, you know, even more from the outer ring in each kind of quadrant. So like if you're kind of going in the northwest quadrant, if you keep progressing that way, you'll be able to select ones on outer and outer rings. But if you're not going that way, then you won't. Like, you'll only be able to select the kind of direction, general direction you're going outer. Você joga larva na sua cabeça, cara. More abilities to use and allows you further character customization of the game. And I actually talked to Larian kind of like about why this was implemented this way. And they simply told me that it was to add more character progression to your character because, you know, as you're progressing through the game, you get these level ups slower and slower, and they still wanted you to feel like your character was growing. So those are really the main things when it comes to your character progression in the game and like the way your character will develop, and it's changed a bit since early access. But I will say that from playing early access, I did not think itemization would have such a Qual big... mago de AOE, que bate AOE, você tá usando? Mago de AOE? Eu não uso nenhum. Não usa nenhum? Nenhum. Mas eu usava no passado a Eiafiala. Qual? Eiafiala. É a S dos maguinhos lá. Ela tem uma ult de ataque que ela bate em geral ao redor, fraga. Porque eu fiquei puto com a ult da Guintano, cara, da Guitano. Ela bate pra caralho em área e depois fica 15 segundos com o cu na mão sem fazer nada. Aí, porra, aí não dá. Aí não dá. Isso é skill level 2 dela, né? Eu voltei a usar level 1 por causa disso. Mas você pegou um cara que faz isso, que dá ataque em área. Eu acho. O Relagu? Não, o Relagu é... Ah, não confundi ele com outro cara. O Relagu é guarde. O que a confiança do chá influencia? Você ganha status por um tempo, Fraga? Quanto mais level de confiança você tem, mais você ganha no status. Eu gostei da Saria, viu? Saria. É o tanque que heala. Ah, tá. Gostei dela. Porra, ela é um dos melhores tanques do jogo. Com ela você não precisa nem ter heal, Fraga, porque basicamente ela heala. Não, ela é a Pinance, filho. Que isso? Todas as skills da Sarah são boas, Fraga. Eu usava 2. Mas o maior heal, tipo assim, é 1. 1 é o maior heal. O 2 é mais cômodo, Fraga. Só que a 3 dela, você ignora o dano mágico, velho. Então se tiver alguma fase que você estiver tomando dano mágico pra caralho, você bota o skill 3 dela, é tipo uma ult, Fraga. Você viu esse negócio aqui? Falei, né, que o multiclasse agora, as classes você não... As raças, você não tem necessidade de
Então, Falei, você né? comentou, mas eu meio que não Status. entendi. Tipo assim, as raças não vão dar status mais, sabe? Qualquer um você pode escolher qualquer Não, mas, raça. por exemplo, o elfo ainda vai ter aquela ancestralidade Sim. numérica dele. Sim. Eu tô falando só status, tipo assim, força, blá blá blá, sabe? Todos vão ter aquele mais 2 em bônus alguma a coisa mais. e um coisa. Bônus a mais. Então você pode pegar qualquer raça e escolher qual bônus você vai colocar. Isso que você tá Exato. falando. Exato. Hello and welcome. This is Roofamonger, my friends. EVO 2023 is right around the corner, early August, the biggest fighting game tournament of the year, and we got some big EVO news. EVO has just shattered attendance records, and in a very, very big way. Now, maybe you're unaware, but there is this little indie title called Street Fighter 6 that launched this year, not too long ago. And it's very much behind the bulk of these numbers, although the numbers are very impressive across the board. So, well, let's just go right into it and let's show you those stats. Numbers tell a pretty good tale, and here we have Street Fighter 6 with over 7,000 entrants for EVO 2023, and that is absolutely ridiculous. For reference, the previous entrance title was in 2016, and that was Street Fighter V, the launch year for Street Fighter V, and the numbers for that were just a little over 5,000, specifically 5,107. And actually, speaking of the number 5,000, we had about 5,000 total entrants across all games for EVO 2022, so last year. And now, well, suffice it to say, the number is quite a bit bigger. According to the official stats EVO themselves has put out, between all the games, we have over 9,000, yes, cue the meme. Cara, isso é um plugin que você fica usando que aparece pequenininho no YouTube aí do lado? For EVO Não, automático. and that's O Opera. very, very impressive. Now, sure enough, realistically, O a lot of these big Opera numbers is on X, the né? back of Street Fighter 6, and deservedly Não uso so. Opera, não. Street Fighter 6 is definitely here Cara, in o a Opera very, melhor. very big way. But Street Fighter 6 isn't the only surprising numbers. You may notice here, Guilty Gear Strive at number 2, coming in at a very impressive 2,481. This is actually more people than last year. I dug up the numbers from last year, and for Guilty Gear Strive last year was 2,161. It's not unheard of, but it is very rare for the year-over-year numbers to grow in terms of attendance, especially at a big tournament like EVO, yet Guilty Gear Strive has indeed done exactly that. Not only that, it just set the franchise record for Guilty Gear at EVO. So yeah, big numbers across the board. And you know what? Let's just talk the numbers for a second here. Tekken 7 also up a few hundred people from last year, from EVO 2022. Marvel 3 also set the attendance record for Marvel games now this year in 2023, the year of our Lord 2023. Marvel is the most popular it's ever been at EVO. How crazy is that? Marvel counts as like a retro game now, basically. I know that sounds crazy, right? But it really does. And now, in 2023, it set its all-time franchise record at EVO. So, that's great. And the numbers are just good mostly across the board here. Dragon Ball also did better than last year. And, you know, if you want to play the game, offline's the way to do it, because we still don't have that rollback netcode patch, do we? KOF 15 coming in at auspicious 666 entrants. And Melty, over 500, and Mortal Kombat, it's the lowest on the list here. Combination of MK1's just kind of around the corner, so no one wants to play MK11, I guess. And, of course, NRS pulling the plug on MK11 early, years ago now, too, didn't really do it much favors competitively. Also, EVO provided us some interesting statistics as far as countries go. So overall, 71 countries around the world will be represented at EVO 2023, and that's up from 60 last year, so more people are attending.
And we also have here the most entered games by country. So we can see here a bunch of countries, USA not included. But you can see here, Street Fighter 6 is definitely the reason why a lot of folks are showing up here. And also Guilty Gear Strive getting a lot of representation. I do want to say props to Brazil for repping Mortal Kombat 11. And props to Spain for being the biggest Melty Blood fans out there, apparently. So suffice it to say, EVO this year is going to be a very big deal. Expect world-class gameplay, tons of fantastic matches, and of course, EVO being EVO, probably more than a few announcements. Like, say, Haki for Street Fighter 6, since we've already seen Rashid. Guilty Gear Strive, in case you haven't thought it through too much about the timeline, we're about due for Season 3, which we do know is coming. Some Mortal Kombat 1 trailers, makes sense to me. Some Tekken 8 character reveals, probably. SNK's got a few pots on the stove, as it were, so probably a few things out of SNK, hopefully anyways. Dragon Ball FighterZ rollback netcode announcement? Honestly, at this point, I don't know about getting your hopes up on that. Same thing, Marvel vs. Capcom 4. It's nice to dream, but don't go too crazy. But still, there's going to be a lot of stuff over the course of EVO Weekend. É legal você vir diariamente no tutorial. Nesse bar aqui do tutorial e roubar a mulherzinha pra cá. Não, roubar a mulherzinha. Roubar? É essa aqui, ó, Roxana. Por que roubar ela? Porque ela tem a única que consegue dropar essas aqui, ó. Estrelinha, fractal, slim, refine e powder, cara. Olha! Sorry if that sounds a little salty, but yeah, don't be afraid to come say hi, you know, want to shake hands or whatever. A única do jogo. Só ela tem esse NPC que é assim. I'm certainly not hard to pick out in a crowd, so don't be afraid just to stop on by and say hi. That all said, EVO 2023 is certainly going to be one for the history books. I can pretty much guarantee that. Se eu tiver tryhard, sem nada pra fazer. And all that said, well, that's about it. E no capítulo 1 e 2, e roubar a galera com os dois de cima, fraga. Eu, como na minha loja eu mantenho padrão, o nhoque de rabada era o maior sucesso. Só que eu vi que na ponta do lápis não dá mais. Eu posso repassar um pouquinho pro cliente. Chegou uma hora que eu ia ter que dobrar e triplicar o preço do nhoque. Tira do cardápio. Você tem uma loja só, irmão? Eu tinha duas, agora tenho uma. Onde é? Eu tinha uma no Leblon e a minha lá na Barra, que fez 10 anos agora. Mas essa é de qual cartucho, essa menina aí? Como é que é o nome da loja lá? Do tutorial. É o cartucho lá de baixo. Como é que você foi parar nessa, André? Pô, cara, eu sou um é do tutorial que dá que é pra roubar a menina? Dentro do barzinho lá. Não, porque eu morava... Eu lembro ser DJ, a gente botava... Que é a meme, né? Vamos reviver? Não, reviver. Faz ó. Vamos. Não, aqui, ó. Bota o fone e toma um cigarro, vai, por favor. Mas você vai comigo? a foto dele. Aqui, ó. Põe aí. Mas tem a foto aí? Tem aí, Alpizeira, o Zac. Vamos junto. Vamos lá. Aquilo é maravilhoso. A galera vai fazer uns cortes com o DJ. Vai, não, eu acho que o fone tava de um lado só, não é? Aqui, ó, eu acho que de um lado só. Não, aqui, ó. Então, era aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Aí. Maravilhoso. Vamos fazer uma posada pra lá nós dois, cadê? Isso é maravilhoso. E tocando pra caralho. E tu sabe, cigarrão. E tu sabe que nessa época, quando saiu o meme, André, fizeram para sua de funk e tal. Aí só uma Teresa ficou chateada. Eu falei, chateado, tô falando de tá ótimo. Só que eu tava tocando house, que eu sou do house. Só que o cara que fez, ele arrebentou no tipo de montagem, entendeu? Porque fico parecendo que eu tava tocando aquilo ali mesmo. E aí vem essas coisas, por exemplo. Isso tem, sei lá, isso deve ter uns 12, 13 anos esse meme. A gente chegou nesse assunto por causa de que mesmo que eu ia falar. Olha que do caralho, velho. Rapaz, Raquel, se meu óculos sumiu, sabia, menina? Também a cara diminuindo, no cabelo ele vai cair. Vai ficar preso, o fone estileiro, ó. Isso é um vermelho. E pitava o tempo inteiro. Pitava pra caralho. Pitava e tocava. Foi uma época muito boa. Barra tá assistindo? Gordinho. Mas vou te falar. É que a gente não pode mentir também. Você era feliz, eu era feliz, mas eu tinha meus momentos de dores na minha casinha sozinho, eu tinha minhas dores. Mas eu tinha que me defender. E no texto era difícil alguém me derrubar. Então alguém me dava uma zoada, eu tinha um texto melhor, mas às vezes dava uma doidinha. Só que eu tentava mostrar que estava tudo bem até um certo limite, estava. Só que assim,
eu sabia que eu não tinha, pô, os caras queriam estar mais magro, sarado, não vou na praia, tô com vergonha. Eu comecei a entender que era uma coisa muito mais preocupação minha comigo de estar assim do que as pessoas me zoarem assim, porque eu sempre fui um cara, eu tipo com 150 quilos azarava, ia pra cima. Se tivesse, meu irmão, ia pra tivesse cima. vendo amigos, não tinha conversa. E eu via, esse cara que gordinho abusado, meu irmão. Eu falei, ó, eu vou te falar uma coisa, nem me pega, se tu me pegar, tu vai ter que assumir um gordinho desse estilo aqui, porque não vem pra cima que vai pra cima. Só que era uma defesa minha. Sim. Né? Mas eu vejo as pessoas, porque eu cheguei nesse assunto porque a gente fala esse negócio de bariátrica, você não pode normalizar, acho que a pessoa tem que se cuidar. Porque romantizar. Mas eu tenho que saber que tem gente que precisa de ajuda. Então, qual é você procurar um psiquiatra, a minha doutora Ana Beatriz, que ela até tem um podcast. Porra, ela é boa, ela veio aqui. A doutora é minha... Ela é top demais. Ela é minha, tipo, chamar de mãe 2, assim, que virou médico, virou amiga. É ruim isso, né? Ou não? Não, vou te falar, às vezes eu vou falar, ela não quero conversar, vou lá só trocar ideia com ela. Porque ela me conhece, acho que bem, né, cabeça? Ela viu várias fases minhas de engordar, de fumar cigarro, de beber muito. E a gente fala meio que a mesma linguagem, porque a gente tem filosofias sobre a vida, ela ama cachorro, né? E ela é uma pessoa muito bacana. Então, assim, ela me ajudou nesse processo. E você quer operar, não é você que vai decidir se você vai operar. Mas se você quiser radar, é legal estar falando. Daqui a um ano, vamos. Você pode ir em todos os NPCs da primeira e segunda fita, Fraga, e roubar eles com a menininha do cara do meio e a menininha de cima, Fraga. Você tem que se cuidar. Mas se você quiser ter radar, né? Tá gorda, não dá cabeça. Eu agora comecei a cozinhar em casa no meu canal, 4 meses igual. Mas esse negócio da estrela aí... Aí outro dia a mulher botou... Você já percebeu que você deu uma engordadinha. Não, mas o ideal é só dar uma olhadinha lá do tutorial, Fraga. Não tem olho pra reparar isso no canal, vou bloquear você que é menos um, porque eu não tô enchendo meu saco. Realmente eu já ficava tristinho. Caguei. E eu mesmo falei. Outro dia eu postei um negócio, falei, gente, eu tô sentindo que minha pancinha tá maior, depois que eu comecei a cozinhar, que eu tô dando uma engordadinha. Ou seja, me liguei um alertinha. Daqui a pouco eu vou emagrecer esses 7. Mas isso é um problema meu. Que eu ouço bem a piada dos outros, tanto que depois até desbloqueei a moça. E ela vai pedir desculpa no inbox, acabou com o amigo dela, entendeu? Mas não é todo mundo que consegue sentir essa dor sozinho. Aí você fala com um cara que é meio gordinho, pô, tá meio perdido, tá marcando as tetas na blusa, hein? Olha aí a benta. Sabe que não tá aparecendo, eu tô ficando atrás aqui, não tá aparecendo. O quê? Pra roubar. Como assim? É porque você tem que conversar com o NPC e roubar ele? Você fala com ele uma vez, aí aparece na esquerda os caras que pode roubar, Fraga. Cadê essa porra dessa... Tá dentro do bar. Não, cadê o bar? Não tô achando o bar. Mas só tem um lugar só no primeiro tutorial que tem pra você entrar. Então, tem uma lua lá, é lá? Pô. Os outros são tipo uma caneca. Saiu o trailer, o tão esperado ou não trailer do FIFA 24, né? Que é o UFC 24 ou EA. É uma vez só que dá pra roubar ou dá pra roubar as 3 vezes? Eu tenho 3 ladrão aqui. Pode ser com os 3. Boa noite, amigos do Canelada. Noite de alívio, pelo menos pro torcedor corintiano. O Corinthians vence o Universitário do Peru. O fraco Universitário do Peru em casa por 1-0. E qual a outra coisa que você falou? Roubar? Com um time reserva. Vamos só roubar com os 3 lá. E se você tiver com o saco, você rouba o primeiro e o segundo cartucho inteiro, Fraga. É aquilo que a gente falava. Com os 2 de cima. Pro Corinthians não vai mas aí é trerradão pra caralho. Claro, não vai utilizar titulares na maioria dos jogos. Vai poupar o time porque o foco dele é o Brasileirão. O Vanderlei quer focar no Brasileirão, ainda tem porque esse primeiro e segundo cartucho tem os mágicos pra poder fazer equipamento, Fraga. Inclusive tem o 200 mas é muito apostados com o Piperno, que nessa mesa está.
Eu apostei que passa o Corinthians. Ele apostou que passa o América. Eu acho que eu vou ganhar essa apostinha. Agora, é válido pra gente ver alguns garotos. O Corinthians jogou bem? Não. Jogo ruim? Sim. O Universitário quase empatou no final do jogo. Perdeu uma chance claríssima que só não fez porque o time é muito ruim. Mas você vê aí um garoto como o Felipe Augusto fazendo um belo gol, ganhando moral, a garotada ganhando espaço. Eu já dou boa noite aqui para Fábio Piperno, Zé Manuel, Bruninho Prado também tá chegando, Fausto Favara. Agora o Piperno, jogo ruim até que você vê, que jogo chato, mas tem um lado positivo, né, Piperno? Ver se essa garotada vai ganhando espaço no Corinthians, que muita gente, quando quer criticar, fala que é um elenco velho. Que é? Boa noite, Pilhado. Boa noite aos colegas, a nossa audiência. Para falar em, assim, português, claro, jogo broxante, né? Pelo amor de Deus. Agora, antes de entrar no detalhe do jogo, eu só vou lembrar aqui a nossa audiência que como a gente faz caridade para você, porque olha a canja que eu tô te dando, né? Eu te provoquei para uma aposta de um duelo do Corinthians contra o último colocado do Brasileiro. Canja que você tá me dando, você é muito cara de pau. Você achou sim que o América Mineiro ia passar. Você falou, o América é melhor que o Corinthians. Você falou e você sabe. Nossa. Não vem me dizer que você quis fazer caridade, que eu te conheço. A América é melhor que o Corinthians. Puta que pariu. Se você apostou é porque você sabe, você acha que o América Mineiro vai passar. E aí você viu que o resultado lá foi injusto. Corinthians mereceu ganhar lá em Minas. Mereceu. E agora já tá com medo do jogo de volta. Eu não tô com medo do jogo de volta, mas por que mereceu ganhar? O Corinthians jogou bem esse jogo. Contra o América Mineiro jogou bem. Perdeu muita chance. Então, perdeu porque é de uma ruindade danada na hora de resolver a parada, né? Ah, mas o América Mineiro também. Então, os dois são ruins. Esse que é o negócio. É por isso que quando saiu o sorteio, o senhor chegou e falou assim, o Corinthians pegou o adversário dos sonhos da Copa do Brasil. Mas Aí eu sempre achei o melhor adversário o América Mineiro e depois eu achei o Bahia. Não, mas quando você disse Sempre falei. E quando você falou, porque o Corinthians pegou o adversário dos sonhos, eu falei, o América também. Ué, o outro time ruim é o Corinthians. O equivalente ao Bahia, ok. Mas o fato é que hoje, ok, foi um jogo para cumprir tabela, o Corinthians corretamente, aí nós temos que elogiar o Corinthians, tomou a decisão correta de deixar essa repescagem sul-americana de lado. Claro que se passar melhor, ganha um troco, uma cota a mais. Hoje o estádio estava cheio, isso também deixa um cacau lá no fundo para pagar a conta lá do estádio. Só que o mais importante era preservar o time para aquilo que de fato vale, que é a Copa do Brasil. Se o Corinthians passar pelo América, o Corinthians vai, primeiro, jogar uma semifinal de uma competição extremamente importante. Segundo, o Corinthians vai jogar uma semifinal de uma competição muito importante contra São Paulo ou Palmeiras. Só por isso já terá valido a pena. Agora, a gente fala, né, Zé, do Vanderlei Luxemburgo, que o aproveitamento dele é ruim. Só que ele chega também num Corinthians que já muito desgastado, já muito pressionado. O Luxemburgo fez, inclusive, um desabafo depois do último jogo, porque antes do jogo o Gil sofreu ataques no hotel, verbais, né? Foi chamado de vagabundo, disseram que ele estava roubando o Corinthians, que ele tinha que ir embora, chamaram de ex-jogador. E o Vanderlei chegou num momento de muita pressão, inclusive a gente lembra. Depois do primeiro jogo dele à frente do Corinthians, teve manifestação, ele pediu 10 jogos para mostrar o trabalho dele. Tudo bem, já passaram mais de 10 jogos e o time é ruim, joga mal. Mas é complicado jogar com toda essa pressão que está vivendo o Corinthians hoje? Isso pode interferir ou não? Já está ruim há muito tempo e não é desculpa. Não, o detalhe é o seguinte, o Corinthians, ele vem bagunçado já há algum tempo. E desde o começo do ano, as decisões foram todas equivocadas por parte da direção do Corinthians. Tudo que foi planejado para esse ano, se houve algum planejamento, foi errado. Não foi nada certo. Luxemburgo chegou para consertar, para desmontar um carro e montar de novo de forma correta. Tava tudo arremendado, peça fora do lugar, o pneu tava em cima, no capô, o capô tava no lugar do pneu, sei lá, tava tudo errado.
E assim, não é fácil. O Corinthians tinha um time no começo do ano, antes da bola rolar, você olhava no papel, ó quantos jogadores de nome tem o Corinthians. Mas chegaram na hora que a bola rolava, ninguém fazia nada. O Gil, eu sou totalmente contra o que fizeram com ele, ir lá no local da concentração para atacar o cara. Mas o Gil não estava jogando nada por muito tempo. Melhorou nos últimos jogos, porque o time começa a ser arrumado, a ser consertado. Então, o Vanderlei Luxemburgo começou a buscar lá nos meninos também para deixar os medalhões ali meio de lado, para que eles se recuperassem nos treinamentos. Quem se recuperar volta para o time, quem não se recuperar perde vaga para os meninos. Além disso, você pode achar um outro garoto com capacidade, como apareceu esse Gabriel, esse volante que mandou muito bem contra o Atlético Mineiro, demonstrando também muita personalidade. O Moscardo. Eu chamei de Gabriel porque é mais fácil, né? Sim. Então, o Gabriel que era Salles, né? Mudaram para Moscardo, né? Moscardo. Salles era mais fácil também, né? Gabriel Fala pra ele aí. Moscardo Salles. Então, para ninguém achar ruim, vamos falar logo o nome inteiro do menino, né? Mas você já vê o Guilherme Biro, é uma realidade aí para ser utilizado. Não precisa ser titular absoluto, mas é importante já por ali, que é muito utilizado. O menino Felipe Augusto aí, que tem feito muitos gols na base, fez um gol importante hoje, garantiu a vitória do time por 1-0. O Watson, a gente já sabe do potencial dele e como é um jogador bastante útil. Lá na zaga, o Murilo e também o Caetano, jogadores que são bem utilizados. O Murilo já está mais firme, né? O Murilo já é praticamente um titular. Nessa mexida, para sair. Nessa mexida toda que o Luxemburgo fez, colocou o Corinthians dentre os times com mais jogadores da base sendo utilizados no Campeonato Brasileiro. Aliás, os 3 paulistas, né? São Paulo também tá assim, o Palmeiras, mas o Corinthians tá lá na frente. É quem mais utiliza a base, por necessidade. Não é porque, vamos usar a base, que nossa base... Não tinha, teve que se socorrer com os meninos. Às vezes funciona, a gente viu na história que funcionou. Mas assim, se a cobrança do jeito que é complicado para os meninos, né? Não é para brigar por título, mas eu acho que o Luxemburgo, pelas últimas 2 vitórias, e só ganhando que você consegue ter a sequência, ele merece uma oportunidade de tentar mostrar o que ele sabe aí. E a gente sabe que ele já fez muito pelo futebol brasileiro, né? Pelo próprio Corinthians. Então vamos aguardar para ver o que o Luxemburgo nada de ficar pedindo cabeça, dê tempo a ele que ele tem chance de consertar alguma coisa. Agora, Bruninho, o Corinthians titular joga mal, o Corinthians reserva joga mal. É isso. É um festival de jogo ruim do Corinthians. É bom. É bom pro Corinthians revelar garotos. A gente estava falando aqui, a gente falou do Felipe Augusto, Moscardo também. O Vanderlei Luxemburgo já deixou claro. Isso é bom também. O Vanderlei Luxemburgo, ele ser honesto com o torcedor. Falar, Sul-Americana, saiba que vai ser plano C do Corinthians. A gente quer o brasileiro, melhorar, sair ali da zona do rebaixamento. A gente quer ir bem na Copa do Brasil, se der. Corinthians, ano passado, chegou numa final. Chegou a ser melhor do que o Flamengo no segundo tempo da final, mas não ganhou o jogo, perdeu nos pênaltis. E Sul-Americana é aquilo. Se der alguma coisa, deu. É importante essa sinceridade do Luxemburgo com a torcida. E o que falar do jogo, né? Você que estava comentando a partida, Bruno. Ele tem que ser sincero mesmo para não criar expectativas. O Corinthians tem como prioridade sair lá de baixo do Campeonato Brasileiro, respirar, ficar tranquilo na competição nacional. Na Copa do Brasil, se ele passar pelo América no sábado, ele está numa semifinal e a semifinal... Passando o Corinthians será um clássico, né? Um clássico paulista, ou contra o São Paulo ou contra o Palmeiras. E no clássico você pode brigar, você pode conseguir alguma coisa. Então o Corinthians tem a Copa do Brasil aí com menos jogos para uma eventual conquista, uma eventual decisão. E na Sul-Americana é uma competição que, com esse time que jogou hoje, dá para ele seguir, pelo menos nesse duelo com o Universitário. Se ele passar, ele ainda estará nas 8º de final, que seria contra o News Old Boys, que já é um adversário mais forte, mas ainda tem muita coisa. E depois pode inverter, a Sul-Americana pode virar prioridade se o time não estiver na Copa do Brasil, se estiver tranquilo no Brasileiro, mas acho que no momento ele acerta e acaba dando oportunidade para os garotos jogarem, para os garotos firmarem, para eles serem opções mais seguras. O próprio Felipe fez o gol hoje, é um centroavante que também já marcou contra o Liverpool do Uruguai. O Zé citou, o Gabriel Moscardo, ele virou titular por causa daquele jogo com o Liverpool lá, que já era praticamente o jogo de Sul-Americana, porque os dois já estavam eliminados, eles brigavam pela vaga na Sul-Americana. Então o Corinthians, pela necessidade financeira, pelas carências no elenco,
esses meninos podem ajudar. Mas hoje quem mais uma vez resolveu foi o Renato Augusto. É um jogador que não dá para contar com ele sempre, mas hoje foi ele que fez a diferença. Que o Universitário teve um expulso, mas não parecia, quando parecia a mesma coisa. 11 É isso que eu falo, o Corinthians não conseguiu ser superior nem com a mais contra um time fraquíssimo. Sim, realmente foi isso. O Corinthians não fez o gol porque teve um expulso, e aí o Corinthians sufocou o adversário. Não teve sufoco nenhum. O goleiro do Universitário não fez nenhuma defesa difícil. Pelo contrário, o Universitário teve uma chance no final do jogo. Que foi a única, né? Cara a cara, mas foi cara a cara. Aliás, foi o único chute no gol, né? Foi o único chute no gol do Carlos Miguel outra vez apareceu bem. Aliás, é bom esse goleiro. Muito bom. Sempre que ele jogou bem. O Cássio hoje é o titular, claro, é um ídolo do clube, mas já é um goleiro veterano. O Carlos Miguel é um cara pro Corinthians manter ali. Tem que idade? O Carlos Miguel, acho que ele tem, depois eu olho direitinho, mas 23, 24, por aí. Mas é um goleiro que pode, assim, depois que o Cássio parar, se ele permanecer ali no Corinthians, é um cara que parece pronto para assumir. Na época o futebol estava meio 24 anos, 24. Quase não tinha jogo por causa da pandemia. Eu lembro que eu fui escalado, eu e o Flávio Prado, pra gente fazer um jogo da Tombense contra o Atlético Mineiro. Era do Boa Esporte. Ele era do Boa Esporte. Então, Boa Esporte e Atlético Mineiro. Ele estava emprestado pelo Internacional, se não me engano, para o time mineiro lá. E ele era grandão e pegou muito. Eu falei, Flávio, é um goleiro bom, rapaz. Esse tamanhão, 2 metros, não sei quanto, e rápido, ágil, e pegou tudo. E novo. Aí comenta, goleiro olha um cara novo. Aí rodou, ele apareceu no Corinthians. O Corinthians conseguiu enxergar ele. Agora, ô Fausto Pavara, primeiro mandar um abraço aí pro Joãozinho, pro PP, pro Serginho que estão assistindo aí. Maguila? Maguilaço aí. Não, aí é amigo meu, tô nem ganhando Miguel nenhum aí. Não, Maguila é braço só. Ah, é? Agora, ô Fausto Pavara, essa situação, né, que a gente fala do Corinthians. Que é o Joãozinho mesmo? O Corinthians, o Joãozinho do Pedro. Grande João. Ó, posse de bola, 67%, 33%. Aí você vê, finalizações, 5-1. Quando você vê o número de finalizações, é que você vê que o jogo foi ruim, demais. Você ter 5 finalizações para um lado e 1 para o outro. E detalhe, eu quero saber quantas no gol. Né? Deve ter sido essa do Universitário. Não, 5-1 no gol. Que tiriço, que churume de jogo. Sei lá, 6, assim, uma coisa Então assim. foram 5 no gol contra 1. Agora, jogo feio, mas é aquilo, o que importa é ganhar, principalmente com o time reserva, porque tem isso também. Fala que não tá ligando pra Sul-Americana, não tá ligando, mas se começar a chegar nas finais, vai virar um título importante. Mas isso é engraçado, pilhado, porque o Luxemburgo tá falando que não tá dando bola pra Sul-Americana e aos trancos e barrancos. Como foi esse gol do Corinthians aí? Porque o Renato Augusto é tão diferente que a gente fala assim, olha, a bola foi aos trancos e barrancos pro Felipe, né? Mas a primeira jogada dele ele meteu uma caneta. Antes de tropeçar e a bola ir pro meio ali, ele meteu uma caneta. O Renato Augusto é muito diferente. Essa história de você, olha, não é prioridade, é óbvio, todo mundo sabe que não é prioridade. É prioridade, infelizmente, do Corinthians, é fugir de zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas também, se for passando, os caras vão sim passar a priorizar um torneio como esse. Para o Corinthians seria importante uma Sul-Americana, né? Se livrando um pouquinho de Campeonato Brasileiro. O Bruno falou a respeito disso hoje no Bate-Ponto. É óbvio que se livrar um pouquinho no Campeonato Brasileiro, dessa zona de rebaixamento, dessa situação complicada que o Corinthians está vivendo, o Corinthians vai poder optar, se estiver seguindo numa Sul-Americana e numa Copa do Brasil, qual competição ele vai priorizar, né? Agora, é um time fraco, né? Esse time reserva do Corinthians é um time bem limitado. O Juliano é um jogador que é uma grande frustração, porque não jogou absolutamente nada no Corinthians até agora, né? Esse Carlos Miguel não é de hoje, o Carlos Miguel é um goleiro muito bom, muito bom. Toda vez que ele teve que substituir o Cássio, ele substituiu a altura, né? Um goleiro seguro, um goleiro grandalhão. Ele lembra, óbvio, devido às proporções, tá? Nenhum tipo de comparação. O Dida, ele lembra o Dida. Ele é muito novo, ele tem 24 anos, gente. É um goleiro que tá tão difícil da gente ver um goleiro que entra com tanta firmeza assim, novo. E ele é um cara importante, porque o prazo do Cássio uma hora vai chegar ao fim, apesar que o Cássio passa o tempo e parece que ele melhora, né? Mas a vitória é que vale. Vitória importante no time do Corinthians. Atuação horrorosa. Primeiro tempo olhava pro Bruno, o Bruno olhava pra mim e a gente falava assim, o tempo não tá passando. E não passava mesmo o tempo. Não passava. É aquele jogo que é interminável, né? E é isso. Eu acho que o Corinthians vai se classificar.
Só não dá bobeira lá, mas esse time é muito fraco, esse Universitário é muito fraco. Então a chance do Corinthians se classificar é grande e é importante que o Corinthians passe para a próxima fase. Tá de boa. Oi. Vem cá. O papai tá te chamando. Vem cá. Vem. Vem, Henrique. Vem cá. Você quer cola ou não quer? Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense hoje, mais uma vez no mata-mata. Como eu disse aqui, o retrospecto recente não é ruim na Arena da Baixada. Dos últimos 8 jogos, 3 vitórias para o Flamengo, 3 para o Atlético Paranaense e 2 empates. O que esperar, Mauro, do Flamengo de hoje? Porque o Flamengo é aquilo. Às vezes ele vem jogando muito bem, daqui a pouco cai de rendimento. Quando usa uma escalação, joga bem. Quando usa outra escalação, joga mal, como foi o primeiro tempo e o segundo da última partida. O que esperar do Flamengo de hoje? E outra, como gosta de falar o Vamp, que não está aqui com a gente hoje, é cavalaria. Qual a cavalaria que você espera do Flamengo para o jogo de hoje, já que a gente sempre diz que o São Paulo não tem um time titular, e o que esperar para essa partida do time do São Paulo? Assim, eu acho que ele vai, sempre o palpite, né, que é bem imprevisível o São Paulo, mas eu acho que ele hoje vai escalar o Pedro, acho que o Gabigol fica no banco, está voltando de lesão, deve manter a zaga, ele não tem o Fabrício Bruno para domingo contra o Fluminense, então acho que o Davi Luiz vai formar a dupla com o Fabrício Bruno hoje, e para domingo ele deve preparar o Léo Pereira. E o Gabigol para domingo também, talvez entre durante o jogo e tal. Não acredito que o Alan comece, acho que ele vai voltar o Pulga, que não jogou contra o Palmeiras suspenso. Eu acredito que jogue Pulga, Vitor Hugo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e um atacante. Um time para ficar mais com a bola, tirar a velocidade do jogo, que o que gosta do Atlético sempre é um jogo muito acelerado no seu estádio, e o Flamengo está em vantagem. Imagino que ele comece assim, e deixe o Luiz Araújo, o Cebolinha, esses jogadores mais como opção de velocidade para outro momento da partida. É exemplo do que aconteceu no sábado, que ele começou com uma estratégia para tentar mudar durante, e mudou de fato, né, em momentos diferentes do jogo. O Atlético certamente vai fazer uma pressão forte, não sei se nos primeiros minutos ou se vai esperar um pouco, aguardar, observar o comportamento do seu adversário. E de fato, o retrospecto não é ruim. O Flamengo nos últimos 8 jogos ganhou metade não, 3, assim como o Atlético, 2 empates. O último jogo também lá em Curitiba não foi ruim. O Flamengo estava jogando bem, vencia por 1-0, uma falha grave do Santos, uma saída de gol, saiu o primeiro gol do Atlético. E o segundo gol, um daqueles gols assim que... Agora tem a central do apito da CBF. Já assistiram? Sim. Aonde que a gente vê? Olha só, a Globo acabou com a central do apito. A CBF não se conformou e criou a central do apito do B, da CBF. Da CBF, não do B, é da CBF. Porque toda semana agora o CNM aparece. Ontem ele apareceu com o outro lá, o Bassols, Félix Bassols. E eles decretaram que não houve pênalti no Everton Ribeiro. Nem o Piperno. Não conseguiu, foi frouxo, foi frouxo. Ah, ele mudou? Não. Mudou. Ele refletiu. O Piperno é um cara de bom senso, ele refletiu. Não, mas mudou, porque ele estava firme. Ele viu 1000 vezes. Ele foi assistir em casa com calma, tomando uma cervejinha. Ele falou, a cervejinha faz bem pro cara estar acalmado e tal, sair da pressão. Mas ontem eu estava assistindo esse espetacular programa, que é o Central do Apito da CBF. Ah, então você acompanha. Lógico, você acha que eu ficaria sem? Eu tava órfão, cara. Né? Pra poder falar mal dessas coisas, né? Pelo amor de Deus. Aí eles falaram lá, não, que coisa maravilhosa. Não foi porque não houve força, não sei o que. Para de sacanar, né? Não, e você viu o que ele diz? O jogador do Flamengo coloca o corpo pra proteger a bola. Não. Eu falei, não, vai botar minha mãe pra proteger a bola. Isso é um óbvio, gente. Você coloca o corpo pra proteger a bola. Né? Cara, assim, isso pra mim é desconhecimento do que é o jogo em si, não a regra. A regra qualquer um pode decorar. Você pega um cara, sei lá nos Estados Unidos, que é um cara do beisebol, e fala assim, decora as regras do jogo de futebol que você vai apitar agora. Ele vai decorar, o cara foi inteligente, ele decora, aprende. Agora, ele tem que conhecer o jogo, as minúcias do jogo. Colocar o corpo à frente pra proteger é o básico. O que o defensor faz numa bola que vai ser pela linha de fundo? Que não vai ser escanteio. O camarada do atacante vem, ele usa o corpo, protege, vai levando a bola pra fora. Isso é óbvio. Não, tem que cair, tem que tomar a pancada. Pra tentar fazer uma jogada, seguir na jogada. E ele é empurrado.
totalmente, aliás, pelo Richard Rios, um pênalti bobo, né? Porque o Murilo estava na cobertura, o Everton Ribeiro teria que encontrar uma solução ali para tentar um passe, dar sequência à jogada, enfim. E houve nesse Flamengo Atlético lá um tema que, infelizmente, na época não havia ainda central do apito para debater, que foi o gol do Atlético com um goleiro nocauteado, que é uma nova modalidade do futebol. O goleiro tomou uma joelhada na cara, o Santos, que você tanto admira, estava caído lá na pequena área e o gol valeu. Então, assim, derruba o goleiro, dá a joelhada e vale o gol. Uma coisa realmente muito interessante, muito legal. Então, assim, o Flamengo não jogou mal o último jogo lá, mas o Flamengo tem jogado mal fora de casa. Os últimos jogos têm sido ruins. O primeiro tempo foi fraco contra o Palmeiras, o segundo foi bom. O jogo do Bragantino dispensa maiores comentários, 4-0, ridículo. O do Santos venceu, mas não jogou bem. Os jogos contra o Alcas, mais atrás, jogo contra o Newblense, contra o Racing também não foi bom, estava com um homem a mais, poderia ter vencido o jogo, não venceu, quase perdeu, tomou empate, quase tomou uma virada. Então, eu acho que a questão é o Flamengo fazer um bom jogo fora de casa. O Atlético costuma jogar bem seus domínios, né? Você vê que recentemente foi buscar um empate que perdia para o Palmeiras 2-0, virou um jogo para cima do Botafogo na Copa do Brasil, quando perdia por 2-0, virou para 3-2, e depois se classificou, né, adiante, nos pênaltis, no Rio, perdeu por 1-0. Então, imagino que o Atlético vá ser muito competitivo e o Flamengo tem que fazer um bom jogo fora de casa, né? Espero que sem joelhada na cara do goleiro, coisas desse tipo, né? Mas se tiver também, depois a central do apito da CBF vai comentar, nós poderemos nos divertir a valer com esse programa maravilhoso, né? Nossa, o presidente acobertando o erro. É bizarro, é o presidente da comissão de arbitragem acobertando o erro de árbitro. É muito surreal. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. É uma situação realmente maluca. Agora, o Gabigol não pode jogar, né, Mauro? Ou já pode? Pode jogar. Eu acho que ele não vai jogar porque ele está um tempo parado. Então, eu imagino que ele não comece o jogo. Ainda mais no sintético, né? Eu imagino que ele não comece. Eu imagino que ele vai deixar o Gabigol para entrar durante a partida, se for o caso, e pensar mais no domingo com o Fluminense em ter o jogador mais em condições. Que nem o Alan. Não acredito que o Alan vai jogar. Acho que você pode, tudo é possível. O cara joga desde março que ele teve problema lá da... ele mesmo falou, né? Ele falou que ele tá 100% recuperado, mas que ele precisa recuperar o ritmo. Eu acho que assim... Ele tá sem ritmo de... Foram 4 meses. Leva pro cara estar incorporado ao elenco, ficar no banco, já viver ali com os companheiros, já... Vai deixar o cara no Rio fazendo o quê? Vendo Netflix? Pega o cara, bota o cara pra viajar e tal, com os jogadores, fica ali, se concentra, já vai convivendo com os colegas. E ele deve estar louco para isso, que o Alan sorri no Flamengo é uma coisa de louco, né? O cara vive com os dentes para fora, feliz da vida, ele deve estar louco para jogar. Nunca vi coisa igual. Então tem que deixar o rapaz lá, eu acho que é mais por isso, acho eu, do que por outra coisa. Agora, ô Vanderlei Nogueira, nós temos aí, ó, um baita equilíbrio em Copas do Brasil entre Atlético Paranaense e Flamengo. 2019, Atlético elimina o Flamengo no Maracanã nas quartas de final. Que foi ali o único título que o Jesus não conquistou, né? Ele chegou no Flamengo, tinha acabado de chegar e foi eliminado da Copa do Brasil em 2019 pelo Atlético Paranaense. Aí, 2020, Flamengo elimina o Atlético nas oitavas de final. Olha que louco, cara. São 5 anos seguidos, não são só 5 anos. São 5 anos seguidos de confronto. 2019, passa o Atlético. 2020, passa o Flamengo. 2021, passa o Atlético. 2022, passa o Flamengo. Se for numa ordem que se alterne, babou pro Flamengo, que tá assim até agora, ó. Atlético elimina o Flamengo. Flamengo elimina o Atlético. Atlético elimina o Flamengo. Flamengo elimina o Atlético. E agora tem aí 2023. Eu acho que não tem, na história, um confronto que aconteceu tanto em sequência assim, mata-mata, como o Flamengo e Atlético Paranaense, com todo esse equilíbrio, né? Coincidência, mas quando surgiu a possibilidade dos dois eles ficaram frente a frente, mais uma vez, você lembra que você colocou aqui o que vai acontecer e tal, todo mundo opinou. Eu disse que, olha, acredito que o Flamengo ganhará os 2 jogos, lembra? O Flamengo vai ganhar os 2 jogos. Aí empatou o primeiro, eu ainda continuo achando que o Flamengo vai ganhar o segundo jogo do Atlético Paranaense. Agora, precisa jogar melhor, foi uma decepção no primeiro jogo, eu imaginava um outro tipo de Flamengo, não foi o Flamengo que eu imaginava, mas ele ficou no empate. Agora, eu acho que o Flamengo continua sendo favorito para ganhar fora de casa diante do Atlético Paranaense, mas precisa jogar. Se não jogar, eu não contaria com isso, não. Acho que o São Paulo está fazendo um trabalho bom, competente, o time está prosperando. Não está ainda uma orquestra sinfônica, mas está prosperando. Os jogadores estão
estão mostrando comprometimento, aplicação, aquela intensidade que ele sempre coloca nas entrevistas, o Sampaoli. Então, eu acho que o Flamengo vai caminhar. Com relação ao Campeonato Brasileiro, todos os grandões estão muito preocupados com o Botafogo, que quando começou era uma nuvem passageira. A coisa não está assim, a distância é larga e muita gente vai ter que rebolar para se aproximar do Botafogo. Agora, nas outras competições, o Palmeiras continua forte, muito forte, e o Flamengo também. Eu repito, eu acho que ele é favorito nesse jogo. Ó, Nilson, o principal nome, né, do primeiro jogo, que foi o Bruno Henrique, não joga. É o grande desfalque. Né? Lamentavelmente, o Bruno Henrique acaba de voltar de uma lesão gravíssima, ficou um ano sem jogar, mais de um ano sem jogar, volta e sofreu aquele pisão do Luan no jogo contra o Palmeiras. Vale deixar claro, sem ser proposital, o Luan caiu em cima do tornozelo do Bruno Henrique e o Bruno Henrique deve ficar aí pelo menos um mês fora dos gramados se recuperando dessa lesão. Entre 15 dias e um mês e meio é o que o Bruno Henrique vai ficar fora por causa dessa lesão. O Flamengo tem esse desfalque, Gabigol tá voltando, já pode jogar de acordo com o Mauro, mas ainda vai provavelmente começar no banco, até porque grama sintética, a gente sabe que o impacto é maior, inclusive muitos médicos dizem que o risco de lesão é maior em grama sintética. Agora, o que falar desse Flamengo, dessa cavalaria que a gente falou? E falando também, a cavalaria, como disse o Mauro cravou de acordo com o que está provável aqui. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Pulgar, Thiago Maia, tá aqui na provável, o Mauro tem essa dúvida entre o Thiago Maia e o Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta e Pedro lá na frente. E aí no Atlético Paranaense você tem a seguinte cavalaria. Bento, que é um baita goleiro, um dos melhores do Brasil na minha opinião. Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Madson, Fernandinho, Eric e Lucas Esquivel. Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque. O Vitor Roque que está chegando com pompas lá em Barcelona. 40 milhões de euros. O Barcelona anunciou hoje a contratação do Vitor Roque. É o novo atacante do Barcelona, chegando lá com propaganda, Tigre. Já tem até apelido de Tigre e que vai estar hoje nesse jogo contra o Flamengo. Ele fica até o meio de 24 aqui, depois vai para lá, a partir da temporada 24-25, com 7 anos de contrato. Então ele fica aqui até meio de 2024. Isso. Bom pro Atlético. Bom. Você deu os dois times que o Mauro pediu, porque ele gosta de comparação um e um, é isso? Adoro, nossa, é sensacional. É um negócio sensacional. Mais do que isso, só a central da pita. É minha favorita. O Mauro gosta. Ah, o cara a cara. Eu sabia que você estava dando para o Mauro. Que isso, só a de central da propósito, pita. né? Central da... Você mostrou os dois times. Meu xodó. Falou, o Mauro tá querendo saber, porque ele gosta de 1 contra 1. Nossa, isso é maravilhoso. Se você pedir insistentemente, a gente faz. Quer fazer? Não. Os companheiros com isso. Você sabe que a torcida do Flamengo... Ontem eu conversei com o Linhares Júnior, e o Linhares é grande companheiro nosso lá do Paraná. Da Jovem Pan News, lá de Curitiba, ele tá lá agora, a Jovem Pan News Curitiba, trabalhou muito tempo no Sport TV, e a torcida do Flamengo tá reclamando. Tem muito pouco ingresso para a torcida do Flamengo lá. Deram só um cantinho para a torcida do Flamengo. Tem torcedor do Flamengo que se associou no plano mais baixo do Atlético Paranaense para ver se consegue ingresso. Você acredita? Falei, poxa vida, isso que é vontade de ver o jogo, né? Vou me associar no plano mais baixo para ver se eu consigo comprar um ingresso pro jogo. Bom, mas deixando isso de lado, né, eles estão acreditando que eles vão... Esse tipo de sacanagem...
Nada interessante hoje, puta que pariu. We just got more reveals for the full version of Baldur's Gate 3 that Larian hasn't really revealed yet, and this information comes from people who've played the full release at the event, but also from some interviews. So yeah, let's now dive into what other features are coming to the full game. Oh, and by the way, if you are subscribed, I love you with all my heart. The first bit is that the Hexblade is kinda coming to the full game. Many players love this subclass because it's a melee focused warlock, and when the full list of subclasses were revealed, many players were sad to see the Hexblade didn't cut the list. But I have some good news, because in an interview with multiplayer.it, translated and posted by Reddit user Happy Memories 2010, Larian confirmed the following. Warlocks must choose a pact. One such pact is the Pact of the Blade, which allows him to vote himself more to weapons, create a pact weapon related to himself, and so on. The part of the pack that was missing was the extra attack. A lot of martial classes have an extra attack available and warlocks don't. The problem is that the weapons are balanced around the numbers of attacks per turn. So we added this to make the Pact of the Blade more interesting. Then the interviewer asks, so you have integrated some of the elements of the Hexblade, a very popular warlock subclass but absent in Baldur's Gate 3, into a normal sword bond. Is that why it's missing from the game? And the answer was, exactly, it won't be possible to make a full Hexblade, but we absolutely researched the class when we implemented the changes to the Warlock. Small details like attack modifiers to make the playstyle possible. So let's explain it easier. This means if you choose Pact of the Blade, you'll get an extra attack and you can use your Charisma modifier to the attack, which is literally one of the biggest features from the Hexblade Warlock. So while you can't really play one of the biggest features is here, so you can at least enjoy it in some form. Next up is that even more spells are coming to the full game than what Larian posted in their community update. Many of the upcoming news has been shared by my friend WolfHardFPS, which got to go to the Panel from Hell event and got his hands on the full version of the game. He even made a wonderful video which goes in depth about all these features, so I'll leave a link in the description of the video if you haven't seen it yet, but I'll go over these shortly. He confirms that the shield reaction spell is coming to the full game, which many players are certainly happy to hear. But not only the shield spell, but also banishment, arcane lock and wall of fire. He also confirmed that the ability score improvements aren't determined by your race anymore, but you can choose yourself where you spend these points instead. For example, a high elf got a +2 in dexterity, making for great rogues. But to play optimized, you kinda need to have a bonus in your main stat. And since fighters need strength, they don't make great fighters. You can technically play one, but they aren't well optimized, meaning you have a lower hit chance and a lower damage output. D&D fixed this with an optional rulebook expansion called Tasha's Cauldron of Everything, meaning you can give one stat a +2 bonus and another a +1 bonus. So if you want to make an optimized high elf fighter now, you can, cause you'll just put a +2 bonus into strength and the +1 bonus into constitution, for example. And I'm not sure if this replaces the choice of your predetermined race bonuses, but I think it will be best to have both. Just have the race bonuses as they are, for players who wanna play with the current rules, and then an optional toggle where you can choose the bonuses yourself. Then there's also crafting similar to Divinity games, which is making our turn. For example, with alchemy. You can combine certain ingredients to make potions, poisons and grenades. Wolf goes over certain examples, but you have to watch his full video for that because I don't want to steal all this information. I just want to confirm to you guys the new features that are coming to the game. So yeah, the other features that are coming is a keychain, which bundles all your key together in your inventory, and also alchemy pouches for your created mixtures and a food container for your, well, food. We now know that magical items can also have a legendary status, having a yellow-orange border and are very powerful items, and even some are race specific. And even one of his wishes has been answered, because one of Wolf's biggest criticism was the map of the game. And I'm very happy to hear that they overhauled both the full map and the mini-map. Before it was very blocky and unclear, and now it's confirmed to be much better. Sadly, there's no recorded footage out there of this map, so hopefully Larian will share it with us soon. And these were the confirmed features discovered by WolfHardFPS. So again, a huge thank you and a shout out for sharing these features
features with us. Once again, his deep dive video is in a link in the description, so go watch it after this one if you haven't already. Next up is some smaller news, because the user The Most Hated Critic on Reddit has asked Larian if cross-save is coming to the full game, meaning you can switch over your save files between the PS5 and PC versions of the game. And Larian just flat out confirmed it with a simple yes, cross-save is in. Now there is some unclear information about the 72 hours of early access period, because at the panel from Hells, Van Vinke did confirm that those who bought the game during early access get a free upgrade to the Digital Deluxe Edition, which will give you a 72-hour head start, so 3 days, for Act 1 of the full game while keeping your progress. But the weird thing is that Larry removed that part out of the community update, which said the same. Many players are now in shambles because they don't know if it's still coming. Cromwell on Twitter confirmed that more information about this is coming to the next community update, so we'll just have to wait and see for that. Then there's some other great news, because some developers at Larian confirmed that many of the new implementations during early access or new features that are coming to the full game are flat out there because of players' feedback. Remember the video I made about why reactions are bad and need to be changed? Well, Reddit was also full of suggestions and why they didn't like it. The developers say that Larian read a lot of comments and posts out there, and even watch a ton of videos to gather this feedback and implement the changes, but in a sneaky way. Because they don't comment on them but just work hard to improve the game. And the new reaction system is one of the things they changed because of player feedback and content creator feedback. Another example is Halsin being a playable and romanceable NPC. Note, he's not an origin character you can start the game with, but he can join your party later. But this is also because of fans loving him so much and letting Larian know. Else he will just só falta o babaca. NPC. Cadê o We babaca? know this because the Babaca actor Fala, Halsin Scarpa. confirmed this himself on O Twitter. babaca But cachê. we Estevão, acho que foi pra academia, um trem assim, ele tava ali mais cedo. now we get to see O Kesa tá com o filho dele e tal. one of the many reasons Daqui a why pouco tá Larian voltando. Studios is so great, and in my opinion the best studio to revive the Baldur's Gate legacy. Last but not least, there's this quote from ffxiv, who also attended the event. And he played a bit through Act 2, but I'm not going to give any spoilers, but he did end the video with this quote. You could be the biggest fan of this game, and you are still underestimating Baldur's Gate 3. I think it's going to be Game of the Year by a landslide. I don't even think it's close. Now, you and me, since you watch Baldur's Gate 3 videos you know, are probably the biggest fans of this game out there. But even then, apparently, we're still underestimating this game, and I find this quote very interesting. As you are maybe aware, I covered many times how insanely big and good Baldur's Gate 3 is, with its many choices, consequences, permutations, and have high and Só falta o realistic final agora pra gente expectations criar o of this jogo. game. Só falta o But like, metal. in a good way. I've played Act 1 so much that I probably Então, know what I can expect. tô. Ô, Scarpa, tava olhando, velho. Pra você, eu acho que é melhor você fazer o Warlock 2 Paladino 10, velho. Now, this is of course very hard to compare. We haven't Você played achou? Starfield yet, and they've only shown us a Porque, tipo assim, But beating it porque Paladino, velho, cada level você vai ganhar mais dado de vida, fraga. very big treat once the game comes out and we're in Act 2. Sven quote Ah, retweeted tá. E this. o outro eu vou ficar mais pra E no 5, e no level 5, e depois no level 10, você ganha esse ataque, fraga. No 5 primeiro, esse ataque, depois no 10, esse ataque. E o Warlock no 2, com o Blade, você ganha esse ataque também, fraga. Oh, and just one more thing. Well, editing this video, Josh Mas aí eu começo com o also Warlock? attended the event, Depois also viro Paladino, confirmed eu that começo com o armor Paladino. dice É com você, are é com você, mano. This is exciting news because Eu acho que começar com o Paladino é melhor. Se eu fosse você, acho que eu botaria, tipo assim, um Paladino, depois 2 Warlock e depois o resto de Paladino, fraga. Porque Paladino 1, você já ganha full plate, as porra tudo de arma, fraga. Let me know in the comments down below because I'm curious to read what Até you o guys think. fora que Anyway, não as vai always, sair, thank you Porque so o Warlock much você vai ser for papel watching. nisso, né? Subscribe for more Se começar com o Warlock. news, and I will see you next time. Aí, ó, o Superman ficou mais forte e pode levantar 200 quintilhões de toneladas, sem dificuldade. What the fuck? Quintilhões de toneladas, eu não sabia nem que isso existia. Eu nunca ouvi isso. Quintilhão. De tonelada. Sem esforço, tá? Okay, so what we have here Se você tiver bravo, is just a. bater na Lois Lane e levanta This mais. is the hardcore World of Chegou a Lois Lane e Warcraft fudeu. Nax 40 man. Tem amigo, não tem esse negócio de Horsemen. herói bom. So if you die Vai. in this, you lose your entire character. Okay, guys. Bombou treta com a Lois Lane, meu amigo. O Injustice tá aí pra provar. O Coringa. O Coringa foi fazer a piada lá.
Se fudeu. Tô vendo aqui, velho, um cara... Não, Frago é piada mortal, né? Não é pedra mortal, não. Pedra mortal não, que morre o Robin. O Batman vai falar com o Coringa e fala assim, por que você fez isso, cara? Tanta gente ia arrumar treta, você vai arrumar logo com ele. Aí o Coringa fala assim, de você eu sempre perco. Eu queria ganhar pelo menos uma vez, tá ligado? Aí o Batman vai falar assim, não, mas você não vai conseguir tirar ele do... Ele do sério, não, porque ele é o herói. Ele é o ser humano, ele é o ser na Terra mais bondoso, não sei o quê. Aí na quem vai babando o ovo assim no Superman, o Batman, já só começa a tremer o prédio, tá ligado? Já desce, quebrando as paredes, tudo. Aí o Coringa já olha e começa a rir assim, tá ligado? Na quem começa a rir, o olho dele tá vermelhão, ele só vai pra cima assim, já dá com a mãozada. Já arranca o coração do Coringa fora. Já joga o corpo. E aí fica puto. Quem manda essa porra agora sou eu. O que é que você vai falar? Tô vendo aqui, Zé, um cara no... Tá fazendo mais sucesso o negócio hardcore do WoW, né? Um cara de sacanagem, velho. Matou a parte inteira naquele... Forró, me fraga, do... Naxaramas. Porque cada um tem que tancar em um lado, né? Tem que tancar um. Ele matou de propósito a parte inteira, velho, da raid. Hardcore, velho. Não morreu. Sei lá. Ele morreu, aí você foi paladino e usou pedra e boa, ele foi embora. Aí pronto. But Zeliek has an ability that a lot of people don't know about. And his ability is the exact same as Eye of Cthulhu's Ivy. That it is a sacanagem, velho. Cara, matar a parte inteira de cara, você leva 60 no hardcore, velho. Mano, eu não perco, de verdade, Andrade. Eu não perco meu tempo jogando. Nossa, velho. Imagina, mano. O WoW, cara, tem muita mecânica difícil, velho. Não, e outra, o Vanilla, pra você pegar um cara 60, cara... difícil, cara, demora pra chegar. E não morrer, né? Chegar no 60 sem morrer, no Vanilla. Demora pra cacete, fraga. Cara, eu lembro no começo, quando eu comecei a jogar, que eu morri mais de 500 vezes com o Hulk pra fazer a missão lá no castelinho de Silver Pine Forte, lá, para os gnomos me matando. Eu lembro, todo mundo lembra dessa porra, cara. Cara, aí você vai... Nossa. Não, eu fiz aquela porra, como? Eu morri e revivi por dentro, fraga. Eu fiz saca? Isso também. Eu subi a parede por dentro do negócio morto. Aí você revive tipo, na parte lá da frente, né, velho? Não, eu revivi do lado do boss lá, que você tem que matar o boss de novo. Porque nas duas pontas, nas duas alas tem um bicho na porta, né? Nossa, aquele lugar é um inferno, velho. Não, e pior, quando os gnolls estão quase morrendo, eles começam a correr de você, velho. Puta que pariu. Não, eles correm agra mais gnoll, porque antigamente o bicho corria e chamava os parceiros dele lá. Batiam pra caralho, nossa. Hardcore, cara, hardcore WoW, velho. O cara tem que ser muito... Não dá, cara, não dá. É o que eu falo, eu tava falando com os caras, velho. Isso aí é pra quem é streamer, entendeu? Você é streamer. Mano, imagina você, tá quase pegando 60, tem uma queda de servidor, velho. Só que a internet cai, por exemplo, velho. Um lag, fraga. Dá um spikezinho no chefão. Numa mecânica. Ou então chega um Hunter com um bando de mob seguindo ele, dá fim de morto do seu lado, fraga. Os bichos pulam pra você, fraga, o agro. Imagina, cara. Eu gosto de filho da puta aqui, ó. Pegou e matou a rádio inteira. So effectively what they're doing is he's bringing them on top of the melee pile that have to be stacked in order to do the meteor. It doesn't matter. Watch the Ziliac beam. Watch him. So there's the nuke. Boom. He's fucking griefing. Holy shit. Boom. Annihilated every single fucking one of them. Look at that. That was cute. It was something. I'll tell you that. Holy shit. Calamity said that Tiny Violin had played for a year plus, played outside of Raid with them, talked about long haul and wanting a KT kill, convinced them of being real, and Tô vendo um cara andando aqui, tá full querendo e fica intention of mirando, um lado throwing e at pro four outro. horsemen. So he Claro. waited for his moment to strike Tenho certeza que vai atirar for a nele. year. Já vou dar nele uma antes, já só pra ele. Mano, o cara foi tão troll que ele se infiltrou na guilda por um ano pra poder fazer isso, cara. Any other boss
they would have been able to recover. Cara, o cara é o filho da puta. Thaddeus? No, you can't do it on Thaddeus. How could he do it on Thaddeus? O cara se infiltrou na guilda por 1 ano, velho. Pra fazer isso, velho. Pra poder fazer isso? Nossa, ele era troll, fraga. Aí entrou na guilda e tudo mais, foi radando com os caras pra convencer que ele tinha mudado, fraga. Ele era troll? Ele era troll já, conhecido, fraga. Não. Aí ele entrou na guilda e foi tipo provação, tipo provatório, fraga. Pra poder provar pros caras que ele tinha mudado. Ele ficou com 1 ano raidando com os caras. O cara mudou, né, velho? Não. Era um plano do cara pra fazer um vídeo e trollar, fraga. Filho da puta, velho. É o psicopata esse aí, mano. É, ué. O cara planejou 1 ano, mano. Fuder a vida de um bando de cara, velho. Oh, caralho. Isso é aquele cara que planeja 1 ano pra matar os outros aí, vai lá e... É. Jojo Villain Arc. Não, isso aí é sociopatia, cara. Cadeira, velho. Psicopata, né? Friamente calculado. Fez amizade com pessoa que ele não gosta. Medo de um cara desse na vida real, filho. Se um cara faz isso aí, filho. Não, ele faz isso na vida real, com certeza, André. Tem dúvida que não, mano? Medo, cara. Se ele faz isso no jogo, mano, na vida real ele faz com certeza, é absoluto. Não por isso. É que tem cara que se separa muito bem o que ele faz no jogo e na vida real, fraga. Não, mas isso aí mostra muito a personalidade do cara. Eu não faço. Cara, eu não faria um negócio desse não, cara. Nem de brincadeira, velho. Eu vou jogar um jogo, por exemplo, eu não tem jogo. Então, tipo assim, eu gosto, por exemplo. Ser muito mal, tá ligado? Não, eu sou o tipo Mother Robo, fraga. Eu gosto de matar geral em porra de jogo, pra RPG, beleza. Só que, por exemplo, se eu sei que eu vou perder, fuder o tempo da galera que investiu tempo no jogo, fraga e tal, velho, eu não faço isso não, velho. Fraga, eu me sinto mal, fraga, velho. Porque eu sei que tem cara que gastou tempo pra caralho pra poder... Fraga e tal, velho. Chato, tá ligado? Se acontecer com você não vai gostar. Tipo isso. Velho, tipo isso, fraga. Eu não faço com os outros. Eu faço com NPC, agora com player não, velho. Eu penso assim também. Por exemplo, eu não consigo ser rogue que fica o dia inteiro matando os caras, velho. No jogo assim, velho. Eu mato, tipo, eu sou assim. Eu tô jogando na moral. Aí se a pessoa ficar na moral, eu não fico... Não, eu também, fraga. Não, eu gosto de PVP, mundo aberto. Eu gosto de sacanear, fraga. Chegar, PVP mundial e tal, matar e fraga. Beleza. Agora ficar o dia inteiro fudendo a vida do cara, level baixo, pra poder o cara... Não, aí, velho, aí já é um nível já... Não, cara. É chato. Mas tem cara que gosta disso, né, velho? He did it on the one boss they couldn't petrification flask out. All of these things were just all a huge coincidence? I don't think so. I think that we're dealing with a villain. Cara, tava vendo o vídeo da mudança do Red Dead 1 pro Red Dead 2, mano. É absurdo. Como assim? De tudo, gráfico, jogabilidade. Tipo, a diferença do 1 pro 2 é gritante, tá ligado? O negócio é... Vai ter o remaster, né, que eles vão fazer do jogo, né? Mas eu não... não sei se eu animaria com jogar um, não. Porque o 2 tem muita mecânica foda que eu acho que não vai ter num... E aí eu vou sentir falta e vou achar paia. Tipo isso, É jogo antigo, né, velho? Nossa, que eles mudem alguma mecânica, pá, e trem... Cuida. How much money is that? It's like eu não sei também, porque eu não joguei um, então... Às vezes um é bom pra caralho, mas pelo vídeo que eu vi lá do cara lá, é a diferença. Jesus. Who did it? Teeny. How'd I get out? Hearth. I saw it happening early and started hearthing. Mods, ban any toxic people. Just preemptively. This is around 30 deaths so far, guys. It's still happening. People are still dying. Oh well. It was fun. Oh well. I mean, that's bullshit, right? It was fun. Like, it was actually interesting that it took so long for stuff like this to happen. Yeah, it was bound to happen. For those tuning in, it was a grief. It was a grief. We made it so far. Holy shit, that was impressive. And there's no other boss that he could have done it on, because if he had done it, I'm thinking in my mind, like where could he? Não, o cara planejou tanto esse cara. Tá falando aqui, ó, o Rungoi falando. Que os caras podem usar uma pote de petrificação. Ele fica imortal, fraga. Aí dá tempo de o cara ter lá, fraga, enquanto tá com pote.
Aí beleza. Só que esse boss, no Vanilla, tem uma poção no Vanilla de petrificação. Você se petrifica, dá tempo de você ter lá, fraga, com redstone. Esse boss específico, essa poção não funciona, velho. Não adianta. Então ele planejou isso, cara. Até isso. Eu sabia que o chefão era desgraça. Velho. Caralho, mano. Cara, velho. Isso aí que dá pra arrumar treta com os outros, velho. Isso aí, ó. Sociopatia pura, filho. Medo desse cara, mano. Medo. Aí o Asmongold tá falando, cara. E se for contar também os meses que a galera tá pagando de WoW, fraga, que perderam pra poder chegar nesse ponto, fraga. Os caras perderam de char. É muito pior, fraga. Já tem isso, né? Porque o WoW é pago, fraga. Você perdeu a grana que você pagou, tipo assim, fraga. Nossa. Você perdeu a grana que você pagou, perdeu os equipamentos que você pegou, perdeu tudo. Tempo, que é o mais caro, né, velho? Is there any other ability that goes through Flask of Petrification? Is there any other ability? Saffron? He keeps saying it was so he says it was an accident. Igual ontem mesmo, na hora que eu tava com o Roy aqui. Chegou uns caras. A gente tava entregando o refém, eu entreguei. Aí o outro cara que tava junto, que entrou no bando e com o Roy, tava com o outro cara no cavalo. Os caras foram lá e matou o cara. Os hackers lá. Aí eu fiquei puto. Filho da puta, né? Desgraçado. Matou o cara à toa. Aí eu fiz, eu cheguei lá e toquei os arados. Porque matou o cara, eu fui lá e entreguei o cara que eu tava. Entreguei o cara na delegacia, um dos caras, que eram dois. Eu entreguei um pra garantir a recompensa, né? Ô caralho, deixa eu ver aí. Pera aí que eu ia falar agora. Eu vou. Vou comer. Trust of the guild. Not die during AO. No, all fights in vanilla WoW. Andrade. Ô Andrade, mostrou a tentação aí pra Pela aí? O quê? A larva no cérebro. This is insane. I mean, like, tá. I'm still going. Certeza que a Pela vai querer fazer isso, certeza. Aí, ô Andrade, o cara foi. Eu fui lá, cheguei lá nos caras lá. Matei um, joguei a dinamite no cara, um comboio que estava, explodiu uma carroça, matou o outro cara. Aí os caras ficou putinho, aí virou uma guerrinha mundial lá. Só que a gente tava tomando cu porque tinha um cara lá no meio lá que era hacker, né? E eu matei muito cara deles lá. Teve uma hora que o Roy tá certo, tá vindo um cara ali. O cara tava vindo ali, aí o cara foi fazer a curva, let's get this straight. Mas quem fez a curva tava só com os revólver apontando, ele já virou deitado. 60 in hardcore WoW. You had to gain the trust of a guild. Não sabe que não pode mexer com o Jack Odengan. O meu personagem que chama Jack Odengan, só que sai, o nome aparece e vai peladinho. Stream and out of raid. Become one of the main tanks of the guild. You don't die at all during any part of this. Farm world buffs on a weekly basis. Farm consumables on a weekly basis. Know all of the fights in vanilla WoW, backwards and forwards, to the extent that you understand every single que o cara tá falando, Scarpa? Foi revelado hoje, tá num sim. Os caras tiveram acesso, né? Os reportagens e tal, né? Ao jogo todo. Eles não podem revelar muito, né? Você pode, cara. Você tem aquela larva no seu cérebro, né? Da BG3. Não tem? Você vai ter uma skill tree no seu cérebro. Praga. Que você pode consumir mais lava e tacar no seu cérebro mais, praga, de outros caras. Você matar, etc. E vai aumentando essa skill tree, praga. Só que, velho, isso aí, eu acho que chegar a um ponto, né, no fim do jogo e tal, deve levar em consideração. Você deve virar o Cthulhu, velho. Você vai virar o Mind Flayer aquele lá, ó. O negócio você quer tirar o velho. Deve ser um final ruim, praga. Certeza que o Andrade, o Apela vai querer virar. Certeza. No começo, eu já fiz isso aí já no começo, sabe? Que eu dei um beijinho no Cthulhu lá e... Mas assim, Zé,
Mas, ô Scarpa, gameplay já no início. eu, Scarpa, as skill tree do cérebro não é coisa simples, não, filho. É coisa absurda. Tipo assim, você jogou um dado, tem chance de você fazer esse dado virar uma vez por dia crítico, fraga. Certeza, 100% de chance. Tem uma lá que você fica invulnerável a um ataque uma vez por dia, fraga. Tem coisa que é absurda, fraga, velho. Intricate mechanic, so you know just the specific. É uma skill tree mesmo, filho, gigantesca. The one fight that they can't stop you. Tá matando Then um you indivíduo progress aqui que through tá all of tentando Molten atrapalhar Core mesmo. without dying. Captura do You bandido. progress through all of BWL without dying. You progress through all of Eu contava com AQ40 Jack. without dying. Jack Golden And Gun. then you study exactly not only the boss fights and the mechanics, but also the specific mechanics that allow you to bypass the Jogou flash depois da hora, não, petrification. né? And there are only a handful of them. Then Tava de you boca na rua de clear novo. the majority of Não, Max você saiu, 30, eu which saí, by the cara. way is a Eu tô com o hard Henrique aqui, raid eu vou dar banho nele in agora. hardcore Que where bom. you can't die without having Mas a você saiu single, aquela hora without que eu saí dying também. yourself. Aí você não jogou mais, não. Then you earn the trust to tank the Pô, boss. pra encontrar aquele hack lá de novo que tava matando nós. Ah, mas ali é só você. The one that could Esses ruin caras the assim é só raid. você sair e And that's how voltar a much entrar no trust logo. they have in you. Eu só lembro do hack da Dark Souls, você lembra? Que o cara tinha a luva de fireball matando. Porra, mano. Eu deletei o jogo depois daquela porra. Os hacks do Dark Souls melhor. Né? Nossa. O cara sai voando. O cara sai voando e vai embora voando. O punhetinha. The entire year. It is Punhetinha. over an entire year. And then afterwards, you say that he said he was set up and framed, he was griefed, and is going to find out the culprit and get them investigated and banned. This is fucked up. How did we wipe and I am to blame? This is fucked. We have a rat in the raid. And then you blame somebody else. Bro, fuck Jaina being a Dreadlord, it's this guy. This is the real Dreadlord right here. Also keep in mind that at any other point in the fight, this strategy wouldn't have worked. It had to have been at the beginning of the fight because that would be the only time that Thane was alive. And Thane being alive is the necessary thing in order for people to have to stack up for Meteor. This is Balnazar's brother? Yes. Oh my god. It was fun. Wonder how much they paid. Here's for the characters. I doubt most of us will. Just leave it, guys. He killed the guild. It is a grief though. He destroyed the entire guild. He wins. It is what it is. How many people? It is what it is. How many grief? He Ô, Scarpa, grief though. o troll foi tão cabuloso que ele acabou com a guilda, cara. A guilda desfez? A guilda desfez, parou de jogar os caras, filho. How many grief? Caralho, mano. Ele trouxe Que eles estavam jogando junto um ano, filho. O cara, véi. De quê? Ó, vê a história, Kesa. Um cara no hardcore do Vanilla WoW, tá? Vou pausar aqui. Sabe aquele Four Horsemen lá de Naxaramas? Os Quatro Cavaleiros? Aham, os Quatro Cavaleiros, aham. Então, o cara raidou com essa guilda, mesma guilda, durante um ano, farmou equipamento, pegou level 60, etc, fez amizade com os caras, tal. E esse cara era um troll antigo, conhecido do WoW. Troll antigo? É um troll antigo. Filho da puta, fraga. Só que o que acontece? Os caras chegam na guilda pra poder... Do ninja lá. Do ninja. Aí ele provou, ele entrou com provatório, tipo, provação, assim, na guilda e tal. Pô, vamos ver então se você mudou, né? Aí ele raidou com os caras um ano. Os caras, pô, o cara mudou, fraga. Pá, nem lembrando mais disso, né, velho? O cara fez amizade na guilda, raidava com a guilda normal, semanalmente e tal. Guilda, um ano, jogando com os caras, fraga. O cara chega no Four Horsemen, que é a única fight do Vanilla WoW, uma pote lá de petrificação que os caras usam, você fica petrificado, você não toma dano, você fica vulnerável, você pode ter lá Redstone. Então os caras sempre usam isso pra poder não morrer, fraga, no Vanilla WoW. Só que essa fight, essa luta específica, isso não funciona. O cara era tanque, puxou um dos Horsemen pra um lado, aí pegou um meteoro e matou a guilda inteira, fraga, basicamente. Caralho. No hardcore WoW. O cara planejou. Tem um cavaleiro que chama o meteoro mesmo. Isso, então, é isso. O cara planejou um ano, raidando com os caras, o que ia fazer, velho? Pra poder fazer um vídeo e tudo mais, trollando, velho. Os caras estavam falando, isso aí, velho, é um comportamento psicopata, cara.
Caralho, velho, é mesmo. Cara, eu nem achei graça nisso aí, filho. Isso aí já é um nível já, tipo... Ele acabou com a guilda, velho. Os caras tudo parou de jogar. Pô, esse pau, os caras meteram processo nele aí. Não, aí também não. Aí não pega nada. Será que não? Pega não. Não, porque é jogo, Não, não. cara. Tinha dinheiro envolvido. Acho que nem a Blizzard faz nada também, não, Fraga. Isso aí, porra. É igual um... É igual um amigo de um primo meu. É igual um amigo do primo meu. Ele tava jogando Final Fantasy. Final Fantasy não, cara. Street Fighter. Street Fighter 5. Foi o 5 que ele tava jogando. Aí ele tava caindo direto com o Brolinho. Jogando contra o Brolinho. Aí ele botou, tipo assim, tava jogando na televisão. Botou o PC que é do lado pra ficar assistindo a stream do Brolinho. Aí teve uma hora que, tipo assim, o Brolinho falou assim, ah, cara, eu vou parar de jogar porque hoje a kill tá foda e eu tô sempre caindo com esse retardado desse Marco aí, tá foda. O cara falou isso, o cara entrou com processo contra o Brolinho, cara, porque chamou de retardado. Aí, tipo assim, o meu primo me contando, eu falei, cara, de boa, vai se fuder esse cara, porque tá pagando advogado à toa. Ele, não, mas o cara chamou ele de retardado. Eu falei, cara, isso aí no máximo é uma contravenção, cara, não dá nada essa porra. Dito e feito, depois de um ano, o cara tomou no cu, tava lá pagando as custas do processo. Vai ter que pagar o advogado do cara, hein? Otário. Mas, porra, pelo amor de Deus, cara. He says no. E no final o cara era retardado mesmo, aquilo. É, tipo isso. Oh, fuck. Yeah, he did. Oh, fuck, Oh, it's the wrong... So he went to the wrong corner. I had the wrong corner. Oh, stack up for the meteor. In. Stack, now. Tight, I'm not moving anymore. Zeliak is... Zeliak is in the wrong spot. He was on Zeliak. Feeny, move it. Oh, this guy's trolling. Oh my god. You're fucking loser. Taunt Zeliak and run it away. Run Zeliak away. You may need a Petri. Right here it comes. Oh, tem uma parada aqui que eu depois até vou ver, velho. O Fake aposentou, né, velho? É? Esse é o vídeo aí que matamos todo mundo? Caralho, olha só. Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Essa aqui é a versão dos caras. A visão do... Não, a visão do cara. E ele rachando de... Não, ele falando só. Não, eu não sei. É o que ele ia fazer, cara? Não, isso aqui é as Mongold fez uma lista do que o cara teve que fazer pra poder chegar nesse nível, filho. Ter um char level 60, ganhar a confiança da guilda inteira, jogar com eles, off-stream, fora da raid e tal, né? Se tornar o main tank da guilda. Não morrer em nenhuma parte disso, porque, porra, hardcore, né? Morrer já era, Farmar o World Buff, que tem isso no Vanilla, né? Tem os World Buff lá. Farmar os consumáveis semanais, conhecer todas as partes do Vanilla WoW, progredir Molten Core, BWE, nossa, todas as raids do Vanilla, praga. Até tem chegar no ponto do Naxarama. Não, porque Naxarama são 3 raids que tem anteriores, não é? Se eu não me engano. Conhecer as partes, saber qual fight, saber que é... Não, saber qual fight específica não funciona a Petrification Pot, fraga. Fechar Nax 40 hardcore até esse ponto, fraga, que For Horseman demora no início, né? Tem um budget nas primeiro e tal. E pude, né? Durante um ano, cara. Without having a single, without esse aí é o poder yourself, que o ódio gera, then mano. you earn the trust to Ele take foi feito pra aumentar ódio aí. Aqui, ó, peraí, deixa eu voltar aqui na parte que é o vídeo dele, fraga. Filho da puta. Ele tá rindo, Não, ele falou assim, não, galera, não sei onde que era, errei onde tinha que posicionar o boss, esqueci. Cara... Okay, here's the clip. Aí, ó, aqui, ó. Ó o vídeo dele. Ó o vídeo dele. Ó o vídeo dele. Eu vou só entregar o cara que eu já vi. Stack now. So you see, this is where he turns around. He says nope. Zeliak is... Zeliak is in the wrong spot.
And you can see he just turned around and he used his attack on this tab guy. Vai levando pra galera. And so you see the taunt go off from Legends. Legends was trying to be a legend. Cara, então, aí o Paladino já pulou ali pra trás e já deve ter Immediately falado, uses bota his fogo. macro to swap to battle stance and apply Mocking Blow on Sir Zeliek. Ele tirou do agro, filho, da instância de agro do... Morreu. He says no. Caralho. Oh, it's the wrong. Olha quanta gente morreu, velho. Wrong Com pancada. Pô, foi uns... Olha quanta gente já quitou, morreu e quitou, filho. Foi uns 15, 20 que morreu nesse vitória aí. 40 cara, filho, na parte. Cadê? Deixa eu ver. Oh my god. Tá na... Ele levou pra galera que tava estacado, vai e tal. Quer ver? Agora tem um meteoro caindo ali, ó. Ali, ó, um meteoro caindo. Pum. Tá. Caralho. Basicamente a parte inteira morreu. Olha ele falando. Oh, sorry. Eu errei o campo. Aham, filho da puta. Você mandou no chat? Onde você mandou, Vitor? Não, tô aqui no... Tô vendo aqui. Ah, tá na Twitch? Aham. Pô, aí eu não vou ver, né, viado? Você tinha mandado o link. Pera aí. Deixa eu mandar o link aqui. Não, eu tô vendo agora até. Ah, caralho, pera aí. Eu vou... Aqui, ó. Acho que ele começa falando. Aqui, ó. E o nick dele qual que é? A tela dele, ó. Tiny Violins. Não tem assim. Esse é o vídeo dele, a visão dele. Olha, levanta pra galera. And you can see he just turned around and he Aí used tá his tudo attack levando. on this tab guy. Toma. Levou pra galera. So you see the taunt go off from Aí vai Legends. desligar a aura. Legends was trying to be a legend. E ele morreu também? Teeny Não. immediately Não. uses his macro Meteu Só um to meteoro, swap olha to lá o battle meteoro na caindo na stance galera. and Não, apply mas eu sei, Mocking mas aí Blow beleza. on Deu Sir ar na PT, ele Zeliek usou pedra. to Ele ia ser o maintain gênio. aggro. Se ele Eu não sei, cara. Acho que ele morreu não. Aí, ó. E ele usasse pedra Morreu. e ia embora. Caralho, aí ia ser... A parte inteira morrendo. Fuck, was that the wrong corner? just do that? Oh fuck. Oh fuck, Oh, it's the Aí wrong ele foi it's the tacar wrong o cavaleiro corner. branco. Cara, ele tá aqui quase morrendo aqui de pimenta ainda. É muito filho da puta. Vou provar. E o cara tá rilando ele ainda. Os caras não sabiam, né? Zeliek was in the wrong spot. Oh my god. Ô Andrade, se você visse isso aí rolando aí, você não usava a pedra e ir embora, não? Começasse a ver uma galera morrendo ali. Se você não tivesse morrido de primeiro, você era fora. 0.1 segundo, filho. Milésimo de segundo. Olha lá, na hora que desse isso aí, ó, eu já ia embora. Eu já tava telando já, filho. E aí, ele tava puxando o bicho pra ele, tava dando taut aí. Aí, fica voltando a mesma cena toda hora, essa porra. É muito filho da puta, cara. É, isso aí bateu o recorde. Eu, no meu ápice de trollagem, conseguiria fazer uma coisa dessa. Nossa, velho. Ah, acabou com a guilda, filho. Acabou com tudo, com a guilda, com os caras. Felicidade das pessoas. He's second and raided with us for a year. Não. Acabou Actual com tudo, psychopath meu amigo. behavior. Acabou com tudo. It was on purpose. It was on purpose. Ó, a mulher aqui da guilda falando isso, velho. Que foi completamente psicopata, filho. This game mode was. And what we did, the trends we set together through rules that we enforced for our own fun and achievement and sense of glory, no one can take that away from you. No one. I can think of someone. I can think of someone.
appreciate everyone that's been around. Like it's fucking been a blast. Caralho, né? É muita filha da putice, velho. If some of us want to keep playing, like. Eu tava falando com o Scarpa aqui, Zé. O cara é por cima. Porque o é mensalidade, né, cara? O cara jogou no lixo dinheiro, tempo da galera de um ano, velho. Fechando essa porra. Aí é que tá, tu acha que um cara desse às vezes nem paga, velho? Vai se bobear. We had like 6 livers, I think. Yeah, I saw like 4 or 5 people in here. So now what? We all just fucking G-quit? Like, That's it? Yeah. We can discuss it. It was a grief, right? So I mean, Yeah, what if Barney comes out with a video tomorrow? And it was actually after the Scarab Board video, had to figure out another way to update Annie. And it was Barney all along. It was me. it's up to the players who wants to do what. I really think as a group, if you want to keep playing. It feels like if we die here, he wins. I don't know. It just. Yeah, exactly. God, I say we just say fuck it and keep going. Don't let it win. Yeah, I mean, I'm open to talking about it. I was surprised we made it this far. Somebody said that earlier. yeah. I think obviously, like, I mean, no meme, like, they should just appeal the death. It obviously was a grief. Just keep going. Like, that's my opinion. He obviously griefed you. It wasn't the fault of anybody else. Yeah, you just appeal and that's it. You just move on. Yeah, good troll, but appeal. Yeah, I would just appeal and be like, okay, yeah, well, we obviously got griefed. Nobody should have this death held against them because it wasn't legitimate at all. It is what it is, guys. Like, that's what I would do. Honestly, we have I personally am not going to continue. We have a rule. How are you going to appeal on Classic Hardcore server? The official server? That's a great question. Não, eles desmentiram agora aquele negócio, o Kelsa. That is a great question. De que dia 31, né? Que é dia 1 ia ser o launch. Dia 3 mesmo. Eu achei que tava muito estranho isso aí. I don't know. No, same. I think it can undermine the achievement to come back and do it again, right? So I mean, Right. You know, I personally would disagree. I think that if you allow something like this to stand, all you do is enable more griefing. Like, personally, that's how I see it. Is that, like, if you let something like this stand, it's like just what a weird take they have. They're just giving up. Yeah, because like if for example the guy griefed them, and then everybody just got their appeal, then the guy would look like an idiot, right? Because he spent a whole year for nothing. But like the reason why there's infamy behind it is because of the fact that it worked. If it didn't work, then it wouldn't matter. You see what I'm saying? It encourages more griefers, yes. Right. I think this should not be appealable because he just dedicated so much time to it. Vou lá dar banho no Henrique e já volto. honestly, I'm shocked he didn't wait for the Ok, tu vai arrumar? because like he's now Vai dar banho no filho dele. all hardcore viewership. why not wait for KT even? Like, what the heck? No, people are gonna watch him way more because of this. People think this shit's hilarious. Wow. It's just a, I don't even know. He's just gonna go back to what he was doing on Earth Fury and just grief the hell out of hardcore. You could pull every copy of KT and kill you there too. Actual Psycho, yeah, no, he makes friends with most of leadership even, like he... It's actually really sad, right? Like, it's really sad. Fucking life if this is what he gets his He was, like, actually, like, really good friends with, like, Ellen and, like, Fora and, like, some of the other leadership people. He was actually trying to be, like... He's just a deserving. Yeah, I don't know, it just sucks. I feel bad for him, honestly, like, just fucking... Yo! Happy Plum, thank you so much for the subs. It's the easiest grief for sure, yeah. Yeah, again, I really don't want to lose it on that. That's such a blatant, like intentional. Yeah,
We do loot. We do loot. Well, no, that's fine. Like, I don't care. Like, I'm here to do this. It's just like I know that rule. Can I get my loot, please? How often do y'all get I have no more competition, guys. intentionally trolled, where it's just super blatant versus Rules and something rules, maybe man. subtle or other something else? I don't know. It is what it is. You know. Certainly, you can do this on official, right? Enjoy the ride. So, you know. Got a clip? Yo, let's watch the clip, boys. And we go back and just let me know. I'll be there. But We go again? I didn't die. Fucking, you think Calamity Hardcore? The rank 1 pally would die in a raid? Fucking. Rules are rules, hardcore brain rot. Yeah, I know. Some of their takes are so odd. Yeah, of course. Oh my god. Even if they do appeal it, gilling all 39 players to come back willing to do it again would be a feat in itself. No, I don't really think so. Like, of course they're gonna want to do it again. Is this against the social contract? Well, no, because you said it was an accident. It's not against the social contract to make a mistake. Alright, fuck that. Yeah, I mean, how's that against the rules? I don't want to be that guy to highlight. How many died? 36, I think. So many people in the group have wronged him. Uh-huh. He says it's a mistake, so they can't appeal it. Genius. I wonder what's going to happen. I actually do. I'm curious to see, like, is Blizzard going to ban this guy? That's insane. What's going to happen? Heartbreaking as fuck, good. Dude, what if they don't ban him? What'd you expect? I expect Dude. people second chances. If Tiny Violin came to us a year ago saying, hey guys, I want to be reformed, I want to do this, I want to pump, stays here for a year, making friends, literally hanging out outside of raid with us. Listen to this. And goes, yeah, I'm here for the long haul, I want to kill KT. I give him a second chance. Because I believe in people changing. And Well, that's on us, right? people never change. Yeah, Nós vai estar ouvindo aqui a Guria falando, Zé, big mistake. que ela botaram na guilda e tal porque acreditava em segunda chance e tal, velho. Raidaram com o cara e ficaram amigos do cara durante um ano, velho. Caralho. Fuck. Nossa, I already velho. know it's not. We're just joking around. Caralho. Medo, mano. Vamos ser amigos. If you can make friends for a year, Amigos and para hang out sempre. outside of raid, even. Like, Esse povo dessa guilda aí, velho, nunca mais vai confiar em ninguém, filho. Literalmente. Listen to this. Ou nunca mais vai jogar porra nenhuma. Literalmente. Acabou. Alright. Do we have anything to replace them? We lost like 36 people, Rad. It's But I think over. most of them are gonna keep playing, so it's like, Sinceramente, eu parava de jogar WoW, cara. It's done. De boa. That's it. It's over, yeah. Oh my god. I want to watch Bean's POV of this. Oh god. Look at his fucking face. Oh no. Oh no. Alright, here we go. Let's watch the other POV. He's so happy. So far. He's happy. The first mark isn't for 20 seconds. Are you calling out marks like 1 and 2 swan, 3, Yes. etc.? Okay. Yep. You guys stay in your stack. Okay, no rage on pool. 5, 4, Let's go. 3. This is the same man who did a 16-man multi-box on Earth Fury, dispelling people 24 hours a day for weeks and months. And think about all of that power consolidated into merely one character.
2. Go, boys. We're locked in. No! I could have scissored him! Back up, stack up for the meteor. In. Stack. Tight, I'm not moving anymore. See, he's still happy. Everything's so good. It's just a nice, cozy day. Everything is good. There's the first bomb go off. Everything's good. Oh. Here, you fucking lizard. Taunt Zillick and run it away. Run it. Because he knows the game. Zillick away. You may need to pressure it. You should have already death wished. You're actually a fucking troll. Did T just do that? He can't get away. He's not going to get away. He's too high on Korthos's. Oh no. Oh no. We're going to watch him die through petrification. See, he's happy, right? Because he thinks, I'm going to petri through this. It's going to be fine. What a fucking douchebag. We did it? We did it? Yeah, we did it. Yeah, we did it. It's fine. I mean, we're good. Pretty much everyone on Earth 3 said we shouldn't allow him in the Who did it? raid. So. Uh-oh. Look at fucking Bald and Fat actually making it out. Oh no. No. And now we realize. And now we see. Wow. Petri ball? They're Petri ball? The marks don't go through Petri. No, he just almost. They sure do. Still dead anyways through Mark. No. Yikes. GG boys. Always wondered why you would play this kind of game mode. Yeah. He doesn't even know what to say. Oh well. It was fun. I mean, that's bullshit, right? Like, Nah, it was actually interesting that it took so long for stuff like this to happen. It had to. Yeah, I mean, it was bound to happen eventually. Oh, we made it so far. Yeah. Holy It was- shit. It was good, guys. It was really We fun. made it so far. Holy shit. That was impressive. It was fun. Wonder how much they paid him. Don't, yeah. I think he did this one for free. Like, if you get angry about it, he wins. So. Yeah, exactly. It is Honestly, like, yeah. dude, I even died through Petri, guys. You guys say Petri OP. I just died through Petri, guys. I just died through Petri, man. Is it all? Everyone died, right? Or remarkable achievements not everyone? in this game. We just killed tonight Instructor Asubi's. Do you know how many people thought With that the this was rogue possible tank? 6 months ago? The rogue Oh, the mark goes through Petri. That's insane. Fucking run. Calamity didn't die. Probably Bubble Hearth, right? Which is not allowed, so I mean, technically. Incredible. Words cannot describe Damn, bro. how awesome this game mode was. And what we did, the trends we set together through rules that we enforced for our own Wait, fun she and really, achievement and sense she of glory. pre-Hearth or something? No one can take Really? that away. No one. Wow. Well. Hey, appreciate everyone that's been around. Like, it's fucking been a blast. Yeah, it counts. It counts. It's everyone's dead. I do have a question. Hardcore is if some of us want to keep playing, like. Hardcore is I mean, hey, now I can make a human. Now I can make a human. Yeah, now I have to play official. Yeah, maybe. Who told you guys? The teeny guy. Teeny. The speech is from the griefer. I don't know. The teeny dude. 38.
38? Seriously? 38. Dude, got away. You should have already I done lived it. two. No, I Oh, never you could. actually fucking 1, 2, 3. There's like 6 livers, I think. But I'm not gonna lie, I kind of feel nice because now I can be a human. You know, now I can be a human. Am I gonna level on this realm? I don't know, bro. I don't know. Thanks, Scuba. A weight has been lifted. You know, shit, bro. It kind of sucks. I did want to beat the game. I really wanted to kill KT and just beat the game. Você ficou logado lá até Hey, Paul, thanks, bro. Sai logo, That was a good one, dude. E aí, logado? Is this the guy I'm honestly Deu if I died like 11 e pouca. if I died to like a Eu boss or vazei. something randomly, É, à noite. bro. If I died to like a boss or Esperei, something, I não. feel really fucking bad. But like, we died to some asshole who just wanted to kill us all, right? And Eu I mean, it's a consegui perfect ficar até boss, meia-noite e honestly. 10 e ele não tinha chegado ainda. And you know, Acho que eu saí era umas 11h40 por aí. Shit, Ele bro, larga I meia-noite. like the clip. Does someone have a better clip of this? Because this clip is like. Ele this deve clip is chegar em bad. casa, meia-noite e meia. Aí até tomar banho. Uau. Não sei o que. Dar o rabo. Fazer chuca. This will be a legend. Que merda. Tiny's name on the statue. Só nisso aí I já deu. understand why Que the merda. griefer, bro. Passar um Amazing how many javali. people like the griefer Olha. are in this chat now. É, I know javali, the você rock rodou. community is shit. The thing is that Blizzard engineers Javali. this way. É This muito is the sacanagem. way Eu they fico dó dos made the bichinhos game. desse, He is Javali simply an tava ali outcome of their no design. meio do barro ali. He is the fifth mirei horseman. nele, 3 Yes, estrelas. Falei, vai tomar. that's right. 3 estrelas é tipo o melhor, né? The fifth Pegar horseman. pele, esses Emergent player behavior. Yes. Aí ele They fica, ele tava made de the costas game pra like mim, aí this. você aperta o botão, você Doesn't really tipo matter because it'll be assovia. overturned. Aí o They bicho vai e olha said, pra você. the Aí hardcore eu dá people aquele said teco na cara. that you can't get a raid death overturned. So they're gonna have to change their Tartaruga mordedora. their rules. And also, even if they do, Esquilo. that doesn't stop somebody Dá from sorte doing que it. eu Like, tô um caçador bom. I think people would absolutely Tem a profissão de caçador aqui também, eu acho que é risk their mercador. Vou ver account se to eu waste compro ela. people's time on this level. Eu gosto de caçar os bichos, é legal, mano. His next character should be Fifth Horseman. He'll be remembered for this. This is insane. Caçar os bichos, arrancar o couro Yes, deles fora. he will be remembered. Fazer And for the uma cloud bolsa. with nothing, the 1K Você não vai usar viewers nunca. and 500 subs. Uma in pele de 30 jacaré pra minutes. deixar eles em tizão, Yeah. é muito bom. And do you know why? Não acha não? It's because people don't Acabar com a care fauna, about com a this. flora. It's funny. Seus animais Yeah, todos. to them, this is just funny. It doesn't matter Já dá like, 12 oh, por- somebody pela- is inconvenienced in a video game. And the thing is also, like, is Blizzard gonna ban him for what he says is a mistake? What's gonna happen? Community is dog shit? I think that there are a lot of people out there who look at the hardcore WoW community as kind of annoying and stupid. Because they're trying to go super hard mode on a version of the game that is brain dead. So I think that whenever people see hardcore players like this taking such a massive L, Tô esperando o bandido I chegar think nesse they poder love de it. ver. People have Ele não always sabe que eu tô na enjoyed moita. blood sports. Yeah, wrong corner. Oh, bro, was I in the wrong corner? Oh, shit. Dois caminhos aqui pra passar. O que eu tô, Shit. o outro You do say outro brain lado. dead, but most don't make it past level 20. Botar a Yeah, picaga. well, there's different spectrum of brain dead. Also, I'm not saying, That's like, what- I know hardcore Vai, WoW takes vai. like a lot of focus. Passa Sure. logo, quer cagar, Like, I'm desgraça. saying that's the way a lot of people feel about it. That's all. Just when do people O Neymar find sabe que esteve hardcore aqui, players velho. annoying? Well, let me ask the chat. Are there a lot of you guys that kind of get that vibe from hardcore WoW? Os and bandidos já hardcore tá WoW querendo players? fugir já. E o homem é muerto. Já tá Okay, well, fugindo. there you go. If it makes you mad, you shouldn't play hardcore. Vou pegar o que tá tentando fugir. That's the way it goes. People dislike hardcore WoW players because they don't find hardcore fun. They can't stand seeing other people doing fun and something they don't like. I think the reason why they feel that way is that a lot of people that play hardcore are like, there's like an ego attached to it. And it's the same thing with hardcore in a lot of games where it's like, people feel like they're like superior gamers because they play hardcore. So like that's why, right? Is that they talk about that stuff and they're like, oh yeah, well we play hardcore, like we're serious about the game. Like that's why people like seeing it happen.
you watch Death O cara matou meu cavalo, mano. Tem que pegar uma porra dessa e enfiar e tirar a cara, meu desgraçado. Você matou meu cavalo, filha da puta. Pode me matar, vai matar meu cavalo, você me deixa bolado. I've played hardcore WoW. Like, I'm not saying that I think this. I'm just saying this is the impression that people get. Like, there are people who are racist. Does that mean I'm racist because I acknowledge there are people that are racist? No. Just because I say there's other people out there that are like this doesn't mean that I'm agreeing with them, saying they're right, saying I think this. I'm just acknowledging that they exist. At the end of the day, this is just great content. It definitely is. Who cares? It's good content for everyone involved anyway. Well, I think it's only really good content. Falta o Steve. For everybody else. Mandei mensagem pra ele aqui, velho. So yeah. Tava de bobeira de folga hoje? Ele tá, pô. Ele entrou mais cedo e tal, tava jogando o Henrique com o Lucas. Aí foi que saí. Dá o rabo. Because here's the thing. Comendo ninguém não tá. Só se tá dando a bolsa. People and streamers who play hardcore are pretty chilled. Okay, so acho que ele foi na academia, sei lá. Most people aren't immature. Have you ever played World of Warcraft? Like, do you know where you are? If they reverse the deaths, it's a joke? No, it's not. I mean, I don't... Well, here's the thing. Velho. So, like, there's two... Mano, there's se ele two pensa com essas armas, filha da so, puta, if you velho, don't reverse the deaths, you o cara tá reward correndo this de graça no person, jogo, filha da puta. and then as soon as this person realizes what they can do, they're going to... Like, there's going to be tons of other people that are going to try to copycat them. And a good example of this is Gus in my raids. Is that we had a lot of clips of Gus, and he was dying in the raids to stupid stuff. And then whenever Ulduar came out, everybody started dying to stupid stuff because they wanted to be the next Gus. They wanted to be the next person on the Asmongold Clips channel with like 1 million views on a clip of them fucking up Frogger after patchwork, or missing the jump on Thaddeus, or standing on the wrong side on Thaddeus, or fucking up something else on Thaddeus. Yes. Bodegro, yes. And so there's a lot of people that kept trying to do it. So you're going to have tons of people that now they're going to start trying to do the exact same thing. Because now they can get their 15 minutes of fame and they can make a lot of money doing it. Because the guy got a lot of viewers, he got a lot of subs, he's probably running ads like crazy. He's going to make all of his money. He's going to make over $1,000 today. Think about that. He's going to make probably thousands of dollars today for doing this. And I wouldn't be surprised if he made over 5 or 10K out of this whole thing. Already made over 3K. So think about it. He did a year of work for basically probably like what would equate to like a part-time job. And he might make close to minimum wage. $1,000. Where do I apply? Yeah, there it is. It's probably more than that. Because there's going to be a residual too. Probably for justiça depende do ponto de vista. Tanks, Nax, GDKPs. To be honest, it's way too much work for you. Except a certain rule set whenever you play a game. Maybe they shouldn't invite a known griefer into their group. Oh, I disagree. I think that if somebody does something with bad intention, and then you allow that thing that they do with bad intention to be upheld, I think that you then empower a person with bad intention, and you are really not that worse than they are, or not that much better than they are. So, like, if you are the one that makes the rules, you have to know that all rules are made to be broken. Rules are not real. Rules are simply always guidelines. They're never actually a hard and fast rule. So to me, like, anytime that I hear, oh, well, that's the rules, well, then just change the rules. Like, who cares? It doesn't really matter. So what rules? Yeah, it doesn't make a difference at all. So rules are meant to be broken? Yes, they are. And I think that in a lot of cases, that's the case. A lot of cases, that is true. And I think that also rules that cannot bend will break. And you should always try to have ways for rules to be able to be bent if there is a person who's acting in bad faith. See what I'm saying? So it wasn't an accident? Then why make rules at all? For the 99% of cases where it isn't an accident. Or sorry, when it is an accident. Also, by the way, like, this is the way that the real world works too. Like in the real world, like, it's not like any time that you do a crime, you get the same punishment or the same thing happens. Like, it depends on, like, the intent of the person, like, had they done it before, etc., right? There's like 1 million different things that can happen. If he denies it, how do you prosecute him? He's not going to go through a trial. Well, you just have to make it, you have to make a educated guess.
That's all. You just make an educated guess, and you have to guess, but it's obvious that it was premeditated. It's obvious that he did it on purpose, right? Botar café ali. Obvious. So, what are we talking about here? Sets a bad precedent for other raid fuck-ups. Somebody fucks up in a ring, claims he's griefing. To mods, raid deaths get overturned. Well then, and that's the thing. And you're right. You're absolutely right. That after this, then people are going to say that they had a raid fuck-up because of this one person. You're definitely right. So, and this is the problem that it puts them in. Is that if you allow this to happen, then you say, okay, well, you're opening the floodgates to an extent. But if you don't allow it to happen, then you also enable other people to do the exact same thing and deteriorate the quality of the community by, in my opinion, a very considerable degree. You see what I'm saying? So it's just simply two bad decisions. No matter what, this guy poked a pretty big hole inside the hardcore bubble. Do you think does this kill hardcore WoW? Is hardcore WoW dead now? Is it over? Is it finished? Over. Do you think this will generate general hostility towards every player and everyone being paranoid and sus to each other? Yes. And it will damage the entire community. Yes. It will. And also, you're going to have tons of other people that are going to try to replicate what this guy did. That's the best part about it, is that now that it's happened once, it will keep happening. Hardcore WoW never even started. It was just boomer noobs who missed classic since it's been 4 years and a few adrenaline junkies. Well, whatever you want to call it, this definitely hurts it. Why do you keep making it sound like it's a good thing? Well, I'm just talking about it. I'm just saying this is what's happening. Again, I think it's very simple. What would I do if I was the hardcore leadership? I would just let him appeal it. I would say, listen, guys, it's obvious this guy did it on purpose. He is a known griefer. We're appealing it, and that's it. That's what I would do if I was them. And I think that's what they will do. And when they do, I will be ready to read all of the comments of people that are mad. That would completely destroy hardcore if they do that. I think it will destroy, like, personally, I think it would destroy hardcore if they don't. Think about it. This is a literal Joker moment. There's no positive outcome. As per Reddit, they're not appealing it. Let me read the Reddit comments. Because, like, obviously this is going to be probably, like, the top post, right? It's not. Okay, second top post. Okay. So sad that one person has no moral compass and he cares about no one else's time. No, you don't understand. He does care about their time. That's why he did it. That's the whole point. Nothing is lost. They can just appeal it. Everything will go back to normal and the time is wasted. One pick can make everyone. And this is also, this is going to be even worse in, like, official hardcore. Because now, like, now people know that you can do this. I respect this real hardcore experience. Make the wrong friend and perma died. I'd be fucking screaming at comms to this guy to get back, prepare to hearth out or Petri or something. See, this guy doesn't even know the game. This is the perfect boss to grief the whole raid. Who could have seen this coming? The dude multi-boxed world buff dispellers on Earth Theory to PvP and RMT'd with people so they would be exempt until he got banned. Wait, he actually is multi-boxing. Oh, agora eu ganhei dinheirinho bom aqui, viu, olha. And he's everywhere. Dois Look at vagabundos this. aqui deu 50. He's at the top of Undercity. Porra, vai tomar no cu. He's down there by Orgrimmar. He's up here. He's everywhere. Nossa, tá chovendo pra caralho, He's viu? Pera aí que eu watching vou cagar. everybody. It's like the last scene in fucking The Dark Knight. With, like, Morgan Freeman and all those TVs.
Why can't you petri out? Mars go through class players is so unbelievably dumb. The guy had over 10 accounts permabanned for griefing during Classic and is using the same username. Not a surprise someone who has griefed in the past will do it again in the future. Even bigger than that though, he was permabanned by Blizzard for griefing. Why would you let someone like that into your hardcore raid? It doesn't matter what sob story the guy has. The only way he should get in a raid is by using a completely different username and persona. Yeah, but if he did that, the same thing would happen. So, like, it wouldn't even really matter. So, like, are they really at fault? I mean, like, the same thing, the same outcome would have occurred. It was deliberate. They're talking of appealing. This is why official service will be so much more brutal. We aren't going to appeal it. We took a stance that no matter what happened, raid deaths are not appealable. Declared his character died in Discord after the raid. They are not appealing the death. As it should be. And there is a Reddit post about this guy from 2 years ago. Tiny Violin, Earth Fury Multi-Boxing Dispeller has been banned from WoW. He was banned for accepting payment in real money to not dispel people. So he was so good at dispelling that people were paying him real life money to not dispel them. And again, why does this happen? It's because Blizzard programmed it that way. Blizzard has had 4 years since Classic WoW came out to change the way that those world buffs work. Did they? No. And this is what you get. It's allowed. Yep, that's right. And that's it. You get what you fucking deserve. That's right. Personal responsibility, though, no. I mean, whenever you have a system in a game that's being abused by people and it's creating 99% negative interactions that are unfun and make everybody mad, just take it out of the game. Like, it's just common sense. It's like you have a kid, and the kid, there's like a room full of light sockets, and you give the kid a fork, and you're like, wow, this kid's so stupid for putting the fork in the light socket. Well, why not take the fucking fork away? Take away the fucking fork. Tiny was denied / robbed of Scarab Board, and that's why he's dispelling. Yeah, but the thing is, he couldn't have dispelled. How can you change the game for 0.001%? Bro, we're not talking about changing the game. You're talking about making 2 debuffs, not magic debuffs. Like, I'm not talking about rebalancing BWL. I'm not talking about, like, you know, getting rid of Nefarian. I'm talking about changing a buff. Like, what are we talking about? How many combined player hours did he delete, do you think? Assuming each person put 300 hours into their character and he killed probably 35 people, let's assume that 35 times 3,000. So that is, what is that? 10,500 hours? Let's see, what is 300 times 35? Let me see. 300 times 35. Yeah, of course, I was right. Yeah. So there you go. 10,000 hours. Pissed away. In the shitter. Gone. Ruined. All for nothing. Deleted. I almost feel bad for the griefer because it's obvious he has some kind of mental illness. Hardcore is weird and a terrible idea for normal people. Of course it is. But people want to do it. Like, if people want to do it, let them do it. Most of griefing won't exist in official hardcore for the rating portion unless it's through people that believe they have nothing left to lose on that character anymore. Or in the game to attempt something like this. It doesn't matter. The thing is that how many of you guys would lose your account? Like, you know, assuming you don't have like your account you've had for 10 years, right? Like, you made a second account for this because you're going to do it. Because like somebody like this planned this out. Like, he's planned this out for a year. Streamers in chat, Calamity HC, let me see. I'm here if you have questions. Reddit isn't exactly a good source.
Can you talk on Discord? This isn't the person that was the griefer. It's the person that was the paladin in the video that hearthed down. Can you hear me? Yeah, can you hear me? Yeah. What a day, huh? Yeah, I mean, not how I thought it would go, but it's still fun, right? Well, I mean, I don't know. It depends. How's the rest of the guild taking it? Probably 50-50, right? Some are bummed, some are glad to finally log off. So they're actually, like, he released them from their pain. I would say some did, yeah. So we've been doing 4 or 5 raids a week for 7 months to do KT before officials. Like, we're super burned out. And so whenever you say 4 to 5 raids a week, how many of those raids was Tiny Violin in? Probably most of them, yeah. Like, at least 3, probably. And how many hours did that take per week? So counting getting buffs and consumes, or just the raids? Yeah. Oh gosh, at least 20, if not 30, right? Just for... So, like, I mean, assuming, like, he did half of them, so you're talking about probably, like, 15 to 20 hours every single week for 5 to 6 months for this one moment. Yeah, and like I said in my stream, he hung out after raid even, like, played, like, fucking Scriblio and shit with us, like, non-WoW stuff, like... And how long did he do that for? Just as long as he's been here, right? Like an hour, or a year, sorry. So he's been playing Scribble.io with you guys for a year. Not the exact game, but yeah. Yeah, I understand. So, whenever you thought that it was a good idea to invite somebody who multi-boxed Dispelling World buffs in Classic and extorted people for real-life money to not dispel them, what were you thinking? Can I have a moment? Yeah. So this is a long time ago, right? Mm-hmm. When we invited him, we didn't know. Yeah. He had been with us for about 2 months, and we found out probably. And I think as a guild, as leadership, we talked about it and said, like, he didn't change his name, right? There was no attempt to hide himself. He could have very easily pretended to be someone else and changed his name. Very true, you're right. Didn't hide himself, and he was like, I was friend with him, like, hey, we know you're a griefer. And he, at this point, he'd put in, like, so many hours farming consumes, teaching people how to play the game, like... Most of our guild is new players. He taught us lots of, like, in-game strategies. So we trusted him. So he basically, like, it's like how, like, a farmer raises up, like, cattle. For a slaughter, yeah, absolutely. Mm-hmm. Yeah, and so he taught you all of these things. We obviously have experienced players who, or not just Teeny, but he definitely helped out. He was a very key member of the community. And what was his role in the guild? He was a tank, so he joined at a very lucky time for what he was doing to grief us, I guess. How's that? In that we had had several of our tanks quit or die, so he filled a hole in the raid and could join very easily. How did those other tanks die? I couldn't even tell you, it's been so long. Okay, I just think that's interesting. You know, maybe he was involved in that too. True. Yeah. There's probably so many layers to this, I have no idea. I can't trust anyone anymore. I think that a person like this, there is no limit and there are no depths that they won't achieve. So you thought that basically because he didn't change his name and he wasn't trying to hide who he was, that he had turned a new leaf and he's a new person now and he's not going to get back to his old tricks. I wouldn't say that's what I said, but I think it would have been much easier for him to... It was part of a reason, right? Yeah, It was part of a long list of reasons of why, like, maybe we can trust him, give him a chance. It was also probably convenient because he's already a tank at that point, and so, like, getting a new tank would be annoying. Right. Okay. That There's makes a whole list of reasons, but yeah, just... For how long he'd been there, because he... We never thought we'd do Nax, right? We thought Cthulhu would be our big wall. So to not eye being grief on Cthulhu would be like, oh, he's fine then, right? And I'm sure that's what he wanted you to believe. Yeah, there's the flame breath bosses in Blackwing Lair. You can taunt those and breathe the raid. We had so many chances before to grief us, right? That's actually very true. You're right.
but somebody could have taunted. I guess they could have taunted the boss away a little bit. But 4 horsemen, I mean, you're locked in. And also, 4 horsemen, is there any other boss that you can't petrification flask out of? There's a long list of like 600 spells on Wildhead that ignore immunity. Shadow Flame in Blackwing Lair is one. There's probably others. It's definitely the best boss to grief on, I think, period. But there are others, yeah. So, do you see, like, now that this has happened, and, well, actually, how many people died out of your raid? What was the total count? I think it's 36. 36, so there were 4 survivors. Did he, did Tiny survive? I don't imagine he did. Why would he, right? Yeah, I mean, at that point, his job is already done. So, yeah, I was sitting pretty in Lighthouse Chapel, just kind of laughing to myself. So oh yeah, I mean, you got away. I was amazed. Honestly, I thought the tick was going to kill you, interrupt the Hearthstone or something. So I was surprised. So now that this has happened, and the guild has had maybe an hour or 2 to collect itself after this has happened, now what? I don't think 4 hours is enough time for people to really process their thoughts. I know a lot of us want to go ahead and do it on Sunday to see if we can do it, to see who would die, to see just, you know, what would happen if we did it, right? So we'll probably still do it on Sunday. We'll see. Not everyone will be there. Some people are definitely deleting their characters. But yeah. So there are people deleting their characters because of this already? Oh yeah, some of us are very anti-appeal, so those people are just going to be gone, period. Really? So they're so they actually want this one to count against them, and they're willing to delete their own character because of it. People have different morals and ethics and gameplay philosophies and stuff. Well, how do you view it? It's a rock and a hard place, right? Because if you allow him to kill you, you empower him. Yeah. If you keep going, you have the hecklers, like the people in your chat, going, not hardcore, Keck W losers. Appeal so point. it's like... Yes. So yeah, I think you're definitely stuck between a rock and a hard place. So what do you think that the people that are running classic, like hardcore, do you think that they should accept the appeal? So the official hardcore Discord has not dealt with 60 stuff in a long time. They just said we're no longer caring about 60 stuff, so it's kind of up to us and our guild. We'll probably have a poll tomorrow or something. Let everyone sleep on it. Do you think that this damages hardcore WoW in a oh, absolutely. a large way? How do you think that happens? You're going to official where there's no appeals, there's no chance to redo with people you don't know that can do this stuff. Like it just showed the world that you can just do this and kill 36 people. Well, and this is a thing because I had watched his POV, and he said that this was actually a mistake, and he didn't mean to bring the boss over to that place. I think he said wrong corner, and I was curious. Actually, just give me a minute. It's fucking the fucking F's. God damn it. It should be fixed in a second. Did Teeny Violin strike again? DDoS me. Are we good now, guys? Are we good? We're good? Okay. So what I asked was, I'll just repeat it for chat and everything, is that, you know, I watched Teeny's like POV, and I watched him talk, and whenever he brought Zeliek over there, I think I heard him say like, oh shit, wrong corner. Like he made a mistake. Like he didn't know that he was supposed to bring Zeliek to the other corner, and he just brought him over to the corner that Thane Korthos happened to be at. And I'm just curious, like, what your thoughts are on that. So I think any leeway for a mistake went out the window when he switches stances to mocking blow the boss and taunt him. But I think one avenue we're not considering is, what if Forrest Shona was in the wrong spot? What if Teeny was in the right corner? How do you mean? Well, what if the other boss, the what's his name, Thane, is in the wrong corner? Yeah, Thane. Yeah.
Could be possible. So you think that Thane should have been in the back and it was everybody else who was Absolutely. wrong except Yeah, for him? it's all our fault, definitely. Yeah, I think that makes sense. Yeah, definitely. And how do you think Blizzard should handle this? That is such a hard question. So Blizzard did say no stance on grief for the hardcore servers, but this isn't a hardcore server. No stance on. No, they said explicitly that, like, they were going to be banning for griefing and gameplay. That's what I meant. Sorry. No stance. Like you mean no. No tolerance. No tolerance. Yes. Okay. But this isn't that server, so I'm not really sure. Right. Estevão nada, hein? Caralho. Porra, tá fora. Do you Tô aqui jantando com isso. Banned for this? This is my opinion of myself. I think since this is not a hardcore server, I don't know if it's like a community rule set, right? It's not actually infringing on the game at all. In the current game mechanics. Ele respondeu aí, pelo menos? Ele respondeu não. So. I don't know. It's a hard call. I don't think it's bannable in the current rule set, but on a hardcore server it should be. Okay, so you think that on hardcore WoW, that if he did this, he should get banned? On a hardcore server, yes. Yeah. Okay. I mean, I personally think that even if it wasn't a hardcore server, gameplay disruption has always been against the TOS, and I think that they've exercised that on RP server events before. And I think that also it's just about intent. So That's like, very fair. Yeah, I mean, I think it's up to Blizzard. I think that Blizzard will do what Blizzard usually does, and they just won't do anything. So for context to you, I'm new to WoW. I've been playing for a year and a half now, maybe 2 years. I don't really know the context of like past bans and stuff. Yeah. No, that's fair. And I think that really it's just. Do you think that now that this has happened, you're going to see more people griefing raids? I don't know if more people. Mm-hmm. Because it's hard to get here. It takes a very special person. Teeny is definitely unique in his skill set to do this. Right. I think you covered it. I saw your understanding for a second. What exactly the makes time him unique? Yeah. The knowledge, the right time, right place to join the guild. The just not dying until then. Like, there's so many chances he could have died earlier, right? Like, I think it's still going to be rare, but it could definitely happen. I imagine there'll be copycats, right? Wanting the fame, the 1,000 viewers on Twitch and whatever. How much money do you think he's made out of this so far? I could not even tell you. Someone said $500 in chat, and I believe that. Well, yeah, I'm pretty sure it's going to be a lot more. And Sure. that's just what it is. And I think that as soon as people realize that they can do something like this and get notoriety from it and have weight, this will become a lot more popular. And another thing is that, do you think that Blizzard should have an appeal on the hardcore, like, actual realms? Like, I know that they won't, but like, do you think that's a good system? I don't think there's a way that Blizzard could do it that's fair and avoids drama and controversy, so no. Do you think this will decrease the amount of people that want to play on a hardcore Se server? vocês vão jogar, And things like this. ficar encerrando, a If gente what I bota o vampiro understand gay lá que é about rogue. the hardcore community is true, is that most Eu do people vídeo are do druida lá. leveling enjoyers. I don't think most people care about raiding or being Ele raided. controla ele. It definitely impacts the raider population, though, I think. The very small raider niche. Okay. Yeah, I think that definitely makes sense. And if you were to put like are you in game right now? I can be, why? I was curious what your /played was on that character. 66 days. 66 days. So 66. But I didn't die, so. Okay, yeah. So 66 days. We'll just do a little math here. 66 times 24. That's 1,584 days on that character, or hours, excuse me. And do you think everybody else in the raid would have something equivalent to that? No. I'm one of the older characters. I think the average is around 20 to 30. 20 to 30 25. days. Okay. Take 30 times 24. And then you said 35 people died, right?
36, yeah. 36, okay. So there's actually, because like we originally estimated it at 10,000 hours, and apparently no, it's actually almost 26,000 hours annihilated. Just pissed away. Off of one guy. I wouldn't say pissed away. We had a good time, good journey with it, right? It was still fun the entire way. I'm glad you feel that way. I am. I am still having a good night. Copium aside. Well, you're the one that didn't die. Oh yeah, imagine dying, losers. Yeah, there you go. Some of the other warriors are sitting there. Yeah, I know. Sitting there on a pile, dead on top of each other. I feel like they're probably looking at it maybe a little bit different, but who knows? Well, anyway, do you have any like parting thoughts on the what's happened? Parting thoughts on what's happened. I think we've kind of covered everything I would say. Yeah. It's just, I hope people still try official. It's a very fun game mode. You can make it as hard or as easy as you want to. Don't let this deter you from having fun in a game. So you think that even after this, people should keep playing hardcore WoW? If they enjoy it, yeah. Well, man. If you don't enjoy it, go play whatever you like, like retail. Yeah, there you go. I think that at this point, nothing has happened so far that has made me more excited for official WoW hardcore servers than this. If you love content, you're gonna love official. Yeah, it's gonna be amazing. Yeah, this is the amount of drama. Oh my goodness. Oh yeah, because people are gonna do this. The thing is, like, yeah, you lose your account, but like, what does it matter if you did it on purpose? Yeah, I can't wait to see the taunts on the dragons and everything else. It's gonna be incredible. Do you want to hear about early fun grief? Yeah. That's not been fixed yet? Oh yeah. So if you get a druid with the tier 1 set from Molten Core, okay, it increases your thorns damage by 25 and lasts for 10 minutes. Get a priest with you and mind control a mob like Hogger and buff it with thorns, and people one-shot themselves on it. Really? I thought I remember that was kind of a bug before that you could do with like Curse of Recklessness, but I thought that it would only be aggroed onto you. That's not the case in Classic WoW? Nope. People, it's a very niche grief because people don't notice, right? They don't realize why they died. Right, okay. Yeah, there you go. That makes sense. Because, yeah, a 25 damage return, or not 25, that'd be way more, actually. Like 50 or something. Whoa. Yeah. Whoa. Holy shit. Wow. I'm sure that I've said it on stream, it'll be fixed, but you know. Oh, I'm sure. Just like they fixed the world so many buffs in juicy Classic. deaths like that, it's gonna be great. Yeah, I think that Blizzard is... Ele viu minha mensagem e respondeu. Do you think that... Oh, here's another question. Well, last one. Do you think that things like this and the ability to do nessas things horas like aí que o this cara fica ano makes the WoW community preparando because it enables... Vão me vingar. Tá vendo? Or do you think it's a launch? That's a really good question. Do I think it makes them more toxic? Yeah, or, well, like it Aquela é o Scarpa. Eu vou criar o jogo, o save vai ser meu. Eu vou jogar com você até o final. Quando chegar no último boss, eu paro de jogar. Eu paro de jogar. Eu sumo. Aí, hein? Caralho, hein? É isso aí, ó. O plano começa assim. Viu? Depois que ela cria um monstro, não sabe por quê. Yeah, you're right. It's definitely a situation of enabling versus making it happen in the first place or changing people's behavior. Yeah, I get that. Yeah, it's more tools for the kit. Well, I really appreciate you coming on and talking about this. 3 dias já pra criar a porra do negócio. 3? Tem mais, porra. Yeah, that sucks. Congrats on the content. I'm glad you Aí quando got some use out of it. tudo conspira pra fazer, cadê o cara? I appreciate you guys doing it for me. So, I'll see you later. Yeah, toodles. Peace. Essa mania de dar o cu com um relógio parado, foda. Como é que é? There we go. Dá meia hora de cu com um relógio parado, pô. É foda. If we can get a link to her channel on Twitch, that would be nice. Super cool, yeah. And she was the paladin. Which is cool, yeah. She knew, yeah. Man.
Yeah, we'll definitely have to interview that guy if people want it in a day or so. I can't believe this happened. Well, I can. I think it's like it's one of those things that it's like you can't believe it, and then you also can't believe that it hasn't happened before then. Man. Caralho, mano. Botaram a regra na Itália que 10 segundos você pegar em parte íntima, saca? Não é passivo de, tipo, estupro e tal, fraga. Puta que pariu. Meu Deus do céu, cara. Vai ter 10 gente segundos. pochada no metrô igual caralho. Não, porque um cara, foi um juiz da Suprema Corte, eu acho, pegou na buceta da mulher, fraga e tal, e falou que era brincadeira, saca? É como o cara lá de cima, entendeu? Cara. O mundo tá perdido. Ai, meu caralho. Ah, a Itália que se foda, meu amigo. Nem a pizza deles é boa, cagando. Porra, aí você... Caralho. Vocês vão ter passado, estão se revirando no túmulo agora, filho. Ah, foda-se a Deus, não ganhei nada com o sobrenome italiano. Ganhei porra. Porra. Se foda. Meu nariz eu ganhei, cara. Desgraça grande aqui. Pelo menos se pelo menos tivesse aquela vantagem lá de dupla cidadania lá, isso aí não vale de bosta nenhuma. Dupla cidadania italiana não serve pra nada. Não, mas você pode com... Não, pros Estados Unidos não, mas pra Europa você ganha, pô. Você pode trafegar pela Europa de boa. Sabe o que você ganha? Você ganha um pimpana. Não só Itália, fraga. Espanha, Portugal, qualquer coisa que você conseguir. Chegar lá em Portugal, nenhum português gosta de você. Não, mas você pode pegar, chegar lá, só chegar pra entrar e ir pra Europa por toda, fraga. Menos o Reino Unido, né? Que o Reino Unido saiu da União Europeia. Você sabe quanto que é pra você tirar o... Não, nem sei, deve ser um saco. Deve ser uma desgraça. Cara, eu já olhei. Ah. Ó, primeiro que você vai ter que ir lá na Itália pra você pegar um documento que tem lá na Itália. Sério? Então, sério. Aí você já vai gastar aí uns 10 mil, só pra você ir e voltar, sem fazer nada. Aí o documento você tem que pagar também. Você vai gastar uns 20, 30 mil aí, mano, pra você tirar essa porra. Isso se conseguir, né? Porque tem que ter aprovação, né? Aí... Meses, né? Meses, porque não é rápido. Mano, por isso que eu tô falando que não vale a pena. Isso, porque vão... Tipo assim, ainda tem aquele negócio, se alguém achar alguma pontinha solta ali da sua hereditariedade ali, já era. Não, tem que provar que isso tem hereditariedade, né? Tem que provar... Não, o pior que o meu não tem como não, porque é meu avô, tá ligado? Não é... O pai da minha mãe era italiano. O meu problema na minha família, cara, é que acontece. Minha família fugiu do Holocausto, né? Aí mudou. Por isso que é Pereira, saca? Mudaram o nome, saca? Aí pra provar essa porra, saca? Aí é outros 500, saca? Então, aí você vai ter que pegar a certidão de nascimento. Puxar... Porra. Que tenha parente que teve ficado lá pra chegar lá no cartório de registro. Mas como é que você prova hereditariedade parente que na época nem tinha, chegou aqui no Brasil, tipo, teve que refazer. Chegou aqui que não tinha documento nenhum. Exato, fraga. E mudou de nome. Mudou de nome, filho. Fraga. Não te perdeu, não tem documento nenhum, fraga. Chegou aqui com uma mão na frente e atrás, fraga. Tipo. Você tá pior que eu, ó. Então, eu tava estudando um pouco isso também, que o avô da Denise é português, né? Effectively, what happened today, this is like tempo huge, atrás, massive omega aí, news, tipo assim, is that the e merger, detalhe, não excuse me, adianta... not the merger, the buyout, Não, no seu caso, dá pra the você pegar uma parada Activision lá, Blizzard buyout você that pega Microsoft tipo uma was carta, doing, como se Microsoft... você fosse cidadão de lá. Aí você, tipo assim, você pode morar lá normal, tem emprego normal, normal. No caso da Denise, né? Eu não sei. Não, eu não, seria pro meu filho, pô. Então, a Denise, ela consegue pegar uma carta lá de cidadão português. Né? Aí é outros 500, como se fosse um green card dele lá. Porque ela é tipo filha do, entendeu? Aí tem um outro esquema. Portugal tem uma facilidade lá em Portugal. Portugal tem uma facilidade. Porque a gente foi escravizado por eles aí, tá ligado? Colonizado. Colonizado, não, escravizado, Tem dessa. Tem. Porque eles colonizaram. Vai ficar mais fácil? Fica mais fácil por causa disso.
E Mas mais só fácil e Portugal. mais barato, inclusive. Eu sei que também japonês tem facilidade. É porque eles eles fornecerem, né? Tipo, é o caso Eles do querem japonês mostrar. com o japonês descendente, brasileiro, misturado, né? Ir lá pra ralar e tal, não sei o quê, consegue ficar lá, tá ligado? Mas a o que mesma que rola? Rola uma discriminação. Não, eu vi isso também. Não, então isso que eu tô Olha falando. a só, parte deles inclusive não tá gostar aqui, de ó. você, Inclusive tá na minha É aba aqui, outros ó. 500, né? Olha o link que eu vou. Mas no mandar Japão aqui, é tá na menos minha aba pior, aqui pra eu mano, sabe assistir por o quê? vídeo, ó. Aí, ó, No BR Japão no é menos Japão, é pior. tratado assim, ó. O que tem, Oscar? O Japão é menos pior porque você não. O japonês ele não gosta de. Não, só, mas calma, deixa eu terminar, viado. O japonês ele não gosta de conviver, de interagir, tá ligado? Então, tipo, se você passar e não olhar pra ninguém, não conversar com ninguém, ninguém vai conversar com você. Pra te falar, eu ouvi história já que os caras, no trem, por exemplo, muda de centro pra não sentar perto de você. É alto negócio cabuloso, filho. Lá, no transporte público, você é hostilizado. Casa de banho, você não pode tomar banho no lugar com os caras. No ambiente onde você entra, você é hostilizado. Restaurante, não aceita você entrar. É cabuloso. Eu vou comparar com a apartheid lá no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, filho. Tem lugar que gaijinho não entra. Mas isso aí eu vi essa parada num vídeo de um cara lá, que ele mostrando. Tipo assim, se você... No vídeo, mostra, tipo assim, tem a placa escrito... não entra, né? Não entra... japonês. Na placa, no restaurante, só japonês, tá ligado? E outra coisa, eu assisto pessoas que moram lá e ficam fazendo vídeo. Tem um cara que casou com a japonesa, que ele foi pra lá pra trabalhar nas fábricas, aí ficou trabalhando, aí conheceu essa japonesa. Mesmo cara, pô, é um que tem um café agora, é um baixinho que tem um café que mora em São Paulo. Cara, já então, é esse aí. Pô, tem que ver os vídeos antigos dele, que eu acompanho ele tem muitos anos, o Apela. Antes dele pegar a naturalidade, que agora ele se naturalizou japonês. Antes, bem antes que eu acompanho ele. Cara, ele fala real mesmo, cara. Aqui é escroto, velho. Aqui é escroto. Escroto, mas escroto com força. Mas não é só aí, não é só lá. Tanto é que foi lá que foi no canal desse cara a primeira vez que eu escutei ele falando que o cartão postal de japonês é o estupro. Foi no vídeo desse cara aí. O que tem de estupro de turista lá que ninguém fala porra nenhuma. Não, tem aquele cara aí, o Baca Gaijin lá, ó. Então, é o vídeo desse outro também. Esse outro também eu assisto pra caralho. O Baca Gaijin, ele vai andando na cidade, Andrade, gravando os lugares, rua, é doido pra causar. Normal. É bonito. Normal. Ele vai em Tóquio lá. É muito bonito, parece... Não, é bonito pra caralho. Parece cidade de cyberpunk, tá ligado? Isso é tudo colorido, bonitão. Aí ele fala, velho, você chega num lugar que o cara vê que você é turista, o cara bota você no bar lá, aí fala pra você, vamos supor, é $50. Vou botar dólar pra gente entender, né? É $50 aqui o bar, a consumação é tal, não sei o quê. Aí, velho, o que rola? Quando você vai pra pagar a sua conta, dá um valor exorbitante. Aí, o que eles falam? Aí eles começam a te ameaçar pra você pagar, isso com a 4, né? Aí o que você vai fazer? Vai chamar a polícia, né? O cara tá te roubando. Aí sabe o que eles fazem? Eles, tipo assim, dão um jeito que a polícia também não gosta de você, entendeu? Então eles fazem aí dá um jeito de botar a culpa em você. De botar, tipo assim, foi mal entendido. Você que não entendeu. Você que não entendeu que você não é daqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Aí já acaba que tem que pagar a parada. Quer ver outro lugar que acontece isso aí? Um amigo meu tava contando isso semana passada, que ele era segurança da presidência, foi lá na Rússia. Eles estavam lá, que o presidente estava lá, porra, foi muito tempo atrás, uns 10 anos atrás isso. 10 anos atrás. Eles estavam lá, aí ficaram de folga, né? Juntou uns 8, porra, vamos pra um bar e tomar um gelo, não sei o que lá. Aí o cara falou assim, vem, o Leão de Chácara, vem, entra aqui, consumação é $20 a entrada. E lá eles estavam olhando tudo caro, e, pô, $20 a entrada, beleza, todo mundo entrou. Sim, realmente era $20. Só que a latinha de cerveja que trouxeram era $300, velho. Você é louco. É sério, velho. Aí, tipo assim, todo mundo foi pagar a conta. Aí, tipo assim, eles falaram que beberam pouco, porque eles estavam de serviço no outro dia, então beberam pouco, comeram quase nada, porque tinha comida no hotel. Aí, quando foram pagar a conta, cada um $600. $600 pra pagar. E não paga não, filhão. Não, o pior que é, velho, é que inverte isso aí, Brasil. É o contrário, véio. Os caras só faltam colocar, vender tudo pro cara de babar ovo pra caralho, fraga. Botar os caras no pedestal, fraga.
Pra falar que quiser do brasileiro, né, cara? Mas pra receber os outros e tudo mais, velho. Então, mas até trouxa, né, velho? Até trouxa. Eu vi um videozinho de uma gringa já. Eu vejo vários videozinhos de gringo que mora aqui no Brasil, né? Tem um que é aquela Olga, já viram? Que é a russa, uma Olga. Ela é maneira pra caralho, ela. Ela já mora no Brasil aqui tem uns 5, 6 anos. É uma que tava fazendo vídeo aquele francês lá, que faz comédia? De vez em quando eles fazem esse com o Paul, né? O Paul tá morando aqui também já tem um tempão, que é o francês. Aí tem um americano. Eles fazem sempre videozinhos junto. Aí essa Olga tava falando que, tipo assim, ela já viajou muito, mas o Brasil é o único lugar do mundo que se preocupa em falar as línguas de fora e te receber de braços abertos o mais possível. Tipo assim, tu vai em outro lugar, tu não sabe falar a língua, se fudeu. Você tá na casa do cara, pô. Aqui não, aqui, porra, nego aprende inglês, aprende russo, aprende o caralho todo, filho. E se sente mal por não saber ainda por cima, né? Exatamente. Aí por isso que ela, tipo assim, muito gringo vem pra cá e gosta pra caralho, por causa da hospitalidade, se sentir em casa, tu encontrar gente que fala a língua nativa, coisa e tal. Caralho, tô olhando aqui. Parece que o Indiana Jones novo, né? 5. Vai perder cerca de 400 milhões, filho, de prejuízo, filho. E nego já dropou ele, flopou ele, filho. Antes de lançar, nego já tava flopando ele, filho. Não, pra poder fazer, o jogo, parece que foi o filme, foi 400 milhões, fora o marketing. O marketing foi 170 e poucos milhões, sabe? Marketing geralmente é metade. Ou mais, né? Ou seja, pra ter o lucro tem que ser o dobro, né? Teve menos que a lacração que quiseram botar no negócio? Não sei. Porra. Eu achei o filme horrível. Chegou a ver? Não, nem vi. Não veja, cara. Eu vi, infelizmente. É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Cara, filme que eu vi recente... Pra mim, os 10 minutos iniciais me deu esperança. Porra, começou legal. Porra, estilão antigo do Indiana, né, velho? Cara... É só deslanchada pra baixo, velho. Chega nos 30 minutos finais, cara. Cara, nem fanfiction escreve tão mal, cara. Rola. Eu vou dar um spoilerzinho, cara. Rola viagem no tempo, cara. Não, pode dar spoiler todo. Se você quiser contar escroto. O filme todo, escroto. Se quiser contar o filme todo, pode não, contar. Escroto. A história do filme é o quê? Tipo assim, basicamente, resumindo pra não dar spoiler também. Basicamente o Indiana, cara, virou um velho de mal pra vida, ranzinza, querendo morrer, basicamente. Porque o filho dele é aquele cara da Crystal Skull, aquele o Shia LaBeouf lá, que fez o filho dele no último, que também foi horrível, morreu na guerra. Segunda Guerra Mundial, eu acho, né? É segunda ou primeira guerra? Segunda, eu acho. Ele morreu, foi pra guerra e morreu. Aí ele tá querendo morrer, tá, a vida deu uma merda e tudo mais, beleza. Aí aparece a porra de um artefato lá e tal, que tem que ter 2 negócios pra poder conseguir juntar pra poder voltar no tempo. Fraga. Aí aparece essa mulher, velho, uma atriz, pra poder... a atriz é a sucessora dele, não é? Tipo a Diana. É a sucessora deles. Do Tomb Raider, não é? A menina do Tomb Raider. Vai ser, só que ela é muito ruim, velho. É muito ruim, velho. É muito ruim. E, tipo assim, velho, eu não sei nem se a culpa é dela, porque como escreveram o personagem, ela rouba o Indiana, que ele tá com uma das partes, sabe, e tal, do negócio. Ela rouba dele, saca e tal, e queria vender no mercado negro, fraga. Ou seja, ela é uma filha da puta, velho. Na escrita da parada lá, fraga. Então, o filme querendo passar que ela vai ser, tipo, a sucessora do Indiana, fraga e tal, pra gente torcer por ela. Só que como é que eu vou torcer pra mulher que é filha da puta, velho, fraga? Mas o que eu li era justamente, eles estão botando a menina do Tomb Raider justamente pra isso, pra encerrar o Indiana e começar a série investimento na Tomb Raider. Eu não sei, cara. Eu até entendo isso. Eu vi isso escrito não, então, mas faria sentido se você, tipo assim, desenvolver esse personagem de forma, tipo assim, vou passar a tocha,
mas de forma que no final do filme eu goste dela, saca? Entendeu? Simpatiza com a pessoa. Tem a ver com o Indiana Jones. Não sei lá. Mas, tipo assim, que eu simpatizo com o personagem, com a atriz, fraga e tal. Mas você passa a torcer contra, velho. Fraga. Eu acho que foi o Ei Nerd, eu vi isso no Ei Nerd, eu acho. Que eles Aí botaram o moleque lá e tal, que é o sidekick dela, fraga e tal. Pra, tipo assim, como que era o Indiana Jones, aquele molequinho de japonesinho que tinha no Indiana. Que era um japa. Então, botaram um cara e tal pra poder ser o sidekick dela, fraga. Só que o moleque, velho, tem uma cena que o cara não sabe pilotar avião, aí bota pra o cara pilotar avião pra poder, tipo, o avião indo pro saco, fraga. Aí, de alguma forma, ele aprende a pilotar o avião, cara. Do nada. De alguma forma. Saca? É Deus, cara, é Deus, cara. E não é um avião normal, cara, é um avião grande, saca? Grande porte. Saca? Então, tipo... Boing. Fácil. É. Aí no final, cara, rola uma parte lá que junta as duas paradas. Aí o nazista lá e tal, fraga, que é aquele Martin Mikkelsen, sei lá, que fez Missão Impossível, um bando de cara. E aquele cara que é cara do mal, só faz vilão, ator da porra. Ele é um nazista e tal, aí pega e tal, e vai faz uma parada pra gente voltar no tempo, fraga. Só que eles acabam no período lá da guerra medieval. Véi. O filme é muito ruim, cara. Nossa. É muito ruim. Cara, é o Indiana Cone. Aí no fim do filme o Indiana quer, tipo assim... Os caras tem que voltar no tempo, né? Pra poder não alterar muito o passado, né? Aí fala assim, não, porra, eu vou ficar por aqui. Me deixa aqui e tal, porque não tem motivo de eu voltar, fraga e tal. Eu queria morrer mesmo, então me deixa aqui pelo menos, fraga. Sabe o que a mulher faz? O que a atriz faz? Dá um soco no Indiana, apaga ele, de alguma forma consegue levar ele nas costas, sei lá como, fraga. Volta com ele. Volta com ele, aí ele acorda, fraga e tal, no futuro de novo, fraga. Véi. Mas que desgraça. Como é que, véi? Saca, tipo assim, véi. Nossa, velho. E como é que carregaram o cara, velho? Tipo... Ué, mas é fácil carregar uma pessoa desmaiada, você prova disso. É, não é. É, eu lembro disso. Ah, é facinho. É facinho. Won the lawsuit. They won the fight against the FTC to buy Activision Blizzard. So as of now, we are no longer Blizzard gamers. We are Microsoft gamers. Game Pass is about to be lit. Oh man, I hope so. So there was obviously que a vida me proporcionou carregar o apelo aquele dia foi mais difícil até hoje. 4 caboclos, filho. Here's the truth is that I think that any time that a era eu nas pernas, o Yoda num braço e você no outro. Ah, é? O Marcão tá é mesmo, o Marcão tá apagado. É mesmo, mano. E o metal também tava ruim. Não, eu também tava muito ruim, filho. Eu também tava muito ruim. E o metal tava vomitando, se não me engano, nessa hora, que ele apareceu só depois. Exclusivity things. And I love also how we never talk about Nintendo. Não sei se vocês lembram dessa parte também, pra chegar lá, aquele cara de segurança lá da UPA, pegar a apela como se fosse nada, botar no ombrozinho dentro da UPA. I mean, we're not really gonna shit on them. But Nintendo's the worst. They're actually the worst. Like, everybody's complaining about Você não lembra, mas tu foi carregado por um negão, que o negão devia ter uns 3 metros de altura, viado. Making only exclusive games for their console that you, like, even if you fucking e a melhor foto a gente perdeu, cara, que foi a Denise abraçada com a tela no banco de trás. Tá. Aquele risinho de filha da puta. None of them are. Entendeu essa foto? Not the PlayStation ones, the Nintendo ones, or the Xbox ones. I think it's always better if games are completely available on all consoles. So let's go ahead and take a look at this. Microsoft owns Activision. I don't think the deal is done yet. Well, we'll see what happens. I think that really, if the FTC isn't blocking it anymore, and you literally have the is fucking Phil Spencer the president? No, it's just the head of Xbox, right? I feel like
if he's tweeting about this, it's pretty much done. Like, let's be honest here. Sony complaining about things that they were way more guilty of themselves didn't have any effect. Well, that's the thing, right? It's like Sony and Xbox are fighting each other all the time about this shit, right? And then Nintendo is just, hey, don't look at me. Hey, we're just, whoa. Acho que eu não perdido, viu? We're just over here, all right? Like, we just do our thing, that's it. And so, AAA dev here, it's really hard to dev for every console. Vai dormir, ele different aparece. than Xbox and PlayStation development. Yeah, I think that could definitely be the case, but, you know, again, I think that a lot of times, I see what you're saying, but I also know that, like, for example, with God of War and also Final Fantasy, Sony had massive contracts to keep these games exclusive. So, like, you're saying that exclusivity is an outcome of just convenience for development and, like, brevity in development, basically, or not brevity, fucking just expediency in development. I agree with you. I agree with you. Yes, that's true, but that's not the whole story. I think that a lot of the exclusivity is bought and manufactured. So it's probably a little bit of both. But I see what you're saying. Don't listen to all the hearings. Apparently, FTC lawyer was so pro Sony that even... Eu fui mal. Minha mãe acabou de me ligar aqui. Estão aí? Opa! Ah, tá. Vamos fazer que quest. And the judge was put off by it. Yeah, I just né? Saiu o negócio lá da Microsoft, né? Conseguiu, acho que comprar, liberado, comprar. Foi ontem. The fact that the FTC doesn't consider PC to be competition for consoles is also a joke. It's sad how much. Pô, se vocês não viram o Guardião da Galáxia, vejam, viu? The reason why. Eu não vi ainda não. Todo mundo falando bem do jogo, do filme, né? Tá maneiro pra um caralho. Tá maneiro porque eles focaram na história do Rocket Raccoon, né, cara? Aí, porra, ficou maneiro pra caralho. Disseram que fecharam bem a história, né, velho? Fecharam. Pra caralho. E não vai ter mais, né? Porque agora o diretor James Gunn foi pra DC, né? Eu tava tentando... Mas isso nem impede ele voltar depois de novo. Mas acho difícil, Fraga. Bem difícil. Eu tava tentando criar estômago pra ver Quanto Mania, cara. Nossa senhora. Eu ouvi o contrato com Quanto Mania, falaram que é ruim pra cacete. Não, mas não vi tá uma bosta. Mas não vi ainda não, Fraga.
grande, viado. Eu não vi ainda, não. Vai falar que tá uma bosta gigantesca. Ó, um filme que eu peguei pra ver, antigo já, mas... Véi, se tiver a oportunidade de viver, não vejo. Nossa, que filme ruim. Moonfall. Cruz credo, mano. Dá pra ver esse filme. Falaram Não que ele veja. é um filme ruim. Não, que ele é um filme ruim. Nem com só que cerveja, ele tem Kesa. um plot maneiro. Não, Kesa, não. Eu achei isso, cara, que esse é tipo assim, que é aquele filme lá, tipo, sendo à tarde, com uma cervejinha e tal, fraga, você se ainda diverte, desliga o cérebro. Quer ver? Não, brother. Não. Porque, ó, tem... É For All Mankind. Falaram pra ver, For All Mankind. Eu acho que é um filme ou é série? Eu peguei também pra ver aquele Disaster Artist, que é aquela história daquele filme The Room. Que é aquele filme escroto que acabou de virando... É tão ruim que virou comédia, fraga. Hey, hi, Mark! Fraga. Virou meme pra caralho. Aí fizeram um filme sobre... Contando a história desse The Room, fraga. É um bom filme, cara. É um filmaço, cara. O filme que eu vi que não dá pra ver, viado, é esse Extradição 2 aí. Que é com o Thor. É o cara do Thor. Não, fraga. Tá no 2 esse filme, né? Tem um 2 esse filme. Isso, que o primeiro saiu quando a pandemia saiu, aí por ser ele, nego viu pra caralho, aí hypou, fizeram 2 agora. Cara, mas que filme ruim da desgraça, viado. Eu não vi nenhum dos dois. Puta que o pariu. Mas eu quero, esse Disaster Artist é um filmaço, cara. É um filme sobre um filme ruim. Fraga. É muito bom, cara. E o cara os atores, cara, incorporaram os caras, velho. Tá igualzinho. Pegaram cenas do filme T1, fraga. Eu acho que eu já vi falar desse negócio aí, velho. Então, e pegaram cenas do filme The Room, fraga, tipo, quadro a quadro, fraga. Então, velho, perfeito, cara. Bom, tá aqui na adicionada da minha biblioteca. Aí um filme que me surpreendeu foi o Guardião da Galáxia, me surpreendeu pra caralho. Uma bosta, mas uma bosta gigante, cara. O Transformer, cara. Uma bosta. Não, esse... Não dá, viado. Não dá. Mas você ainda tentou, Kesa. Você tentou ainda, cara. Tentei, cara. Tentei. Nossa, cara. Depois daquele último lá. Cara. Depois do último, que era o negócio lá de Rei Arthur, velho. Com o Transformer. Você assistir. Esse é... Nossa, velho. O foda sabe qual é? O foda sabe qual é? O foda sabe qual é? Que eu era fã, quando moleque, de ver os desenhos dos Transformers. Então, essas paradas de Rei Arthur, o Primal, igual quiseram botar agora, que era o Gorila, coisa e tal, eram tipo assim... multiverso. Era o tipo multiverso do Transformers, entendeu? Só que eles estão botando tudo num lugar só e não explica nada. Cara, tá uma bosta atrás de bosta, velho. Mas muita bosta. Nossa, que é o mesmo tá ruim mundo, demais. Tá ligado? Que é o mesmo mundo que tinha o Megatron lá do primeiro. Tá com esses caras aí que eles estão aumentando a história, tentando... Aí você fica... Nossa, não, velho. Tá na Amazônia, velho. Eu comecei a ver o Transformers. A história do Transformers tá parecendo o mapa do WoW, velho. Tipo assim, pô, tinha uma ilha aqui do lado, eu nunca vi. Era o cara que tá aqui também no planeta Terra. 300 mas na verdade já estava aqui, fraga. Exatamente, cara. Porra. Não, mas depois do último que eu vi, que era o negócio lá do Rei Arthur, velho, não. Nunca mais vejo, cara. Então, mas essa vertente do desenho... É muito ruim, Scarpa. Puta que pariu. Essa vertente do desenho antigo era justamente uma alegoria ao Rei Arthur e a Távola do Redondo. Não, Kesa. Entendeu? Só que era desenho, Andrade. Era desenho da Ana Barbera 300 milhões de anos. Entendeu? Era muito ruim, Kesa. Não dá, o desenho era legal. Eu lembrava, igual o G.I. Joe. Eu lembro dos desenhos do G.I. Joe pra caralho. Isso aqui é pior. Que chegou a um ponto que é tão ruim, mas tão ruim, que até os atores não estão nem dando sangue do negócio mais, fraga. Os atores já estão meio que fazendo, dá pra... Agora a série do Flash, fraga, foda-se. O dublador do Flash, olha essa bosta. O cara fala o diálogo e fala assim, olha essa bosta desse diálogo e sai. Então, foda-se, tipo assim, praga. Quer ver outra que eu tô respirando fundo pra fazer uma apneia pra tentar assistir? É a série da Invasão Secreta. Série de Invasão Secreta? Como assim? Lançaram já lançaram. A Invasão Secreta da Marvel.
Ah, tá. Tem um Lançaram essa chamado porra? Invasão Secreta. Tem um arco Lançaram essa chamado porra? Invasão Secreta. Lançaram, pô. Só que eles focaram só no Nick Fury, cara. Ah, mano, eu parei de ver a Marvel na Mulher Marvel lá, velho. Muito ruim aquele filme, velho. São 6 episódios. São 6 episódios. Lançaram os 4. Aí o próximo é semana. Não, minto. Eu vi o do Homem-Aranha lá. Legal, inclusive. O Homem-Aranha foi legal. O Homem-Aranha tá maneiro. Foi maneiro. A Aranha Versa é legal, velho. Aquele Não, lá primeiro. e até esse último aí que apareceu todo mundo aí foi maneiro também. A animação é muito difícil os caras cagar, mano. Não, eu tô falando o Aranha que veio os 3, que é Tobey Maguire. O Tobey Maguire, todo mundo. Esse é legal, velho. Aquele lá é fanservice puro, né? É legal mesmo. Aquele lá foi legal, né? Não, assim, mas fanservice, pelo menos fizeram certo, Fraga. Agora. Você assistiu a Aranha Versa? A Aranha Versa eu comecei a assistir. Não vi não. É bom? É bom? Esse último desenho eu não vi, Parece não. que é legal, Esse último desenho eu não vi, não. Não vi ainda, não. Eu comecei a ver, ele é legal. Por quê? O Mas que acontece? Eu tava de serviço de sexta pra sábado, aí lá na televisão lá do quarto de serviço lá, tem o cara da informática lá, fica botando os filmes e tudo que ele fica baixando e deixa lá. Meu irmão, tentei ver Velozes e Furiosos 10. Cara, não Cruz dá. credo. Cara, Eu parei de ver, acho que no... 20 minutos. Eu aguentei 5, 20 minutos, viado. Eu aguentei 20 minutos, eu dormi, não dá pra ver aquilo. Não dá. Aquela série lá. Não, aquela cena do cara salvando o Vaticano, porra, fazendo o carro pular da ponte, batendo um guindaste e o cara ainda sair com o carro. Ah, velho, não dá não, viado. Ah, não, eu parei de ver no do Brasil, cara. Que o cara Dá não, viado, dá não. leva um cofre no carro, arrastando. Nossa. Não, dá pra assistir aquilo não. Aí beleza, tentei assistir e não consegui. Aí botei o Transformer. Cara, não deu também não, cara. Eu falei, meu Deus. Caralho. Mas, cara, Jesus! Aí tinha o Guardião da Galáxia lá e falou, porra, terceiro filme que eu tô tentando ver. Aí, pô, foi um filmaço. Porra, filmaço pra caralho. Aí... Mano, eu nem esquento a cabeça que eu filmar, tem tanto site só filme bosta. Cara, mas muito bosta, cara. Aí, o Avatar, meu amigo do céu. O Avatar é igual o primeiro, só que é dentro da água, cara. A história velho, a mesma coisa. Eu não vi não, velho. Nem. Cara, é 3 horas de perda de tempo, Andrade. É a mesma coisa. Andrade, você quer Eu não gostei do 1. Vou falar Eu não gostei. Você vai ver? Você quer spoiler? Não gostei do 1. Vilão Eu não gostei é o do 1. mesmo do 1, cara. O que acontece? Eu não gostei do 1. O humano vilão do 1. O humano vilão do 1. Eu sei, que cara criatura. Pandora, eles estavam com, tipo, sangue, pele, tudo do cara lá na Terra. Aí quando ele morreu, fizeram um avatar dele, porque ele tava tudo lá, e implementaram as memórias nele, porque ele tinha deixado uma memória lá. Pra quê? Aí ele vinha aqui resolver o negócio, entendeu? Só que ele veio com sangue no olho só pra matar o cara, velho. Porra, não dá, velho. Aí foi a mesma coisa do 1, só que na água, velho. Porque quando pegou a nave destruindo tudo na floresta, ele pegou ele a família... Ô, Scarpa, eu já não gostei do 1, cara. Se 1 já tinha uma bosta, nem vou pegar pra ver. Esse é uma bosta aquática, pronto. É uma bosta Não dá, velho, não dá. Ele chegou 1 sem graça pra caralho. A água é bonita, tudo legal, mas é tá. uma merda. É aquela paródia que todo mundo fala, velho. Tipo assim, velho, eles botaram o humano pra correr, beleza. Vai vir uma porra de uma nave, solta um míssil aqui, destrói a porra do planeta todo, acabou o filme. Não tem filme, cara. Não tem. Cara, se fosse trazer pra perspectiva do ser humano mesmo aqui, os caras nem ainda mais que eles queriam explorar o planeta, tirar os três planetas, não nem conversar. Tipo assim, se fosse uma temática a lá Star Trek, que não, tem uma federação galáctica aqui que defende, fica defendendo, não deixando a galera fazer merda, beleza. Mas, cara, é uma empresa visando lucro, querendo farmar o... Rapaz, nego vinha aqui de destruir a porra toda. Rapaz. Os inimigos dos caras com arco e flecha. Cara, não tem. Nave com metralhadora. Não tem. Foi mal. Aí, porra, pra fechar, né, cara? Vi o Guardiões, tentei ver o Avatar, também não deu. Aí tinha lá Predador. Não, cara. Velho, o do índio. Meu irmão, não dá pra assistir aquilo não. Do índio? Da menina índia, esse último aí. Eu não vi isso não. Saiu essa porra? Eu nem sabia, mano.
Cara, se você era chateado com Arnold Schwarzenegger, com metralhadora, ter matado um predador, você vendo um índio de arco e flecha, uma faquinha de osso, matando um predador é foda, velho. Na moral. Invisível do Aí não canhão dá, que aí explode não dá, aí tudo, não velho. dá. Foi mal, mas não dá não. Eu tentei ajudar, tentei comprar a ideia lá da ervinha lá, que ela é foda na erva, não sei, mas não dá não. What the fuck? Ela é foda na erva? Que porra é? Que filme é esse, cara? Porque ela é... Porque, tipo assim, na história ela tenta ser guerreira e não consegue. Porque, tipo assim, só os homens são foda, coisa e tal. Ela sempre se treinou sozinha pra ser uma guerreira. Só que ela também tinha a atribuição lá, era aprendiz de curandeira. Acho que era de curandeira. Então, de alquimista, sei lá. Então ela tinha que conhecer as ervas lá, coisa e tal. Aí ela descobre uma erva lá que fazia o teu corpo ficar gelado, não era isso? O corpo ficar gelado, um negócio assim, simular, diminuir o batimento cardíaco e você ficava gelado. Aí, tipo assim, o predador não via, porque ela tomou a poção, essa porra dessa poção. Você caía gelado, mas continuava acordado normal. Como se nada era um negócio desse aí. E aí o predador não tem olho, ele só enxerga pela visão dele infravermelho, ele não tem olho. Exatamente. Caralho. Não, velho, cara, não dá, não deu. Eu vi até o final. Confesso que eu vi esse até o final, porque era tipo 1h10 de filme. E quando ele me enjoou, já tinha 40 minutos. Eu dei 40 minutos de saldo pra esse filme. Aí eu falei, já tá mais perto do final, vou ver a porra toda. Mas não deu, velho, não deu. E no final o predador se fode, de novo. Não, ele morre, o predador morre, pô. Eles não cansam de vir pra terra e se fuder, né? É. Primeiro foi o Aí o outro que eu vi também. Não, é uma raça de caçador que pegava, botava alien como esporte pra matar. Aí morre pra uma garotinha na terra, humana. Morre com um humano de arco e flecha, uma faquinha de osso. Bota alien pra caçar, mas não é um alien, não. É uma porrada de alien. Uns monstros. E é uma porrada de alien que pega o ser humano e devasta o planeta com o ser humano. Não sobra um. Detalhe que é o que a gente viu, né? Porque eles têm trocentos tipos de alien que eles caçam, né? Ao longo do universo inteiro, Fraga. Inclusive os aliens, os tudo. Do Covenant lá. Aí... e outra coisa, velho. Porra, eu vi a versão estendida do Covenant, cara. É até maneiro. O que é esse Covenant? Porque o primeiro é o Prometheus, depois vem o Alien Covenant. Tá. A versão estendida é mais estendida de bosta. Não, tipo assim, tem versão estendida dos dois. Aí no primeiro... Lembra que no primeiro o David, que é o android, quando eles acordam lá o bicho, o android começa a conversar na língua dele, aí ele tipo assim, já destrói o android e sai querendo comer o cu de todo mundo? Na versão estendida mostra que ele conversa, o cara conversa com ele, tipo assim, tentando entender como é que ele sabe falar a língua dele. Entendeu? Aí, porra... Mas e aí, qual é o resumo? Descobre o quê? Mas aí não, conversa e aí tipo o android assim, fala o quê? Aí, pô, porque o nego ficou naquela assim, por que o David, quando começou a conversar com o cara tentou matar todo mundo? Por quê? Ninguém nunca respondeu, né? Aí nessa versão estendida que lançaram, inclusive foi há pouco tempo que lançaram isso aí. Ele fala que os humanos foi uma... Raça inferior. Um erro. Um experimento que saiu errado, exatamente. Caraca, que saiu errado? Nós prosperamos, cara. Por isso que eles estavam fazendo tudo pra... acabar. Aquilo ali, aí tanto é que o David fala assim, pô, nós viemos da Terra, que vocês estavam lá, tem vários negócios lá da Lua. Aí conta a história do filme, mais ou menos, pro cara. Aí ele fala aqui, então chegamos aqui no seu planeta. Aí o cara fala assim, esse aqui não é o meu planeta, esse aqui é uma base que a gente montou pra dizimar os experimentos errados, e vocês só são mais um. Aí que o cara começa a matar. Entendeu? Mata o David, mata o Coroa, sai matando todo mundo. Enfim, os caras estão fazendo aqui, já estão fazendo mod com o BG3, cara. E que o xenomorfo foi merda de novo. O xenomorfo também é um experimento errado. Não, foi efeito colateral da arma. O xenomorfo foi um efeito colateral da arma. O
xenomorfo no Covenant, ele pega um cara desse aí, não pega? Esse criador aí, pega, não pega? Pega, Não, é mata. no final do 1, pô. É no final do 1. É no final do 1, né? É, quando a mulher tá fugindo, aí no final do 1, tipo assim, tinha um polvão lá que a mulher arrancou do ventre dela. Ele virou um polvão gigante lá, o polvão vai, senta o peru nele, aí no final sai um xenomorfo. E esse xenomorfo, hein? O que aconteceu? Não, então, teoricamente, o Alien que a gente tem nos filmes do Aliens e tal, já é a versão já hibridizada, criada exatamente. Porque antes era aquela forma bizarra lá, escrota, fraga. Isso, aí eles começaram a aprimorar pra tentar fazer o Alien como arma. Entendeu? Uma arma biológica de soltar no mundo e os aliens matar tudo. Só que aí deu errado. De novo. Como controlar uma arma que mata tudo, inclusive você? Ó, pra mim, o melhor Alien que tem é o Aliens 2, cara. O melhor, disparado. É o... Porque não é terror, né, velho? É o 1 ou 2, né? O 1 é terror. Eu gosto... O 1 é o terror... O 2 é... E o 2 capitalismo. É capitalismo. We all gonna die, man. We all gonna die. Os marines retardados, fraga. Os dois, os caras retardados. Eu tô retardado. É, o legal é isso, porra. Mas o 1 é muito foda. O 1 é terror, né? Eu fiquei chateado porque, porra... Eu fiquei chateado com o que eles fizeram com o Predador, cara. Eles banalizaram tanto o Predador, cara. Se fizesse a porra de um filme sobre o Predador, ia ser muito foda. Não vai logar, não, velho. Eu comecei a xingar ele aqui, eu falei com ele, velho. Você não... Porque, tipo assim, eu perguntei pra ele, ele mandou uma carinha de palhaço. Aí eu falei assim, ô viado, se você não for logar, você avisa, ó, não vou logar não, mano. Vou dar o... Fiquei esperando igual tocha. Aí ele passou um plano B pra responder, agora que eu vi. Ele falou, foi mal sair. Achei que ia voltar, mas tô com a minha... Porra, então pra que marcou o negócio pra hoje? Tomar no cu, né? Mas o Steve é foda, velho. Ele fica com essa escusice dele aí de, tô querendo jogar, mas não tô. Se não for jogar, o Lucas... Bota o Lucas, então. Por isso que eu tô falando. Se fosse assim, a gente esperava com o Lucas, criava com o Lucas, pô. Fora também que o Lucas só joga durante a tática, ele não joga à noite, não. Olha isso, velho. Ele nunca tá... ele nunca tá à noite, é foda. O que eu tava falando, tipo assim, porra, se eles fizeram. Se eles tivessem feito até hoje um filme do Predador, tipo assim, o Predador saindo do planeta dele, entrando na nave, vou nesse planeta aqui caçar essa porra. Aí vai lá se fudendo pra caçar o bicho, agora eu vou no outro planeta caçar. Pô, ia ser muito mais foda, velho. Do que essas palhaçadas de nego. Predador vem pra cá e só encontra. Tipo, o filme que o protagonista é o Predador. Tá exatamente. O protagonista é o Predador. Ser o Predador. Ia ser muito mais foda, filho. Como é que tá, velho? Os caras não sabem escrever pra isso, não, velho. Tinha que ser muito bem escrito isso aí, velho. Outra coisa, outro filme que eu vi também, aquele 65. Já chegaram a ver ele? Não. 65? Tem um filme chamado 65. Ele foi lançado, eu acho que no início desse ano ou final do ano passado. Eu vi porque envolve dinossauro, então eu gostei. Eu vi. É com aquele cara que fez o Kylo Ren lá. Isso, é com o Kylo Ren, É uma cara, que filme bosta, velho. Na moral, velho. Puta que Nunca nem sabia que esse filme existia. É um filme, é o seguinte, Andrade, porque é 65, porque, tipo assim, o cara caiu aqui na Terra 65 milhões de anos atrás, tipo isso. Aí o cara caiu aqui, aí aquela velha temática, né? A nave veio, entra na atmosfera, veio rachando e fudeu tudo. Porra, o cara foi pago pra transferir não sei quantos passageiros pra um novo destino, né? Aí ele entrou aqui, quando ele passou pelo cinturão de asteroide que tem depois da Terra aqui, aí danificou a nave e ele caiu aqui na Terra. Aí simou a nave, ele tinha que chegar até a nave lá pra pegar um pod de resgate pra conseguir ir embora. Aí no meio do caminho, dinossauro pra caralho, coisa e tal. Mas não dá, viado, não dá. Porque o cara, porra, cheio de arma laser, arma da puta que pariu,
Tendo que carregar a única sobrevivente que não fala a língua dele. Caralho, velho. E não dá, velho. Não dá. Foi mal. Filme ruim da desgraça. Com a temática tão bonitinha. Não, pior que ele cai. Tem um final que é pior. Ele cai um pouquinho antes do evento do meteoro. Tem isso aí também. Tem isso. Que quando ele tá indo embora, a nave tá subindo, saindo da atmosfera do meteoro pra matar todo mundo. O meteoro que mata os dinossauros tá caindo também. Pra completar. Ainda tem isso aí. Marcos, já que o Estevam não vai vir, tá a fim de jogar mesmo, cara? Então não ia ser game mesmo? Bora criar a gente mesmo, velho. Só nós três. Então bora. Foda-se, eu quero jogar. Então, deixa eu só acabar a missão que eu vou entrar aqui. De boa, de boa. Eu quero jogar. Tem um café enquanto isso também, cara. Pera aí. Eu quero jogar, brincar com vocês aqui, cara, que eu já tô enjoado.